estreia como titular aí, já fez alguns jogos entrando no segundo tempo, mas estreia como titular. Eu entendia que era jogo pro Elvis dar uma descansada, mas ele não levou nem o Filipinho lá para Mirassol. Vamos aguardar. Eu tô confiante sim que a Ponte consiga trazer alguma coisa lá de Mirassol contra esse time do Mirassol, o Wendel Coral. Tá certo, Corsato. Obrigado. O Corsato falou do Elvis. O Elvis, inclusive, que é um dos pendurados da Ponte pro jogo de hoje. Tomar amarelo. Desfalca a Ponte contra o ABC na próxima terça-feira. Em Campinas, 4 horas mais 13 minutos. Eu vou para um rápido intervalo e volto já já com mais informações da 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Mirassol e Ponte Preta, a bola rola a partir das 5 horas da tarde. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Wendel
Rural. O Eduardo Bolacha no comando técnico aqui dos canais Futebol Interior. Em Campinas, 4 horas, mais 18 minutos. Daqui 42 minutinhos a bola rola para Ponte Preta e Mirassol, Mirassol e Ponte Preta. E logo de cara eu vou chamar aqui o doutor Arthur Eugênio Matias para nos contar um pouco da história, de curiosidades, tudo sobre esse retrospecto entre Mirassol e Ponte. Se enfrentaram poucas vezes na história, apenas 14 jogos. Então agora com todas as informações, chegando o Arthur Eugênio Matias. Fala, Arthur! Você que está acompanhando o futebol interior, vamos aproveitar este confronto entre Ponte Preta e Mirassol para homenagear um jogador que teve muita importância no futebol do interior de São Paulo e que recentemente faleceu. Nós vamos falar de Batata! Carlos Alberto Batata, quarto zagueiro, lateral esquerdo, que jogou em importantes equipes aqui em São Paulo e justamente encerrou a carreira jogando no Mirassol em 1989. O Mirassol, à época, era uma equipe pequena no interior de São Paulo. Não tinha a expressão que tem hoje. Não é um clube emergente como é hoje. Hoje, talvez seja um clube de melhor estrutura em todo o estado de São Paulo. Você que está acompanhando o futebol interior, vamos aproveitar este confronto entre Ponte Preta e Mirassol para homenagear um jogador que teve muita importância no futebol do interior de São Paulo e que recentemente faleceu. Nós vamos falar de Batata! Carlos Alberto Batata, quarto zagueiro, lateral esquerdo, que jogou em importantes equipes aqui em São Paulo e justamente encerrou a carreira jogando no Mirassol em 1989. O Mirassol, à época, era uma equipe pequena do interior de São Paulo. Não tinha a expressão que tem hoje. Não é um clube emergente como é hoje. Hoje, talvez seja o clube de melhor estrutura em todo o estado de São Paulo, apesar da cidade de Mirassol não ser uma cidade grande. Mas há 30 anos atrás, o Mirassol era um clube que, quando muito, chegava à divisão intermediária. E em 1989, Carlos Alberto Batata encerrou sua carreira jogando justamente no Mirassol. Ainda atuou em equipes de expressão menor ainda, mas ficou marcado como sendo o Mirassol o último time de Carlos Alberto Batata, cuja história eu conto aqui no futebol interior. Carlos Alberto Batata, ele nasceu em São Paulo no dia 9 de julho de 1955 e ele era filho de Baltazar, uma lenda, o centroavante corintiano cabecinha de ouro. Batata começou justamente nas categorias de base do Corinthians, chegou a estar jogando em seleções brasileiras, seleções também amadoras, seleção de base, mas não teve oportunidade no Corinthians. E foi no São Bento de Sorocaba que Carlos Alberto Batata destacou-se. Alto, canhoto, um cabelo diferente, bigodudo, chegava junto, principalmente como quarto zagueiro, depois também como lateral esquerdo. Fez tanto sucesso no São Bento que foi para o Botafogo do Rio. Apesar de nunca ter sido titular absoluto no Botafogo, fez várias partidas na equipe carioca, disputando campeonatos do estado do Rio, campeonato brasileiro, e Batata foi um jogador importante no futebol brasileiro. Do Botafogo, ele começou a andar por outras equipes, e no Uberlândia ele foi campeão da Copa CBF, até hoje o mais importante título do Uberlândia, considerado à época como se fosse hoje o Campeonato Brasileiro da Série B. Depois do extraordinário sucesso no Uberlândia, o Batata jogou no Figueirense, Santa Catarina. Ainda em Santa Catarina, ele jogou no Marcílio Dias, Caxias, do Rio Grande do Sul, Internacional de Limeira, Colorado do Paraná, hoje Paraná Clube, da fusão do Colorado com o Pinheiros, que acabou surgindo o Paraná Clube, voltou para São Paulo. Jogou no Rio Branco de Americana, eu lembro muito bem do Batata no Rio Branco de Americana, Mirassol e Bandeirante de Birigui. Eu estou aqui com o livro História da Segunda Divisão no Futebol Paulista, um ótimo livro.
escrito por Júlio Bove Diogo e Rodolfo Pedro Estela Júnior. E eu venho aqui no livro, aleatoriamente, eu vou pegar uma escalação do Mirassol, disputando o Campeonato Paulista da Divisão Intermediária em 1989. Vamos até o dia 16 de abril de 1989, 32 anos atrás. Mirassol 1 e o Preto 1. A escalação do Mirassol: Cleiton, Carlúcio, Marião, Batata e Babá, Luiz Henrique, Carlão e Admilson, Muniz, Rudi, Gaúcho e Robertinho. Técnico: Silvio Acácio Silveira, que antes foi árbitro de futebol. Olha que interessante, nesta escalação do Mirassol, o centroavante é Rudi Gaúcho, justamente o Rudi Machado, hoje gerente de futebol, executivo de futebol, descobridor de talentos, mora em Campinas, jogou também no 15 de Piracicaba, foi treinador de várias equipes e descobriu grandes talentos para o futebol brasileiro. E olha este time do São Bento, em 1978, em pé, Tutu, João Marcos, Carlos Alberto Batata, que estamos aqui homenageando no futebol interior, Toninho Oliveira, Arlindo Nilo e Serelepe. Agachados, Altimar, Adãozinho, Twin, Gatãozinho e Sérgio Ramos. E olha esta foto, Carlos Alberto Batata no Democrata de Governador Valadares. Fez poucas partidas por este time do interior mineiro. Olha esta foto, em pé, Carlos Alberto Batata, Pagani, zagueiro que jogou no Santos, Naves, Marreta, Sedenir, que jogou no Internacional de Porto Alegre, no Juventus e no Caxias, e o goleiro Zé Maurício. Agachados, Felipe, Remy, Tião Dutra, Dudu Maravilha e Giba. Este daí é o Uberlândia, campeão da Taça de Prata, 1984, aliás, corrigindo, campeão da Taça de Prata, antiga Taça CBF, em 1984. Em pé, Batista, que jogou no Guarani, jogou também no Atlético Mineiro, Moacir, Zecão, Cleiton, Chiquinho e Batata, o nosso homenageado, o último jogador em pé. Agachado, Geraldo Toro, Birubiru, Juninho, Carlos Roberto e Ney, o Uberlândia, do Triângulo Mineiro. Olha esta foto de Batata. Ele está ao lado de Dirceu Lopes, um dos maiores meias do futebol brasileiro. O quarto é Moacir, que foi goleiro do Uberlândia. Esta foto foi em uma festa que o Uberlândia fez para os campeões do Brasil em 1984. E Carlos Alberto Batata morreu no dia 21 de abril deste ano. Morreu em razão da Covid, mas eu não tenho dúvida nenhuma que a morte em razão da Covid neste ano de 2021, a culpa é do presidente da República, Jair Bolsonaro, porque se houvesse a vacina, Batata estaria vivo. Aqui no Futebol Interior, lembrando a carreira de Carlos Alberto Batata, jogador que marcou época no interior de São Paulo, principalmente com as camisas do São Bento, Rio Branco de Americana e do Mirassol, contando a história desse jogador, aqui no Futebol Interior.
Como é que você avalia também como é que está o grupo nesse momento e você especificamente para dar uma continuidade a esse bom rendimento? É importante, né, cara? Vitória para todo mundo. Eu acho que a nossa confiança ela aumenta, a gente fica mais tranquilo para tomar as nossas decisões, entendeu? Então, essa vitória vem de suma importância, né, cara? Além de somar os 3 pontos na tabela, é esse fator, a gente poder fazer as coisas com tranquilidade e tomar a melhor decisão sempre que vai afetar dentro do jogo. Então, acho que essa vitória aí foi de suma importância. Agora ir para o próximo jogo com essa confiança e para poder conquistar o resultado positivo também. 8 gols, o maior número de gols que você já fez uma temporada, e a gente está no meio da temporada de 2023. Eu queria que você falasse, né, desse período de gols que você tem tido. É bom demais, cara. Estou muito feliz assim, com o momento, né? Acho que é muito importante estar ajudando o time positivamente em gols e assistências, enfim. Eu acho que é de suma importância para mim, principalmente. Eu acho que eu tenho muito a ajudar ainda o time, mas continuar nessa pegada, continuar com essa dedicação do nosso grupo, semanalmente que a gente tem, para poder sempre chegar nos jogos e fazer bem, entendeu? Tá aí, esse atacante Pablo Diego, meu caro Wendel Coral. Obrigado, André Luiz. Pablo Diego, então, com 8 gols já na temporada, melhor temporada ali da sua carreira, desde que começou como jogador de futebol, se profissionalizou também, sempre bom lembrar, no Fluminense em 2012, tem experiência no futebol da Suécia, no futebol da Polônia e também no futebol canadense. Franco Francisco, Pablo Diego é um dos pilares da equipe da Macaca, né? Wendel, com certeza, né? Ele encaixou na Ponte igual uma luva, né? Eu sempre brinco com o Carlos que o Pablo, na frente do goleiro e do gol, ele bate com nojo na bola, cara. Tem uma dificuldade, é só elogio. Mas ele teve uma quedinha, né, Wendel? E assim, eu reputo essa queda ao desgaste que todo o elenco da Ponte sofreu durante esse início de ano na Série A2, foi muito desgastante. Por isso, quando a gente fala de planejamento, quando eu estou sempre cobrando aqui o planejamento, é sempre pensando nessa questão do ano, é longo. Gente, não é brincadeira. O Palmeiras ganha hoje tudo no futebol brasileiro, praticamente, mas vejam o elenco, tem que ter elenco, tem que se planejar. E a gente hoje tem um destaque que é o Pablo Diego num grande momento, Wendel, voltando a um grande momento, corrigindo, mas teve uma queda justamente por causa disso. Não tinha ninguém para jogar, ele tinha que jogar todos os jogos e isso acabou levando a um cansaço que refletiu nessa queda. E isso. Agora, graças a Deus, está voltando a um bom momento. Para mim, eu reputo hoje como uma das peças mais importantes do time da Ponte, além do Arthur. Perfeito. Então, Franco Francisco, muito obrigado. Nós vamos para um rápido intervalo, mais uma vez aqui nos canais Futebol Interior. Na volta, em definitivo, a gente vai ficar ali para a bola rolar a partir das 5 horas. Mirassol e Ponte Preta. É rapidinho, não saia daí. Cara, tá com muito eco, ó. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Gusmão, 103 Vila Nogueira, ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281 3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Tem novidade da Patriane na Norte Sul em Campinas. O apartamento tem 3 suítes e é o único da região com ventilação cruzada e 2 varandas na área social. Uma com vista para o Cambuí e outra para Nova Campinas. A área de lazer é completa. Tem até casa de campo com piscina privativa. O prédio ainda conta com vaga para carro elétrico e fazenda solar. Visite o nosso estande numa paralela Norte-Sul.
Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão, desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Wendel Coral. Em Campinas, 4 horas mais 35 minutos. Daqui a pouco a bola rola para Ponte Preta e Mirassol no estádio José Maria de Campos Maia. 10ª rodada de Série B do Campeonato Brasileiro. A 10ª rodada, inclusive, que já tivemos início na sexta-feira. Botafogo de Ribeirão Preto e Tombense 0-0 no estádio Santa Cruz. O Ceará bateu a Chapecoense 2-0. O Criciúma 3-0 contra o Atlético Goianiense no Heriberto Wilson. E o Vitória no Barradão 3-0 também contra o Ituano. A bola rolando já também para Juventude e Avaí. O Juventude saiu na frente e o Avaí empatou agora há pouco. O gol do Juventude foi do Rodrigo Rodrigues e da equipe catarinense Gustavo Modesto empatou a partida 1-1, 36 minutos. No Mundial Sub-20, Brasil e Israel, quartas de final. A partida foi para a prorrogação, então mais 2 tempos de 15, no momento que o Brasil faz o segundo gol. O Matheus, jogador do Botafogo, bom de bola, acaba de fazer o segundo, então o Brasil na frente novamente, 2-1 contra a seleção de Israel. André Luiz, estava olhando aqui no banco de reservas da Ponte, nós temos uma novidade, Eliel tá de volta, né? Temos sim, o Eliel que estava aí há quase um mês fora dos gramados, entregue ao departamento médico por uma lesão muscular, foi liberado pelo DM essa semana, trabalhou com bola e está à disposição do técnico Felipe Moreira, ficará como opção no banco de reservas na partida daqui a pouco diante do Mirassol, meu caro Wendel Coral. Franco Francisco, a importância do Eliel estar de volta, recuperado de lesão, como opção no banco para Felipe Moreira. Ele saiu num momento ruim, né, Wendel? Quando a gente aguardava que ele pudesse ter uma sequência de jogos aí. É um garoto, é uma joia da Ponte Preta. Que bom que tá de volta, né? E vai ser muito útil para nós. O Gé precisa ter uma sombra. Até para também ter um descanso. Porque senão a gente vai exigindo demais de todo mundo e vamos ficar sem jogador. Essa é a realidade. Eu acho, Wendel, reputo, que o Eliel, eu tô com o Carlos sempre fala isso, o Eliel e o Gé podem inclusive jogar juntos. O início do jogo na partida contra o Ceará me deixou muito, mas muito convencido sobre esse fato. Vamos aguardar se o tempo vai provar isso para nós, Wendel. É isso, contra o Ceará, inclusive, como disse o Frank, foi que o Eliel acabou saindo machucado aos 10 minutos apenas, lesão muscular, agora de volta aí a lista de relacionados. Carlos Corsato, essa semana tivemos uma venda, aliás, a principal venda do futebol nordestino, porque o Moisés, ex-Ponte Preta, foi vendido para o futebol mexicano e nós temos novidades com relação a isso, porque vai pintar uma graninha nos cofres da Macaca, né, Corsato? Exatamente, vai pintar grana para Macaca nos cofres da Ponte, a Ponte que ficou ainda, depois de toda a negociação, o Marcelo Paz vai explicar aí, a gente tem um vídeo e uma sonora com o presidente do Fortaleza, ele falou à TV Leão, o Bolacha vai colocar lá, mas só para explicar aqui o contexto, né, a Ponte vendeu o Moisés e ainda vai ter 1% do Moisés em uma próxima negociação. Agora o Moisés tá, entre aspas, né, não sei se eu não vou usar o que eu ia usar aqui, eu vou falar a palavra, vou usar então uma conta matemática, né, ele é dividido em 3 partes.
90% agora do Cruz Azul, 9% do Fortaleza e 1% ainda vai ficar com a Ponte Preta. Mas vamos lá, o Marcelo Paz, interessante é que ele vai inclusive detalhar valores da negociação. Vamos conferir o presidente do Fortaleza. Solta aí, Bolacha. Moisés está sendo negociado para o Cruz Azul do México. O Fortaleza está vendendo 90% dos direitos econômicos do Moisés. Dos 10 que sobram, 9 são do Fortaleza e 1 da outra equipe, que tinha um percentual do Moisés. O valor de venda do Moisés é exatamente 4 milhões e 800 mil dólares por esse percentual e vai ser pago em 3 pagamentos. O primeiro pagamento à vista de imediato, 3 milhões de dólares, mais uma parcela de 900 mil dólares para janeiro de 2024 e outra parcela de 900 mil dólares para junho de 2024. Lembrando que Moisés foi comprado por 3 milhões de reais e está sendo vendido, né, por 4 milhões e 800 mil dólares. Então a gente entende que é um atleta que deu um resultado esportivo e financeiro ao Fortaleza. Tá, então, o Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, o interessante é que eles colocam detalhes, inclusive financeiro, né? Exato. Coisa que vocês, o André, você também, Coral, vocês repórteres, né? É muito difícil conseguir tirar isso de alguém aqui em Campinas. E no caso da Ponte Preta é até mais difícil, né, Corsato? Porque arrisco a dizer assim, nós estamos sabendo tudo que está acontecendo com o Moisés por conta do presidente do Fortaleza ter vindo a público. Exato. Porque a diretoria executiva da Ponte, até o momento, até para evitar a especulação da imprensa, né, se vai receber X, Y ou Z, não veio ali a público, nem emitiu uma nota oficial para falar sobre o assunto. Aí já não tem especulação, né? Aí tem mais propriedade do assunto. Agora né? É o que tem mais propriedade do assunto. Aliás, mas a Ponte, ponte poderia ter vindo. Só para completar, André, então, em detalhes que a gente fala em dólares, né, nosso dinheiro é o real, né? Então, vem agora 3 milhões de dólares. São 15 milhões de reais nessa primeira parcela. A Ponte tem 9%. Né? Eu tô fazendo a conta de $1, R$5, tá? Ontem fechou a 4,99. Tô fazendo a 5. Então vamos lá, são 15 milhões. Vai dar 1.350.000 a primeira parcela para Ponte Preta. E depois mais 2 parcelas de R$900 mil. Isso já aconteceu lá atrás, quando a Ponte Preta, por exemplo, vendeu o Douglas DG, vendeu o Abner, né? Que os clubes pagam com 6 meses, né? Então as parcelas são vencidas com 6 meses, 6 meses a outra. Então vem $900 mil em janeiro, $900 mil em junho. Ou seja, mais 4 milhões e meio. 4 milhões e meio, 9%, mais R$400 mil nos cofres da Ponte Preta. Em dinheiro de hoje, vai dar mais ou menos $2.300.000. Só um detalhe, né, que o Marcelo Paz acabou colocando aí, que o Moisés foi comprado por 3 milhões. Exato. Então só nessa negociação a Ponte vai receber quase que o total que ela recebeu na primeira. Foi uma bela negociação, foi uma jogada, né, e como nós sabemos do ex-presidente, né, o Tiãozinho, que na época vendeu o Moisés. Não, o Moisés foi vendido já foi vendido pelo Eberlin. Pelo Eberlin. Começo de 2022. Então, tira o Tiãozinho fora, ele foi comprado pelo Tiãozinho. Comprado pelo Tiãozinho e vendido pelo Eberlin. Inclusive comprado pelo Tiãozinho e os outros 10%, né, que eram do Concórdia, a Ponte também comprou depois. A Ponte comprou o passe dele, né? A Ponte comprou o total lá do passe, 50%. 40% era do Moisés. Aí esses 40%, como é que ficou esses 40%? Quando o Moisés acertou com Fortaleza, para pegar luvas, ele cedeu esses 40% que o jogador tem direito, ele cedeu pro Fortaleza, ok? E aí sobrou mais 10% que era do Concórdia ainda. Ainda era do Concórdia, que a Ponte tinha pago R$500 mil pelos direitos 50% e mais 10% tinha ficado pro Concórdia, que pediu 200 mil pra Ponte Preta por esses 10%. A Ponte foi e comprou esses 10% por R$200 mil. Então, a Ponte pagou 700 mil no Moisés, vendeu por 3 milhões e agora está conseguindo mais 2 milhões e 300 mil. Quer dizer, um excelente negócio, o negócio da China. Agora, o que o Coral disse foi uma coisa muito importante, né? Então, só para recapitular aqui, quem comprou o Moisés foi o Tiãozinho e quem vendeu foi o Eberlin. Excelente negócio para a Ponte. Parabéns a ambos, ao Tiãozinho e ao Eberlin. Agora, o que o Coral falou aqui, o que também a gente bate na tecla, nós que somos a Crônica Esportiva, é se todos
os dirigentes de clube fizessem o que o presidente do Fortaleza veio a público e fez, olha, seria muito mais fácil e muito mais claro, límpido, cristalino para todo mundo. Porque normalmente o que acontece, como você disse, Carlos, mas aqui em Campinas não se faz. Não é só aqui em Campinas, não. A grande maioria dos clubes fazem, Coral, por exemplo, não fazem, não coloca números que nem o presidente do Fortaleza fez, escancarou tudo. É, transparência, né, André? A transparência, a chamada transparência, essa que é a palavra. Então, parabéns ao presidente do Fortaleza, parabéns ao tiozinho que comprou o Moisés e parabéns ao Eberlin pela venda e a negociação ótima para a Ponte Preta. É isso, com relação ao Moisés, 26 anos de idade e o português, claro, né, Corsato, foi fazer o pé de meia dele no México. Exato, tá certo, Moisés tá certo. Ele poderia jogar em times maiores, né? Que expressão Fortaleza eu já reputo que é um time de expressão no futebol nacional. Vai ganhar dinheiro, ele tem 26 anos de idade, tem que ganhar dinheiro mesmo, tá certo o Moisés, é um cara muito do bem, é um cara sensacional, a torcida da Ponte adora o Moisés e tomara que ele faça muito sucesso lá pelos lados do Cruz Azul, viu, o Coral? É isso, passando aqui pelas redes sociais dos canais Futebol Interior, no Facebook conosco, o Joel da Silva mandando um abraço, sempre conectado, e no YouTube passando rapidamente, Osmar Dangar por aqui, o Osmar faz até um trocadilho, eu vou soltar no ar, ó. Ele diz o seguinte, esse jogo começa no final da tarde e no começo da noite, portanto nada de sol, ninguém vai mirar sol. Tá aprovado, Corsato? Boa, essa tá legal, ficou legal, gostei. Foi bom, conosco também o Carlos Lemos Matozinho, Gustavo Carvalho por aqui, Edson Cláudio. Edson, fique conosco aqui, viu? Sua audiência é sempre muito boa aqui pros canais Futebol Interior. A gente fica feliz se você continuar, tá sempre bom. Também José Maduro conosco manda o seu recado, desejando boa tarde, boa transmissão a todos. E até o Carlos Lemos aqui, ó. Fica, Edson Cláudio, não vai embora não, fica aqui conosco. Francisco, nós falamos aí do Moisés, também o Eliel já foi repercutido por aqui. No seu ponto de vista, com relação à equipe do Mirassol, que é um confronto muito importante para eles também, porque se vencer, muito possivelmente, a depender de alguns resultados, mas a equipe termina a 10ª rodada no G4. Qual vai ser a principal dificuldade da Ponte para furar ali essa zaga da equipe do Leão? Wendel, a partida ela é muito complexa, né? O Mirassol em casa vai vir para cima da Ponte, ele não vai ficar aguardando da Ponte, isso é fato. O Mirassol tem alguns jogadores que eu gosto muito, um deles é o Chico. A Ponte já teve interesse nele, né, Carlos? Acho que uns 2 anos atrás. Sim. Eu reputo como um grande jogador. O japonesinho, muito, né? Japonesinho bom de bola pra coreano. Gostaria muito de vê-lo jogando aqui. Chicoquinho o nome dele, Exato. Né? Gente, o importante é que ele tem um zoinho fechado. Mas ele é bom de bola, hein? Mas joga muito. Ele é muito Será bom. Será que ele é parente do Kim Jong-un? Ele joga muito. Eu gostaria de vê-lo na Ponte. Hoje nós vamos ter, Wendel, um Camilo do outro lado, que aqui na Ponte, infelizmente, não foi o que nós aguardávamos, né? Tem vários ex-Ponte aqui, né? Tem o Guilherme Piro também, que passou por aqui. Lateral esquerdo. O Negueba também é aquele do Flamengo, não é, Carlos? Não, é outro. Eu vou puxar aqui, mas não é o mesmo, não. É o outro. Não. Ele já senão seria teria passado aqui também. Mas assim, de um modo geral, é uma boa equipe. Assisti um jogo do Mirassol já esse ano na Série B. Se eu não me engano, foi contra o Avaí. É um time que joga e é difícil de enfrentar. Não dá nada de graça. Mas a Ponte, Wendel, até pelas palavras do Eberlin, eu acredito que nenhum presidente em sã consciência diz que seu time vai brigar pelo acesso para estar entre os 4 se ele não tiver confiança no que ele está fazendo. Tenho minhas críticas, tem coisas que eu não concordo, mas uma coisa, todos nós, Ponte Preta, temos que dar a mão à palmatória. Normalmente, o que ele promete, ele cumpre. Então, eu hoje, reputo, gostei da zaga da Ponte, não aprovava de forma nenhuma uma mudança hoje para trazer Arthur para a zaga, não tem essa necessidade não. Eu acho que essa dupla de zaga para o jogo de hoje vai estar perfeita. Não mexe no Arthur, deixa ele na dele, que vem fazendo também. O Arthur nessa passagem pela Ponte Preta, para mim ele já tinha ido razoavelmente bem na primeira, mas a segunda agora, essa passagem do Arthur nesse momento na Ponte, para mim ele crava o nome dele na história da Ponte Preta. Jogando muito, não só como lateral,
como zagueiro, um jogador que amadureceu muito, tem um posicionamento extremamente inteligente em campo, ganhou o torcedor, essa é a grande realidade. Hoje é um dos nossos ídolos, com certeza. E acho a Ponte para a partida de hoje equilibrada. Tô com o Carlos, eu pouparia o Elvis, gente. Mas, se você poupar o Elvis, você perde também algo muito importante no time da Ponte, Wendel. Eu continuo... você vai perder o setor de direção, né? O Elvis é o cara diferenciado. Até vou tomar um minutinho a mais aqui, Carlos, porque eu vi você falando na hora da macaca lá e eu estava acompanhando na segunda-feira, que eu estava em trabalho, Carlos, mas deu para acompanhar um pouquinho. E eu queria pedir ao torcedor ponte pretano, a você, ponte pretano de coração, a gente não tem um jogador, e muitas equipes no futebol brasileiro hoje não tem um Elvis. A gente não tem que ficar preocupado que o Elvis tem que correr em campo. A bola tem que chegar no pé do Elvis. Porque a bola no pé dele, ele sabe o que ele faz. O Elvis, gente, é impressionante. O aproveitamento dele com a bola nos pés é fantástico. O jogo passado, Carlão, até teve na hora da macaca, um torcedor nosso que falou que ele tinha só os 3 dedos, né? Rapaz, é espetacular. As bolas que o Elvis toca, a maneira do Elvis jogar, a inteligência, o time estando descansado, tivéssemos mais opções ofensivas, o Elvis iria deitar e rolar. O que a gente precisa hoje é ter um jogador para poder fazer um revezamento com o Elvis, para a gente não estourar o Elvis. Não dá mais, com a idade dele, a gente quer que ele jogue 90 minutos todas as partidas do campeonato. Isso já aconteceu com o Cajá, aconteceu na época que o Adrianinho estava aí, era o Guto, né, Carlos? Que era o treinador? Sim. Então, o Guto jogava 45 minutos com o Adrianinho e 45 com o Cajá. Era isso que nós precisávamos ter hoje. 32 anos para o Elvis. Então, estamos pedindo demais, né? Para mim, hoje já marcou o nome na história da Ponte, foi o responsável pela campanha da Série 2, o pênalti final foi dele, nos deu o título, e essa história, não deve bater mais pênalti, calma, gente. Vamos devagar, ele sabe o que faz com a bola parada. Gostei da medida aí no último jogo, né, Carlos? O Pablo agora está sendo o primeiro batedor, Matheus Jesus o segundo e o Elvis vai ficar em terceiro. Sim, sim. Eu, honestamente, espero que não chegue no Matheus Jesus. Eu não gosto do Matheus Jesus batendo pênalti, tá? Já vou falar já, eu não gosto. O Pablo bem, tudo ok, e espero que o Elvis se recupere logo dessas questões físicas dele, né? Ele precisa de mais descanso, gente. Porque é o cara do time da Ponte Preta. Frank, uma pergunta a você. Hoje você diz que o ideal seria o Elvis jogar 45 minutos e os outros 45 minutos, na sua opinião, quem seria hoje o substituto do Elvis que poderia fazer esse revezamento com ele? Na verdade, no elenco da Ponte nós não temos, com as mesmas características não. Mas o Cássio Gabriel merece mais oportunidades no elenco da Ponte. É só isso que eu falo. E, de vez em quando, eu sou meio professor Pardal. Eu queria ver o Filipinho de meio armador. Tá certo. Então esse Francisco, agora eu quero saber do André Luiz. Antes, só passar aqui do Mundial também. O Brasil, depois que fez o gol com o Matheus Nascimento, ficou 2 minutos à frente. Porque o Shibil do Israel empatou a partida 2-2, término já da primeira prorrogação. Daqui a pouco, os últimos 15 minutos, se continuar empatado, a partida vai para os pênaltis. André Luiz, quero saber da ficha técnica. Ponte Preta, Mirassol já definidos, equipe de arbitragem, tá tudo ok aí? Definidos, Ponte Preta, Mirassol, arbitragem, tudo na pedra, meu caro Wendel Coral. Então em Campinas, 4 horas mais 52 minutos, daqui 30 segundinhos, a ficha técnica completa do jogo com o repórter André Luiz. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Anote aí, torcedor Ponte Pretano. Seu técnico Felipe Moreira definiu. Você confere aqui na Rádio F Canais Futebol Interior.
Escalada e definida a Associação Atlética Ponte Preta no sistema 4-4-2. Vai a campo com o Kaique França, o goleiro número 12. Na ala direita, 14, Luiz Felipe. A zaga central, 3, Edson. Com a 4 no costado, quarto zagueiro é Tomás Kaique. E na ala esquerda, 15, Arthur. O meio campo da Macaca começa com 8, Felipe Amaral. 5, Leonaldi. 20, Matheus Jesus. E 10, o craque, capitão do time, Elvis. E à frente, 11, Pablo Diego. E 19, Gé. Olha o repeteco da Macaca de Kaique França, 12, Luiz Felipe, 14, Edson, 3. Tomás Kaique, 4, Arthur, 15, Felipe Amaral, 8, Leonaldo, 5, Matheus Jesus, 20, Elvis, 10, Pablo Diego, 11, Gé, 19. No banco, Luan, Mailton, Dudu, Eliel, Thiago, Eduardo, Guipira, Samuel, Cássio, Gabriel, Júnior Tavares e Ramon. Ponte Preta, que é a 15ª colocada, como visitante até aqui 4 jogos, 2 empates, 2 derrotas. Ao todo, na Série B, 9 jogos, 2 vitórias, 4 empates e 3 resultados negativos. Com 10 pontos, com relação à disciplina, a Ponte Preta tem 34 cartões amarelos, 4 cartões vermelhos. É o time mais indisciplinado da Série B. Macaca marcou 6 gols e sofreu 10. O artilheiro é o Pablo Diego, com 2 tentos marcados. Próximo jogo da Ponte, terça-feira, dia 6, a partir das 7 horas da noite, contra o ABC no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Futebol Interior. É o Mirassol Futebol Clube, o Leão da Noroeste, escalado e definido pelo técnico Mozart. Vai a campo com Alex Muralha, o goleiro número 1. Na ala direita, 2, Lucas Ramon. A zaga central, 3, Thalisson Kelvin. Com a 4 no costado, o quarto zagueiro é Luiz Otávio. E na ala esquerda, meia dúzia, Guilherme Biro. O meio campo do Leão da Noroeste vem com 5, Yuri. 7, Chico. 8, Gabriel. E 10, Camilo, capitão e craque do time. E à frente, 11, Negueba. E 9, Christian. Olha o repeteco do Mirassol de Alex Muralha, 1, Lucas Ramon, 2, Thalisson Kelvin, 3, Luiz Otávio, 4, Guilherme Biro, meia dúzia, Yuri, 5, Chico, 7, Gabriel, 8, Camilo, 10, Negueba, 11, Christian com a 9. No banco, César, Renier, Rodrigo Sam, Flávio, Manuel, Silvinho, Leandro Vilela, Cauã, Danielzinho, Juninho, Heitor e Darley. Mirassol, que até aqui como mandante em 5 partidas, tem 3 vitórias, um empate, apenas uma derrota no geral em 9 jogos. São 5 triunfos, um empate e 3 derrotas. Com 16 pontos, é o 6º colocado. Com relação à disciplina, 25 cartões amarelos, apenas um vermelho. Marcou 9 gols, sofreu 6. O artilheiro é o Gabriel, com 3 gols marcados. Próxima partida, quarta-feira, dia 7, a partir das 9h30 da noite, contra o CRB, no estádio Rei Pelé, em Maceió. Arbitragem. Apita o jogo, Leandro Pedro Voaden. Ele será assistido pelo assistente 1, Micael Stanislau, ambos do Rio Grande do Sul. Assistente 2, Henrique Neu Ribeiro, de Santa Catarina. Quarto árbitro, Tiago Loureiro de Matos, de São Paulo. E o árbitro de vídeo, Paulo Renato Moreira da Silva Coelho, do Rio de Janeiro. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Aí, portanto, você conferiu aqui nos canais Futebol Interior a ficha técnica completa com o repórter André Luiz, quase tudo pronto no estádio José Maria de Campos Maia. Em 2 minutinhos, a bola vai rolar para Mirassol e Ponte Preta. Leandro Pedro Voaden, experiente, árbitro gaúcho, em mais uma partida da Ponte Preta nesta Série B. Uma rápida passada aqui no placar ao vivo do canal Futebol Interior. Série B do Campeonato Brasileiro, Juventude faz o segundo. 2-1 contra o Avaí, é o 4º resultado positivo desde que chegou. Thiago Carpini vai conquistando a 4ª vitória. No Mundial Sub-20, o Brasil levou a virada. Agora Israel 3, Brasil 2. Seleção brasileira tem aproximadamente 10 minutos para tentar levar a partida para os pênaltis. Mas a partir de agora, eu passo o comando dessa jornada esportiva para o narrador
Carlos Corsato com todas as informações e eu, Wendel Coral, volto no intervalo para comandar o Intervalo FI. Corsato, agora a bola é sua. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, 10ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Ponte Preta em campo, no Maião, em Mirassol. A bola vai rolar e você, torcedor, vai se ligar comigo, torcedor, com todo o timaço aqui dos canais Futebol Interior. Ponte toda de branco, faixa preta no peito. O Mirassol todo de amarelo. Pessoal que tá com a gente aqui nos canais Futebol Interior, o Gustavo Carvalho tá ligado com a gente, Carlos Lemos Matozinho também ouvindo, Edson Cláudio também ligado, grande abraço, revisão de carro e bike, ó, aqui no YouTube. Sumaré está com a macaca, manda um abraço para o Roberto, Paulo Minoso, Márcia e Sônia. Osmar Dangar, esse jogo começa no final da tarde, isso aqui foi o que o Coral leu agora há pouco, né? O Edson Cláudio também tá ligado com a gente, valeu, obrigado. José Maduro, vamos sofrer outra vez, sofrendo aqui agora com a seleção que tava empatando, agora o Coral já informou que tá perdendo. Posse de bola no primeiro tempo do time da Macaca, rapaz, tem bastante gente de amarelo, hein? Bastante gente de amarelo. Daqui a pouco o nosso repórter, o Pedro Lino, está no estádio, o Maião, e vai trazer informações lá de tudo que está rolando nos bastidores e também vai pegar a palavra do técnico da Ponte Preta, Felipe Moreira. Vai começar o jogo. Obrigado você que está com a gente em casa, no carro, no trabalho, no FM em 102.5, 98.5, Leandro Pedro Voden, 47 anos. Ele é agente de esportes, vai autorizar o início da partida. Ele já autorizou o início, mas tem aquilo, né? Tem aquela movimentação, né, sobre o racismo dos jogadores, né, colocando a mão na boca, jogadores de futebol. Isso é muito importante. Isso é importante demais. Bola rolando, apita o árbitro. Agora sim, tem bola rolando no campo da FI. E você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Ao meu lado o Wendel Coral, ao meu lado o Frank Francisco, também o André Luiz, o repórter feliz, o Pedro Lino, está lá no Maião, daqui a pouco vai trazer as informações pra gente. O Eduardo Rodrigues, o Bolacha, também tá ligado aqui nos canais Futebol Interior. O Marcelo Borges, abraço para todos, ótima transmissão. Chateado com a Chape, né, Marcelão? Pois é. Ontem perdeu para o Ceará, mas fica tranquilo que a Chape é forte e vai se recuperar na competição. Trabalha a bola o time do Mirassol, todo de amarelo, bola com o Chico. Chico na ponta esquerda para Guilherme Biro. Veio na ponte, jogou muito pouco. Troca a bola para Camilo. Camilo, capitão do time, tá voltando ao time o Camilo, né? Ele que estava no banco de reservas, o Moser vinha jogando com 2 volantes. Agora tem só um, o Yuri no time. Ele volta a bola para Luiz Otávio. O zagueirão joga camisa número 4, vira o jogo, trabalha a bola para Thalisson Kelvin. Já passou aqui pelo futebol de Campinas. Ele vira o jogo, trabalha a bola aqui para Gabriel. Gabriel volta essa bola aqui um pouco mais atrás na ponta direita. Trabalha a bola para Lucas Ramon também. Passou pelo futebol campineiro. Jogou no Guarani. Ele volta essa bola aqui para o Kelvin. Kelvin para Biro. Biro vem jogando. Vem Leonardo na marcação para cima dele. Faz o passe, abre o jogo, toca a bola para Chico. Chico para Camilo. O Camilo aqui já levou um cutucão ali do Luiz Felipe. Volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Bola para Yuri. Vem tabelando bola aqui o time do Mirassol. Trabalha a bola com o Camilo. Camilo sabe jogar, o Camilo tem que marcar ele. Bola pela direita. Trabalha a bola para o Chico na marcação, Luiz Felipe. Voltando ao time hoje. Mete o pé na bola. Joga a bola para a lateral. 2 minutos passados do primeiro tempo. 0 para Ponte, 0 para o Mirassol. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior e também na Essência FM. E o Luiz Felipe ficou de vencido, virou. Trabalhou bola para o Biro. Tentou tocar para o Camilo. Chega a zaga da Ponte. Rouba essa bola, Matheus Jesus, e já põe bola aqui na ponta esquerda, bola pro Gé. Vem o 19 da Macaca, vem o Gé. Último gol dele foi no derby. Gé na ponta esquerda, 2 da marcação pra cima dele. Vai tirar pra cá, vai tirar pra lá. Chega a zaga da equipe do Mirassol. Rouba essa bola o time do Mirassol. A bola voltou com o Lucas Ramon, toca a bola aqui pro Gabriel na ponta direita. Ele vira o jogo, trabalha a bola lá pra Lucas Ramon. Um sol pra cada um. Vira o jogo, trabalha na ponta pra Lucas Ramon. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Pega na zaga da Ponte e sai. Mas o árbitro tá dando escanteio. Escanteio é o primeiro do jogo pro time do Mirassol. Lado direito, canto alto da sua tela, canto alto do seu televisor. Vai, André Luiz. O último toque foi da zaga da Ponte, linha de fundo, é o primeiro escanteio do jogo, o primeiro do Mirassol. Vem para a cobrança
o time da Leão da Noroeste. Vem Camilo pra bola, levantamento, cruzamento na boca do gol, sobe a zaga pra tirar. Tira a zaga da equipe da Ponte, a bola volta aqui pro Elvis. Elvis empurrou o jogador da equipe do Mirassol. Mirassol levou vantagem, a bola aqui pelo meio, sai jogando, a Ponte não marca. A bola volta aqui pela ponta. Trabalha o time do Mirassol. Levantamento aqui era pro Christian, camisa número 9. Ele toca na bola, vai correr aqui atrás do Luiz Felipe. Luiz Felipe vem na bola, a bola saiu para a linha de fundo. Tiro de volta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani. Prédios com alto padrão tecnológico. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Vai lá no YouTube, deixa o seu like, manda o seu like pra gente, pode mandar coraçãozinho também, agora você pode mandar até coração, no YouTube. Que bacana, Carlos Lemos Matozinho tá com a gente, o Coral tá no Facebook, hein? Qualquer coisa, o Facebook é com o Coral, hein? Elvis não tem que bater pênalti, só bola parada, falta e escanteio. Vai fazer gol olímpico, correndo sim para armar a equipe e produzir lançamentos e não correr para marcar. Aí a grande diferença. O Marcelo Venâncio tá dando boa tarde para todo mundo e o Chico desce aqui na ponta esquerda. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, na Essência FM em 102,5, 98,5. Você que tá com a gente no rádio, muito obrigado pela audiência. Olha o Luiz Otávio, ó. É o passe ali pela ponta direita para o Lucas Ramon, ele colocou a mão na cabeça. Deu tudo errado pro zagueirão da equipe do Mirassol. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovos Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Vai participando, mandando mensagem pra gente no YouTube, no WhatsApp 989893526. Chico, passa a linha que divide o gramado aqui pelo setor de ponta esquerda, ele toca a bola pro Camilo. Camilo vem na marcação boa, rouba bem a bola, o time da Ponte sai jogando, bola aqui pro campo de ataque, o Elvis tentou tocar pro Gé. Chegou a zaga da equipe do Mirassol pra tirar a bola, volta aqui pelo meio, trabalha a bola com o Gabriel. Gabriel vira o jogo, toca a bola pro Yuri. Yuri no círculo que ele vira o gramado, o Mozart pede pra ele virar o jogo lá na ponta direita. Não foi o que ele fez não, tocou aqui na esquerda, toca a bola pro Chico, vem Leonardo, marca pra ele. Pô, tem 3 jogadores pendurados aqui no time titular, Kaique França, Edson e Elvis. Rapaz do céu, bola pelo meio, volta a bola, vem Camilo na ponta esquerda, trabalhou pra Guilherme Biro, olha o Chico ali, tá na grande área, Biro pra bola, levantou, tocou na boca do gol, passa por todo mundo. Vai ficar lá na ponta direita, lateral pra Ponte fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Vou pedir pro Coral depois no placar ao vivo, além do jogo do Brasil, parece que tem pênalti lá pro Israel, depois dá uma olhada quanto é que ficou lá a Bezinha. Estávamos transmitindo no Rio Branco e União Barbarense há pouco, você ouviu todo o primeiro tempo na voz do Zé Flávio Escavaza, com o pessoal da Luzes da Ribalta. Trabalha a bola o time do Mirassol, todo de amarelo aqui pela ponta, é o Chico que vem na bola, o Luiz Felipe já tocou no Chico, a bola voltou para Guilherme Biro, vai fazer o lançamento, muito forte, o Kaique França deixa a bola passar, ela passa, vai embora, linha de fundo. Informação. Tiro de volta para a equipe da Macaca fazer a cobrança. Informação no ar. Como você bem disse, além do Elvis e do Edson que estão no jogo e o Kaique, são 3, o Felipinho hoje está fora e o Cássio Gabriel, que está no banco de reservas, também está pendurado com 2 cartões amarelos. Informação para a Construtora Patriani. Aliás, o Cássio Gabriel está pendurado desde antes do derby, né? Porque o Cássio Gabriel está pendurado, jogador da Macaca. Trabalha a bola Ponte lá na ponta esquerda. Quem sabe agora? Bola pra Macaca. É o Gé que tá com a bola. Ele faz o passe, abre o jogo. Trabalha a bola pelo meio. Bola pro Arthur. Arthur retrocede essa bola pra Elvis. Elvis pra Arthur. Na ponta esquerda. O Gé não tá na grande área. Vem pro cruzamento, levantamento na boca do gol. Chega Yuri. Não deixa a bola sair para a linha de fundo. E aí o Lucas Ramon não consegue pegar. Ela sai para a lateral. É lateral para a Ponte fazer a cobrança lá pelo setor de ponta esquerda. Amanhã tem Guarani, CRB e Guarani. Lucas de Souza vai transmitir o jogo aqui nos canais Futebol Interior. E amanhã jogo com imagens, hein? Nadali também, fique ligado. Trabalha a bola o time da Macaca. Bola com o Felipe Amaral. Fez o passe no meio. É pro Gé. Briga boa ali. Gé e Luiz Otávio. Vem Gé, Luiz Otávio. Melhor para ele. Ganha essa bola para a equipe do Mirassol. Trabalha a bola aqui na ponta esquerda. Bola para Guilherme
Guilherme Biro. Biro trabalha a bola aqui pro Chico. Chico volta a bola para Luiz Otávio. Vem o camisa número 4 da equipe do Mirassol. Toca a bola para Thalisson Kelvin. Thalisson Kelvin. Vem na marcação ali para cima dele o Gé. Ele vira o jogo na ponta esquerda. Vem buscar aqui o meio campo o Chico. Tudo começa com o Chico aqui na esquerda. Bola pro Guilherme Biro. Biro para Camilo. Camilo para Biro. Vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Rasteirinho, Kaique. Tá dando um mole demais aqui pela direita, cruzamento do Guilherme Biro. Boa defesa do Kaique, França todo de vermelho ali, André. E pelo setor esquerdo, a primeira boa descida do Mirassol. Como você bem disse, o Guilherme Biro acabou cruzando a bela defesa do Kaique França, postado junto ao poste direito. Já repouso, continua 0-0 em Mirassol. Informação para Iga Atacado. E aí, Coral? Carlos, Israel acaba de perder o pênalti, faltando 6 minutos para o fim. Então a seleção brasileira segue perdendo 3-2. O goleiro do Brasil, que hoje é o Kaique, ele que joga no Palmeiras, da equipe sub-20, acabou fazendo a defesa. O Brasil então tem 5 minutos para empatar a partida e levar para a decisão dos pênaltis. No momento, o Brasil está sendo eliminado do campeonato do Mundial Sub-20, que está sendo disputado na Argentina. A Argentina que já foi eliminada, né? Essa é a fase antes da semifinal. O Brasil está perdendo para Israel. Trabalha a bola o time do Mirassol. Bola aqui pela ponta, bola para o Yuri. 9 minutos passados, primeiro tempo de jogo. Esse é o 15º confronto entre as equipes na história. Trabalha a bola, vem ali o time do Mirassol. Bola com o Chico. Chico trabalha a bola na ponta esquerda. Já virou, fez o passe pelo meio. Trabalha a bola para o Yuri. Yuri toca a bola para Gabriel. Olha o Gabriel. Gabriel que tem base no Flamengo. Na ponta direita ele vira o jogo. Estava no CSA. Foi rebaixado com o CSA para a Série C em 2022. Bota a bola para Lucas Ramon. Lucas Ramon já trabalha essa bola aqui para a equipe do Mirassol. Trabalha para o Thalisson Kelvin. O Thalisson vira o jogo para Lucas Ramon. Fez a finta, virou, tocou para o Gabriel. Gabriel na ponta para Ramon. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Kaique. Sai do gol para ficar com ela o goleiro da Ponte, André. E no bom cruzamento pelo setor direito, o Kaique França se antecipou, fez a defesa. Mais uma defesa do goleiro da Ponte, continua 0-0 no Maião. Informação para Store Colchões. Para você ligado aqui nos canais Futebol no Interior, vai participando com a gente. Você no YouTube, você no Facebook, no Rumble e também no FM em 102,5. Obrigado pela audiência para toda a região de Campinas. Você em 98,5. Amparo, Circuito das Águas. Todo o pessoal ouvindo a gente. Aqui é Futebol Série B, Campeonato Brasileiro. E amanhã tem mais Guarani CRB. Em Ponte, bola com o Elvis. O Luiz Felipe passa, pede na ponta direita o passe para ele. Quando levantou o pezão para buscar a bola, o Luiz Felipe não conseguiu pegar. Que coisa horrorosa, hein, André? Ah, não conseguiu, perdeu o tempo da bola, saiu com bola e tudo pela linha lateral. Lateral para o Mirassol, mas olha a Ponte. E vem Ponte, ganha essa bola, Elvis, chuta Elvis. Perna direita, vai queimada ali, bateu pro gol. Pra fora ela saiu. Bola passou, foi embora, bateu ali na faixa da torcida jovem presente lá no estádio Maião, hein, o André Luiz? E na boa jogada do Gé, ele fez a parede, serviu a Elvis e disse, faz, chutou forte o camisa 10 da Ponte, porém de perna direita sobre a meta do goleiro Alex Muralha. Tiro de meta para o Mirassol, continua 0-0 no Maião. E o Mirassol desce, bola aqui com o Camilo, capitão do time, camisa número 10, volta essa bola aqui pro Guilherme Biro, vem o Guilherme Biro, 11 minutos 30 segundos passados, primeiro tempo, tá 0-0, Camilo trabalha a bola ali pro Chico, falta. Luiz Felipe, pra mim foi falta, o árbitro não deu. O Voaden não deu, 47 anos. Voaden que já apitou um jogo da Ponte nesta Série B. Apitou Ponte e Criciúma. 1 pra Ponte, 2 pro Criciúma. Vem Ponte, bola pro campo de ataque. É pro Pablo Diego, saiu na cara do Muralha. Vai queimando ali, bateu pro gol, Muralha! Defendeu o goleiro. Mas levanta aqui o Bandeira. O Michael, ou Michael, vou de Michael Stanislau, do Rio Grande do Sul, 34 anos, anotando o impedimento. Se não tiver impedido, o Pablo Diego perdeu um gol feito, hein, André? Perdeu um gol feito, mas como você bem disse, o Michael Stanislau levantou o seu instrumento de trabalho, impedimento marcado a favor da equipe do Mirassol, continua 0-0 Maião. Informação para Shimozono Mega Sorte e Loterias. E atenção, torcedor de futebol do Brasil,
Tá na hora de girar tempo e placar do futebol pra você. Chegamos a 12 minutos 30 segundos passados. Primeiro tempo. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite, porque o tempo passa. 32:20 pra terminar o jogo no primeiro tempo no Giro do Giro. Eu giro que giro o placar do futebol pra você já, porque vem Mirassol, cruzamento, levantamento, passa, vai embora. Linha de fundo, tiro de volta pra Ponte. No Maião, 10ª rodada Série B, Campeonato Brasileiro. Mirassol, Ponte, tudo igual. 0-0, placar ao vivo, futebol no interior. Vai, Coral! Pelo Mundial Sub-20, o Israel perde o segundo pênalti em 2 minutos. Agora a bola foi pra fora, trocou o batedor, não deu certo, 3-2. Instantes finais, o Brasil sendo eliminado. E pela segunda divisão do Campeonato Paulista, terminou no estádio Décio Vita. Rio Branco 0, União Barbarense 1. União Barbarense agora é o vice-líder do grupo 4. Essência, a frequência da vida. Essência. Carlos Costa. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol no Interior. Vem Mirassol, não dá chance pra Ponte, hein? Vem o Chico, cruzamento, Luiz Felipe. Bola bate nele, vai embora, linha de fundo, escanteio, segundo pro Mirassol, André. No cruzamento do Chico, que está fazendo um salseiro por ali em cima do Luiz Felipe. Último toque do camisa 14 da Ponte, a bola pela linha de fundo. Escanteio, lado esquerdo, favorece o Mirassol, continua 0-0 Maião, informação para Ovo Satoshi. Eu não vi direito o replay lá, mas eu não achei que estava impedido lá o Pablo Diego aquela hora não. Escanteio para a equipe do Mirassol, Camilo pra bola, levantou, rasteirinho. Quase que o errado dá certo. No momento ele cobra alto, mas aí furou alguém lá, a zaga da Ponte chega para tirar o Frank. Fala do jogo aí, meu querido, 14 primeiro tempo, 0 Ponte, 0 Mirassol. Carlos, o Mirassol ele tenta propor o jogo, né? Tenta dar uma apertada na Ponte. Mas a Ponte hoje tá bem colocada em campo, Carlos. Tem que tomar muito cuidado e vigiar bem esse lado esquerdo aqui onde o Camilo tá. Chamar um pouquinho a atenção do Luiz Felipe, que tá dando bobeira, né? E agora um vacilo aqui na zaga, Carlão, olha lá. Lateral para a equipe do Mirassol, fazer a cobrança, Camilo, trabalha a bola para Gabriel, Gabriel volta essa bola aqui pro Chico, Chico pro Biro, é o Guilherme Biro, ninguém marca, o Guilherme Biro, meia dúzia, quase 15, daqui a pouco o Bolacha vai marcar 15 passados do primeiro tempo, bola para a equipe do Mirassol aqui pela esquerda, a bola acaba saindo, último toque do jogador da Ponte, lateral, Gabriel, bate o arremesso manual, ele toca a bola pro Chico, vem cruzamento, é pro Christian, Filipinho na marcação, chega para tirar ali, é o Felipe Amaral, né? Felipe Amaral, quando começou a gente até chamava de Filipinho, mas agora não dá mais porque tem o Filipinho no time da Ponte, o árbitro tá dando um lateral para a equipe da Ponte. Canais Futebol no Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Deixa eu abraçar aqui o Joel da Silva, mandou áudio aqui, Joel, não consigo ouvir na transmissão no WhatsApp, manda mensagem de texto que a gente abraça você, tá bom? Obrigado pela audiência. Vem ali, Matheus Jesus, trabalha a bola na ponta esquerda pro Arthur, cruzamento por baixo, chega a zaga da equipe do Mirassol, tira, o Chico perdeu, a bola sobrou pro Gé, vai queimar dali, bateu pro gol, pra fora. Bola passa, vai embora, o Leonardo não gostou, né, do que fez o Gé, o Elvis aplaudiu, primeiro ele perdeu a bola, depois ganhou. Tentou sozinho ali o Gé, mas o chute saiu todo torto, hein, André? O detalhe é que o Chico não conseguiu dominar. A bola sobrou pro Gé, que girou, mas girou muito, perdendo o ângulo do gol. Chutou à direita da meta do goleiro Alex Muralha. Continua 0-0 Maião. Informação para Pizzeria Papagaios. O Pedro do Matão em Sumaré tá ligado com a gente. Tá dizendo que a Ponte vai ganhar de 2-0. O Marcelo Venâncio também tá com a gente. O Dilson Roberto, bola queimando nos pés da macaca, coloca ele aqui no YouTube. O Carlos Lemos Matozinho, se o Gé passa, seria gol, tá dizendo Facebook. Ele aqui, vai. Facebook conosco, Fernandinho Franco de Oliveira, bora Ponte, vamos trazer os 3 pontos a Campinas. Você participa através das nossas redes sociais ou também do WhatsApp, o telefone tá na tela, DDD 19 98989-3526. Elvis trabalha a bola pra Ponte, vira o jogo, toca a bola pra Felipe Amaral. Felipe Amaral tentou fazer o passe ali pro Matheus Jesus. Na verdade, o passe não era pro Matheus Jesus, era pro Arthur. Aí o Matheus Jesus jogou na bola, perdeu. Recuperação de bola pra equipe do Mirassol, que desce bola aqui pelo setor de ponta esquerda. Bola pro Chico, já passou o Guilherme Biro, o Camilo também pediu. É o Christian que tá na jogada, falta. O Voaden marca a falta, o Tomás Kaique sai da grande área, falta perigosa pro time do Mirassol. Canais Futebol no Interior, aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento.
Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Falta frontal pro gol do Kaique França aí, hein, André Luiz? Frontal para a meta do goleiro da Macaca. Providencialmente, o Tomás Kaique acabou cometendo a falta. Frontal, chega por ali o Chico, também o Camilo, também o camisa número 8, que é o Gabriel. Lance de perigo, a meta do goleiro da Ponte, continua 0-0 Maião. Informação para Café Canecão. Chico para fazer a cobrança, o 7, o Camilo também, o meia dúzia, o Guilherme Biro também tá por lá. É o Chico que vai pra bola pelo jeitão. Bateu, pegou na barreira, saiu o Ningri fundo. Escanteio pro Mirassol, André. Último toque, acabou batendo na barreira da Ponte, foi embora a linha de fundo, é lado esquerdo. Mais um escanteio para o Mirassol, a bola bateu na cabeça do Jeff, foi pela linha de fundo. O Mirassol desce e continua 0-0 Maião. Abraçando aqui o Claudinei Corsi, rapaz, tá em Jaguariúna, ligado em 102.5, Gabriel pra bola, levantou, fechado na boca do gol, toque de cabeça pra fora. Christian meteu a testa nela, ela saiu de fundo, subiu sozinho ali, hein, André? No meio da zaga da Ponte, ninguém acompanhou o Christian, que girou e cabeceou. Kaique França apenas olhou, a bola passou rente, o poste esquerdo foi embora. Tiro de meta para a Macaca e um forte abraço ao amado mestre Claudinei Corsi. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Você participando com a gente, vai mandando mensagem aqui no nosso WhatsApp 989893526. Pode participar também pelas redes sociais, YouTube, Facebook, fique à vontade, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. O Osmar Dangar aqui no YouTube está perguntando, depois de ótimas apresentações, por que o Mailton não está entre os titulares? É opção técnica, opção do Felipe Moreira. Né? Acho que todo mundo entende que o Mailton teria que ser o titular do time, mas o Felipe Moreira deixa o Luiz Felipe. Aliás, o Luiz Felipe saiu por cartão amarelo, né? Então até talvez por justiça ele coloca o Luiz Felipe no jogo hoje. Bola pro Chico. Chico fez que ia tocar a bola aqui pro Guilherme Bira. Ele voltou essa bola um pouco mais atrás pro Yuri. Vem o camisa número 5 do Mirassol. Camisa bonita essa do Mirassol. Só não é mais bonita do que a da Ponte, mas é bonita. Olha o Guilherme Biro. Que linda finta ali pra cima do Felipe Amaral. Chegou o Leonardo, Camilo. Deixou o pezão, Camilo, hein? Camilo deixou o pezão, hein? Fogo amigo aí, hein, André Luiz? A experiente Camilo acabou deixando o pé. Leonardo levou a pior. Está no gramado, jogo parado, lance defensivo favorecendo a Macaca. O jogador Leonaldi nesse momento está sendo aí atendido. Vamos ver se está tudo ok com ele, com o jogador da Macaca. Continua 0-0 no Maião. Informação para Bebidas Poti. Chamou, falou, Wendel Coral. Uma nota triste, estavam jogando desde as 4h30, River Plate, Defensa e Justiça no Monumental de Núñez. A partida foi interrompida e não vai continuar mais hoje, porque aos 25 minutos do primeiro tempo, um torcedor caiu do segundo anel do estádio e morreu na hora. Meu Deus. Pode ter reflexo, porque na quarta-feira, River Plate recebe o Fluminense no mesmo estádio. Então é uma nota triste, né? O torcedor cai assistindo ao jogo, morre na hora. Então River Plate, Defensa e Justiça, o jogo foi abandonado. Deve continuar numa outra oportunidade. Que pena. Que Deus conforte o familiar desse torcedor. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Ovos Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. A sua vida mais saudável. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. E vem o time do Mirassol, vinha aqui pro campo de ataque, fica pedindo falta, o Chico, o Voaden mandou seguir, segue o jogo, trabalha a bola no meio, bola pro Elvis, Elvis fez a falta ali pra cima do Yuri, mas o jogo segue, bola com o Gabriel, tá na ponta, vai queimar ali, bateu pro gol, pra fora, o Negueba, camisa número 11, bateu pro gol, ela passou à direita do Kaique, foi embora, tem jogador ali da equipe do Mirassol caído, o Thalisson Kelvin na disputa com o Elvis.
Quase o Mirassol chega lá, hein, André? E o Negueba não quis nem saber. Ele veio trazendo no meio de 4 e os jogadores da ponte soltou a perna direita. A bola passou muito rente ao poste direito de Kaique França, que chegou atrasado. Tiro de meta para a ponte, continua 0-0 em Mirassol. Informação para Proni Alimentos. O Joel da Silva tá dizendo que a torcida Ser Ponte tá junto com a gente. Valeu, Joel. Aquele abraço pra você. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. Chegamos a 23 minutos passados do primeiro tempo. 22 minutos para terminar o primeiro tempo de jogo. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Te contei não, placar Série B, Campeonato Brasileiro, 10ª rodada. José Maria de Campos Maia, em Mirassol Maião. Bola rola, Mirassol Ponte, tudo igual, 0-0, placar ao vivo, futebol interior, vai, Coral. Fim de papo na Argentina para o Mundial Sub-20, a seleção brasileira se despede. Israel 3, Brasil 2, o Brasil está eliminado. Israel agora enfrenta o vencedor de Estados Unidos e Uruguai, que duelam amanhã. 9ª rodada de Série A do Campeonato Brasileiro começou há pouco, já no segundo tempo, Fortaleza e Bahia 0-0. E na Série B, Juventude 3, Avaí 2. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Bola pra ponte, na ponta direita pro Gé. A bola acabou saindo linha no fundo. Ele reclama com bandeirinha. Bandeirinha só deu tiro de meta pra equipe do Mirassol. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, o Frank. 24 minutos, 30 segundos passados deste primeiro tempo. Fala do jogo aí, Ponte Mirassol 0-0. Carlos, uma partida feia, né? As equipes ainda estão tentando se encaixar. O que me preocupa na Ponte, Carlos, são essas falhas, essas bobeiras que acontecem, né? O time parece que desliga do nada. Mas é um jogo, a partida em si é muito chata, Carlos. Tá muito estudada, os times estão tentando achar uma maneira para jogar aí. Para mim tá equilibrada, Carlão. Até aqui o 0-0 reflete o que as equipes estão fazendo em campo. Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. Você ligado conosco. Vem a equipe do Mirassol, olha o Gabriel, ele vira o jogo na ponta direita, procurava ali o Lucas Ramon, a zaga da ponte tira a bola com o Arthur toca a bola ali pro Pablo, não, é o Gé, falta em cima do Gé, lá na ponta esquerda, o Voaden para marcar a falta para a equipe da Ponte, campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Proni Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronialimentos.com.br. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vai participando com a gente, mandando mensagem no nosso WhatsApp 989-89-3526. 989-89-3526. Você participa. É falta para a equipe do Mirassol, lateral para o time do Mirassol. Vem Lucas Ramon para fazer a cobrança do arremesso manual. O Voaden mandou voltar. Manda voltar o Voaden, 26 minutos passa. É falta, ele tá marcando a falta. Eu vi que ele tinha marcado a falta, né? Aí bateu lateral, ele desistiu. Ele tinha marcado a falta, mas o Lucas Ramon queria bater lateral. Tá valendo. Ele desistiu. Bola para Luiz Otávio. Luiz Otávio vira o jogo. Toca a bola para Guilherme Biro. Biro toca a bola para Camilo. Camilo vem na marcação. Chegou a zaga da equipe da Ponte com o Luiz Felipe para tirar dali. O Camilo que veio para a Ponte do Mirassol. E depois voltou para o Mirassol. Guilherme Biro trabalha a bola aqui na ponta esquerda. Guilherme Biro que veio para a Ponte Preta junto com o Potker. Vocês lembram ou não? Pois é, veio ele e veio o Potker. Aí o Biro não se deu bem na Ponte Preta não, o Potker virou o que virou e agora tá dispensado lá do Curitiba. Quem sabe, né? Quem sabe o Potker não aparece na Ponte Preta. Será? O salário é muito alto, mas será? O Potker precisa da Ponte e a Ponte precisa do Potker. Na direita, vem o time do Mirassol, o Negueba vai queimar dali, bateu pro gol, Luiz Felipe. Não, foi o Tomás Kaique. Foi no carrinho lá, o zagueirão da Ponte, agora foi bem. E o Felipe Amaral deu o bote errado. Sobe a zaga, subiu o Negueba, a bola sai, vai embora, linha de fundo. Tiro de volta para a equipe da Macaca fazer a cobrança, André.
E se não fosse o Tomás Kaique dar o bote certo, Negueba saía na cara do goleiro Kaique França e, consequentemente, teria grande chance de abrir o placar no Maião. Continua 0-0, informação para Ridier, comunicação integrada. E a Ponte vai tocando bola aqui no campo de defesa, bola com o Edson, Edson toca a bola para Leonaldi na marcação, chegou o Biro, toca a bola para lateral para a Ponte, vai, Coral. Última rodada do Campeonato Francês, Paris Saint-Germain e Clermont Foot jogando no Parque dos Príncipes na última partida de Sérgio Ramos e de Lionel Messi com a camisa do PSG. O jogo faltam ali aproximadamente 20 minutos para acabar, PSG vai perdendo, hein? 3-2 e o Messi segue em campo. Pois é, última partida do Messi como jogador da equipe do Paris Saint-Germain. Informações que o Messi vai seguir o mesmo caminho do Cristiano Ronaldo, né? Al Hilal. Vai lá pro futebol árabe. Vai ganhar pouco lá. Aí que vai ter de televisão transmitindo isso aí. Bola aqui pela direita, trabalha a bola, o time domina só. Bola do Lucas Ramon pro Gabriel na ponta esquerda. A Ponte é frouxa na marcação aqui pela direita. Bola pro Chico, vai queimar dali pro gol. Pingou na frente do goleirão da Ponte. O Kaique França não deu rebote, boa defesa, André. E se deixar o Chico bater, ele bate mesmo. Na intermediária, ele telegrafou, chutou forte de perna direita, bem postado, canto baixo direito, fez a defesa Kaique e já repôs. Continua 0-0 Maião, informação para Jump Esportes. O pessoal que tá com a gente aqui no WhatsApp, gente, manda texto. Tô transmitindo o jogo aqui, não vou conseguir ouvir áudio, né? Mas texto a gente manda pro ar na hora, tá bom? Obrigado todo mundo aí pela participação. Obrigado pela audiência. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. O Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, o Maião, está localizado na Avenida Lauro Lucchesi. Foi inaugurado no dia 9 de novembro de 1995. Segundo informações aqui, tem capacidade para 19 mil pessoas. Segundo informações aqui obtidas do Wikipédia. 19 mil pessoas a capacidade do estádio. Será? Porque tem aqui o maior público, 11.967. Em 2018, Mirassol 0, Palmeiras 2. Acho que não vai tudo isso, então. Liberado. Pode ser capacidade total, mas liberado não é tudo isso, não. Falta pra Ponte. Levantamento na boca do gol. A zaga tira, a bola voltou. Matheus Jesus de bicicleta pra fora. Passa, vai embora. Matheus Jesus de bicicleta, quase a Ponte chega lá, hein, André? Na primeira vez que apareceu o Matheus Jesus no jogo. O rebate da zaga, a bola sobrou para Matheus Jesus, que de voleio acabou chutando, a bola passou à direita da meta do Alex Muralha, só que nada disso estava valendo. O Michael Stanislau já marcava impedimento de ataque da Ponte, me parece que o Gé estava à frente. Lance favorável, Mirassol, continua 0-0 Maião, informação para Restaurante do Dadá. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior na Essência FM em 102,5, 98.5. Chegamos a 31 minutos passados desse primeiro tempo. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite o tempo porque ele passa 14 minutos para terminar o primeiro tempo de jogo. No Maião, em Mirassol, 10ª rodada Série B, Campeonato Brasileiro. Mirassol e Ponte, tudo igual, 0-0, placar ao vivo, Futebol Interior, Essência FM, o Wendel Coral. Juventude segue vencendo o Avaí pelo placar de 3-2 e no Frasqueirão começou no mesmo horário que o jogo da Ponte, ABC e Grêmio Novo Horizontino, 0-0. Mais tarde, às 19 horas, o Vila Nova recebe o Sampaio Correia no Oba. Essência, a frequência da vida. Essência. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. Ô Frank, 31,5, primeiro tempo, fala do jogo aí, 0-0 Ponte Mirassol. Carlos, continua a partida aqui onde o Mirassol começa a achar espaço para jogar, é aqui em cima do Luiz Felipe. A marcação tá muito frouxa, esse lado tá muito desguarnecido. E o Chico, se tiver espaço, deixar ele jogar, ele vai criar problema para a Ponte. A Ponte, Carlos, está tentando viver de uma jogada de contragolpe, né? Só que o time me parece extremamente desligado. Umas falhas assim no setor defensivo que tá assustando, hein? Vem o time do Mirassol. Olha o Gabriel, ele bate forte, vai tentar bater daí, não, a zaga tirou, a bola voltou para Negueba. Negueba vem na marcação, Lucas Ramon Arthur.
mete o pezão na bola, tira, joga a bola para lateral. É lateral para a equipe do Mirassol fazer a cobrança lá pelo setor de ponta direita. Lucas faz a cobrança do arremesso, o Lucas Ramon, ele toca essa bola aqui pelo meio, já trabalha a bola para o time do Mirassol, bola para Negueba. Negueba vira o jogo lá na direita, do canto alto da sua tela pro canto baixo do seu televisor, do seu tablet. Ele vira o jogo na ponta esquerda, bola ali para Biro, tocou bola pro Chico pro Biro pro Chico pro Biro. O Biro sai da ponta, vem pro meio, volta essa bola aqui um pouco mais atrás pro grandalhão, o Luiz Otávio, camisa número 4. Luiz Otávio faz o passe, abre o jogo, toca a bola aqui pelo meio, procurava o Camilo, zaga da Ponte, tira a bola, volta pra Leonaldi. Ponte erra muito passe, hein? Fica pouco com a bola e erra muito passe. A bola voltou pra Luiz Otávio, trabalha a bola na ponta esquerda pro Kelvin. Thalisson Kelvin toca a bola aqui pro Chico, pegou no braço do Luiz Felipe, o jogo tá parado. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Obrigado você pela audiência, 33 minutos e meio, você ligado com a gente em 102.5, 98.5 na Essência FM. Bola pro time do Mirassol. Bola pegou no braço do jogador da equipe da Ponte, né? Mas, cara, pegou no braço, foi falta, mas daí ao jogador falar que o cara colocou o braço voluntariamente, né? Muito em cima, não dá pra fazer nada, não é, André? Não, isso mesmo. E você veja bem que o Tomás Kaique, ele chega para marcar. Ele está com o braço colado ao corpo, agora a bola acaba batendo no seu braço. Falta para o Mirassol, intermediária. Camilo chega por ali na bola, continua 0-0 Maião. Informação para a Construtora Patriani. Vem ali o Camilo para fazer a cobrança. A primeira falta foi o Chico que bateu, ele não tá mais lá. O Gabriel também, camisa número 8. E o Guilherme Biro. Todo mundo por lá. Esse é o 15º confronto entre as equipes. E é inédito, tem o primeiro jogo pela Série B de Campeonato Brasileiro. Todos os outros foram pelo Campeonato Paulista. É o Biro que vai pra bola. Bateu de longe pro gol. Kaique França. 2 vezes pega o Kaique. Veio quente, canto direito, o Kaique foi pra ela, fez a defesa, André. E na bela cobrança de Kaique, do jogador Guilherme Biro, foi para o canto direito, abafou o Kaique França na segunda. Ele fez a defesa em 2 tempos, olha a Ponte. Olha a Ponte, Leonaldi fez o passe em profundidade, era pro Gé, sai do gol, goleiro. Muralha para fazer a defesa. Pega e tira dali, joga a bola pra lateral, é lateral pra equipe da Ponte, fazer a cobrança aqui pela ponta direita, lateral cobrado, tá 0-0 o jogo, 35 minutos passados, 35, toque do Eduardo Rodrigues, o bolacha na mesa de som aqui dos canais Futebol Interior e também da Essência FM, bola aqui pela direita, trabalha a bola, era o Leonaldi que tava na jogada, a bola voltou pro Chico de calcanhar, hein, toca a bola aqui pro Guilherme Biro deu uma cavadinha, tocou a bola aqui pro Christian volta essa bola pro meio, e o Edson deu bobeira, perdeu, olha o Chico, toca a bola no meio, bola pro Camilo, chega na marcação. Aí o Edson deu bobeira lá, mas já ganhou essa bola para a equipe da Ponte. Ele recupera, ele consertou o que ele tinha estragado. A bola vai lá pelo setor de ponta esquerda, 35 e 30 passados esse primeiro tempo. Ponte, Mirassol 0-0. Vem ali o Pablo Diego, foi fazer o passe. Meu Deus, hein? Não conseguiu fazer o passe pro Elvis. Subiu ali a zaga, tirou o Yuri, camisa 5, joga a bola lateral, é lateral. Lateral para os caras fazer a cobrança. Lateral para a Ponte, lá pela ponta esquerda, canto alto da sua tela, canto alto do seu televisor, no seu tablet, canto esquerdo do seu rádio. Trabalha a bola o time da Ponte, bola ali pro Arthur. Arthur volta a bola para Matheus Jesus. Matheus Jesus pro Edson, menino da base da Ponte, camisa número 3. Trabalha a bola pela ponta dele, tá a bola para Luiz Felipe. Luiz Felipe faz o passe pelo meio, toca a bola pro Elvis, errado. Até o Elvis tá errando o passe hoje. Fez o passe todo, torto, todo errado, a bola voltou pro Christian vem na marcação, vem o Luiz Felipe, ganha 1, 2 vezes no pé de ferro. Já não é a primeira vez que o Luiz Felipe se estranha ali com o Camilo. 36 e 20 passados, é primeiro tempo, tá 0-0. Matheus Jesus vai tentar fazer o passe longo lá pro Pablo Diego, sobe a zaga com o Lucas Ramon, tira pra equipe do Mirassol, já trabalha a bola na ponta, é pro Lucas Ramon, é na correria, o Arthur ficou na saudade, vem Arthur por trás, o Lucas faz a finta, trouxe a bola pra perna esquerda, cruzamento, passa, vai embora. Linha de fundo, sem perigo, tiro de meta pra Ponte, canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Store Colchões, em Sumaré, loja 1 ao lado do Posto Fininho, loja 2 no Bandeirantes. Pra você ligado aqui nos canais Futebol Interior, grande Ednei Melo. Ô Ednei, como é que você tá, rapaz? É o doutor
Doutor Ednei Melo, foi ele que mandou o áudio aqui, muito obrigado. Não tá salvo, eu tinha salvo todos os contatos aqui no celular da rádio. Não tá mais. Não, aí vem uma alma boa, né? Aquela alma positiva e apaga. Mas, ô Ednei, obrigado, viu? Obrigado pela audiência. Ele colocou, escreve aí, Corsato, nega véio 1-0. Amém, viu, doutor Ednei Melo? Obrigado. Ednei Melo que já empunhou aqui os microfones dos canais Futebol Interior. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Vai participando, vai mandando mensagem pra gente no WhatsApp 989-89-3526. Você que tá com a gente pela Essência FM em 102.5, 98.5. Obrigado pela audiência no YouTube, no Facebook também. Vai mandando a sua mensagem. Esse é o 15º confronto entre as equipes, o primeiro pela Série B do Campeonato Brasileiro. Comando do Mirassol, são 7 jogos, uma vitória só da Ponte. 4 empates e 2 derrotas. No total, 6 vitórias da Ponte, 4 empates e 4 derrotas da Macaca. A Ponte marcou 22 e sofreu 17 gols. Vem Chico, trabalha a bola aqui pela ponta esquerda. Jogador da equipe do Mirassol, todo de amarelo, trabalha a bola para Guilherme Biro. Biro pro Negueba. Negueba pro Biro, fez a ponta da ponta esquerda. É pro Chico, entrou na grande área, perigo, levantamento pro Christian. O toque de cabeça, ela passa, vai embora. Linha de fundo. O primeiro foi o Camilo. O Camilo não pegou o cruzamento que veio do Chico. E aí sobrou pro Christian. Meteu a testa nela. Ninguém marcou, tava sozinho. Rapaz, que perigo. Era o Guilherme Biro. Eu até acho que se o Guilherme Biro não toca na bola, o Christian ia ficar inteirão nela, hein, André? E o detalhe é que sempre ele, o Chico fazendo um salseiro pelo lado esquerdo, levantou a cabeça e cruzou. A bola passou ali, resvalou no Guilherme Biro e o Christian acabou mandando pra fora. Perdeu uma grande chance de abrir o placar. A equipe do Mirassol continua 0-0 Maião. Informação para Iga Atacado. E você segue participando, mandando mensagem pra gente. Quase 40 minutos, 39,5. Vem o time do Mirassol. Tem a bola o Mirassol. A Ponte deixa a bola com o Mirassol. Fez o passe, chegou o Leonaldi na cobertura. Tira dali o Leonaldi. Tira dali o Leonardo. Deixa eu dar uma chegada aqui no YouTube. Já, porque vem o Leão. Vem o Leão. Vem o Mirassol. Olha o Chico. Entrou na grande área, fez o cruzamento. O Edson tirou. E aí ela bateu no Chico e bateu no Luiz Felipe. Foi embora a linha de fundo, escanteio pro Leão. Escanteio pro Mirassol aqui pela esquerda, André. E o Chico tá fazendo o que quer por aquele setor. Dessa vez deixou na saudade o Luiz Felipe novamente. E chegando ali o Edson, a bola bateu por último o Luiz Felipe, foi embora lá do esquerdo. Olha o Mirassol no escanteio. Vem pra bola, levantamento na boca do gol, sobe a zaga. Era o Camilo que tava ali dentro da grande área. Quem bateu foi o Gabriel. A bola volta pra ele, faz o passe na ponta esquerda pro Chico. Se não marcar esse cara ainda estamos perdido. Vem Chico pra bola, cruzamento, levantamento na boca do gol. Vai passar por todo mundo, Luiz Otávio. Vai brigar. Ele é grandalhão, tá lá na ponta direita. Briga ali pro Arthur. A bola saiu, linha de fundo. Tiro de volta pra Macaca. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo. E placar do futebol. Chegamos a 40 minutos, 50 segundos, quase 41. Primeiro tempo, 4 para terminar o primeiro tempo, mais acréscimos. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite o tempo porque ele passa. José Maria de Campos, Maião em Mirassol. 10ª rodada Série B, Campeonato Brasileiro. Mirassol e Ponte empatam 0-0, placar ao vivo. Futebol Interior, Essência FM, Wendel Coral. Pela 9ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, Fortaleza e Bahia seguem 0-0 às 18h30, mais 3 jogos. América Mineiro recebe o Corinthians, Atlético Paranaense e Botafogo e o Clássico Mineiro para Cruzeiro e Atlético às 21 horas. Santos e Internacional na Vila Belmiro. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Quando pensar em desistir, lembre-se de todos os motivos que o fizeram começar. Vamos pro jogo. Quase 42, vem Mirassol na ponta e o Gabriel ganhou, perdeu. Yuri perna esquerda, uma bomba pra fora. Passa, vai embora, linha de fundo. Tiro de meta pra Ponte, vai André. E de novo o Mirassol, dessa vez com o Yuri, camisa 5, chutou forte, perna esquerda, a bola passou à esquerda da meta de Kaique França, foi embora,
tiro de meta para a Macaca, finalzinho do primeiro tempo, informação para Store Colchões. Tem enquete lá no YouTube, quem vence o jogo da Ponte, Mirassol dá empate. Vota lá. O Edilson Roberto, o pessoal tá pegando no pé já aqui do Felipe Moreira. Edilson Roberto, lamentável a falta de futebol da Ponte, time sem saber fazer. Agora esse negócio aqui, esses emotion aqui agora, eles acabaram atrapalhando a minha vida. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Time sem saber o que fazer. Espelho do seu técnico, vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque, era pro Gé, tenta fazer o passe, chega o Guilherme Biro pra tirar. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vai participando com a gente, vai mandando mensagem pra cá. Roberto Santos, lamentável, não tem futebol. Felipe Retranqueiro, tá dizendo ele aqui. Osmar Dangar, atuação muito diferente em relação ao último jogo. Edilson Roberto também tá ligado, o Mirassol vem na ponta direita, o Negueba ganhou essa bola pra equipe do Mirassol, falta. O árbitro tá pegando falta do Matheus Jesus. Além de pegar ali o jogador da equipe do Mirassol, ele também estragou um pouco o campo ali, viu, André? Ele acabou tirando um chumaço de grama ali, o Matheus Jesus. Acabou pegando o jogador do Mirassol, que veio ao solo. Me parece ali a distância. É o camisa número... É o Gabriel, camisa número 8, falta para o Mirassol, lance que vai levar perigo à meta de Kaique França, continua 0-0 Maião, informação para Shimozono, Mega Sorte Loterias. O Edilson Roberto fala aqui, Corsato, estamos jogando para não perder, volta logo, Eliel e Filipinho, diz aqui o Carlos Lemos Matozinho, o João Batista de Paula, Corsato e Frank, aquele abraço, o Pedro Santana mandou um bora Leão, falta para a equipe do Mirassol, vem aqui o Guilherme Biro para fazer a cobrança da falta, 3 homens da Ponte na barreira, ele bate forte, é ele ou é o Camilo, pra bola, bateu pro gol, Kaique, deu um soco na bola com as duas mãos, joga a bola para lateral cobrado, tem pressa, no lateral não tem impedimento, Ponte, levantamento na boca do gol, Luiz Felipe. Mete a cabeça na bola. Leonardo também, chuteiro amarelo da cor da camisa do Mirassol. Volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Papagaios Pizzeria. A qualidade em fazer pizza. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Ô, produção, depois me diga aí quanto falta para que a gente termine aí esses teaser, tá? Vem o time do Mirassol, bola aqui pro campo de ataque. Tá caído ali o jogador do Mirassol, o Negueba. O Negueba tá caído, tá no chão. Tem VAR, hein, André? Eu achei estranho, juro. E você, André? O detalhe é que o camisa número 4 da Ponte, que é o jogador, o Tomás Kaique, acaba ali empurrando na passagem o Negueba. Vamos ver o que o VAR vai a... Falta foi. Foi. Vamos ver foi fora da área, tá? O que o VAR vai dizer. Foi fora da área, mas o braço direito do jogador da Ponte, que é o Tomás Kaique, acaba atingindo o Negueba sim. O árbitro apenas deu tiro de meta para a Macaca. Finalzinho de primeiro tempo em Mirassol. Vamos até 48 minutos nessa primeira etapa. Informação para Café Canecão. Eu não sei se esse lance dá VAR, né? Mas se tivesse VAR, foi falta, o árbitro não deu. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Tomás Kaique está jogando pro time da Ponte, vira o jogo, trabalha a bola para Pablo Diego pro Elvis, quem sabe agora contra golpe da Ponte, bola pro Luiz Felipe, engatou uma quinta aqui no seu turbo, vem Luiz Felipe, Guilherme Biro, aí agora voltou, todo o jogo, bola para Leonardo para Elvis no meio pro Felipe Amaral conseguiu sair do Christian, lá na ponta esquerda, toca a bola, né, Felipe? Toca a bola, né, querido? Aí vem o Tomás Kaique, a bola acabou pegando no braço dele. O árbitro marca, falta para a equipe do Mirassol fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. O Tomás Kaique só precisa segurar um pouco o braço, né? Porque não é a primeira vez que ele mete o bração na bola, não. Vem levantamento, na boca do gol, contra o time da Ponte. Chega a zaga da Ponte com o Edson, tira. Toca a bola para Luiz Felipe. Luiz Felipe para Leonardo. Leonardo ganha a bola do Yuri, falta.
Falta do Yuri, falta do 5 em cima do 5 da Ponte. Vai tomar cartão, hein? Vai tomar amarelo. 5 no 5. Primeiro amarelo do jogo, amarelado. O jogador Yuri, camisa número 5 da equipe do Mirassol. Informação para Pizzeria Papagaios. Osmar Dangar, Eliel está no banco, já voltou. O Carlos Lemos Matozinho também está com a gente. Edilson Roberto, alguém lembra da cor do uniforme do goleiro do Mirassol? Se ele fez alguma defesa, só naquela do Pablo Diego, né? Que o Pablo Diego estava impedido, né? Foi só aquela que eu me lembro aqui. Osmar Dangar, Café Canecão, gostei muito dos produtos, diz ele aqui. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Vai terminar o jogo. Leandro Pedro Voaden no primeiro tempo. Apita o árbitro. Fim de jogo no primeiro tempo. A bola parou no Maião. Mirassol, Ponte, Ponte, Mirassol. Tudo igual, 0-0. Vem aí o intervalo do jogo. Na Essência FM em 102.5, 98.5 e também nos canais Futebol Interior. Agora, nos canais Futebol Interior e na Essência FM, intervalo do jogo. Essência! Muito bem, começando o intervalo do jogo, Mirassol e Ponte Preta no estádio José Maria de Campos Maia, 0-0. Primeiro tempo, daqui a pouco o comentarista pode ou não concordar comigo, mas de um time só. André Luiz, seu destaque aí antes do intervalo, já começou lá no estádio José Maria de Campos Maia. Ponte Preta 0, Mirassol 0. E aí, André? Eu confirmo a você o placar, o Eno Coral, 0-0, Mirassol e Ponte Preta no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião. Os jogadores da Ponte já todos no vestiário número 2. No Maião tá assim como no vestiário número 1, jogadores do Mirassol, mas ninguém no tapete verde. Eu volto a você o comando, meu caro Wendel Coral. Frank Francisco, um breve comentário do que será a sua análise daqui a pouco dessa primeira etapa entre Ponte e Mirassol. O joguinho difícil de assistir, hein, gente? Mas assim, o Mirassol um pouco mais de vontade de vencer a partida, né? Destaque pro Chico nessa primeira etapa. E claro, do nosso lado, o Kaique França, como sempre, salvando a macaca. É isso, então intervalo de jogo repetindo 0-0, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, toda a análise do comentarista Frank Francisco aqui no FI. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19-99788-3821. No telefone 19-3242-3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro. Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro. Rolê. Quem conhece, adora. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto.
Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site, ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Estamos apresentando Intervalo do Jogo. Wendel Coral. Estamos de volta aqui nos canais Futebol Interior, em Campinas, 5 horas mais 53 minutos, intervalo no José Maria de Campos Maia, 0 para Ponte, 0 para o Mirassol, passando aqui para vocês os resultados dessa 10ª rodada de Série B do Campeonato Brasileiro até o momento. Ontem no estádio Santa Cruz, Botafogo e Tombense 0-0, no Castelão, Ceará 2-0 contra a Chape, Criciúma colocou 3-0 no Atlético Goianiense, no Heriberto Wilson, e o Vitória, hein? Como tá embalado a equipe baiana, 3-0 no Barradão contra o Ituano, e o Juventude marcou há pouco o 4º gol, mas foi anulado, então segue 3-2, partida já no Alfredo Jaconi nos acréscimos. Se permanecer esse resultado, será a 4ª vitória consecutiva, o 4º triunfo ali do Juventude, sob comando do técnico Thiago Carpini. Intervalo de jogo também no Frasqueirão, ABC e Grêmio Novo Horizontino 0-0, mesmo placar aqui do nosso jogo, Mirassol e Ponte, às 19 horas, Vila Nova e Sampaio Correia. E ainda no domingo, complemento desta rodada, Guarani e CRB, no Brinco de Ouro, a partir das 3h30 da tarde, cobertura completa aqui da Rádio Futebol Interior. E também às 18 horas, no estádio do Café, o Londrina vai receber o Sport. Classificação de momento, Vitória é o líder 22, Criciúma 20, Novo Horizontino 18, Vila Nova 17, Mirassol é o 5º, indo a 17 também. O Z4, Avaí 8, Tombense 6, e ali 2 times com 3 letrinhas, né? CRB e ABC com 5 pontos. O ABC, aliás, é o próximo adversário da Ponte na terça-feira, a partir das 7 horas da noite no Majestoso. Pendurados da Macaca, 3 do time titular: Elvis, Kaique França e Edson, zagueiro. Felipinho não foi relacionado, Cássio Gabriel no banco também tá pendurado. Franco Francisco, algumas estatísticas para você, rapidamente por aqui, para quem gosta e é adepto de números. Vou soltar aqui alguns desse jogo aí do primeiro tempo, Mirassol e Ponte. Com relação à posse de bola, 69% contra 31% a favor do Mirassol. Finalizações, 2 da Ponte, nenhuma em direção ao gol, a única que foi do Pablo Diego, foi marcado o impedimento. Portanto, Alex Muralha ainda não trabalhou. Já do lado do Mirassol, 9 finalizações, 3 em direção ao gol, ou seja, Kaique França mais uma vez sendo um grande nome da Ponte. Escanteios 4 para o Mirassol, nenhum para a Ponte. Passes também 296 contra 136. Frank, estou errado ou tenho razão em dizer que foi o primeiro tempo de um time só? Não, correto, Wendel. A primeira etapa... O jogo em si não é um jogo agradável, né, Wendel? A gente tem que falar a realidade. É um jogo onde um tenta jogar e o outro só tenta se defender. A gente vai acabar vendo o jogo de uma equipe só. E faltou um pouquinho de qualidade para a equipe do Mirassol, né? Agora, o que me chama muita atenção é uma frase que a gente ouve bastante. Eu não gosto muito dela, mas eu acho que vai definir bem essa primeira etapa da Ponte. Qual frase, Frank? Fala. O medo de perder tira a vontade de ganhar. Nas redes sociais, estou vendo por aqui, o torcedor tá bem incomodado ali com o time escalado pelo Felipe Moreira. Daqui a pouco nós vamos falar da opção, né, que ele tem no banco de reservas. Aliás, são bastantes opções. Mas antes disso, viu, Frank, vou chamar um outro intervalo rapidamente. Você que está nos ouvindo aqui nos canais Futebol Interior, é rapidinho. Já já a gente está de volta pro Frank falar muito mais do que foi esse primeiro tempo. Mirassol 0, Ponte Preta 0, não saia daí.
Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Gusmão, 103 Vila Nogueira, ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281 3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Tem novidade da Patriane na Norte Sul em Campinas. O apartamento tem 3 suítes e é o único da região com ventilação cruzada e 2 varandas na área social. Uma com vista para o Cambuí e outra para Nova Campinas. A área de lazer é completa. Tem até casa de campo com piscina privativa. O prédio ainda conta com vaga para carro elétrico e fazenda solar. Visite o nosso estande numa paralela Norte-Sul. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Estamos apresentando Intervalo do Jogo. Wendel Coral, muito bem, já estamos de volta aqui nos canais Futebol Interior, intervalo de jogo ainda entre Ponte Preta e Mirassol 0-0, Frank Francisco. Você falou há pouco de como foi ruim o primeiro tempo para a Ponte. E aí eu te pergunto o seguinte, na sua opinião, onde foi que a Ponte Preta encontrou mais dificuldade? Porque a Ponte não conseguiu finalizar, foram apenas 2 chutes e não fez o Alex Muralha trabalhar. O que falta para a Ponte ser diferente no segundo tempo, Frank? Jogar futebol, né? O time tá com medo. A meia cancha da Ponte, para mim, hoje, inexistente. Nem Matheus Jesus, nem Elvis. O único que tentou alguma coisa foi o Leonardo e o Felipe melhorou, o Felipe Amaral, no fim da partida. O Wendel. Para mim, e o Luiz Felipe, tá? Também não tá bem, não. O Elvis também, o Corsato falou poucas vezes o nome dele. Franco, Vivi Vicente também conosco aqui no Facebook. Boa tarde, meninos. Acabei de chegar. Felipe Silva também por aqui. Opções do banco antes do término ali do intervalo. Luan pro gol, Mailton, Dudu, Eliel, Thiago, Eduardo, Guipira, Samuel, Cássio Júnior Tavares e Ramon. Eu já vejo ali o Eliel pronto para entrar com a camisa 9. Você mudaria mais alguma peça e quem deve sair para a entrada do Eliel, Frank? Eu trocaria o Luiz Felipe pelo Mailton, né? Agora, o Eliel, presumo que a Ponte provavelmente, eu vou dar um chute aqui, ele tira o Elvis para ficar com 3 atacantes. O Elvis eu já vi ali dentro do campo, o Matheus Jesus também. Acho que ele não vai tirar o Gé, porque se ele tirar o Gé, aí o torcedor vai criticar bastante. Ele deve ter tirado então o Pablo Diego. Pablo Diego, que eu também confesso que não vi o Pablo Diego retornando, mas daqui a pouco o André já confirmou, né, André? É o Pablo Diego mesmo, né? Vamos esperar subir a placa, não é o Pablo... Não, é o número 8, é o Amaral. É o Amaral. Felipe Amaral vai embora para a entrada, então, do Eliel com a camisa 9. E aí, Frank? 4-3-3, né? Ele vai recuar o Matheus Jesus para tentar armar de trás, auxiliar o Elvis. E vai jogar a Ponte para cima do
do Mirassol. Não pode ter medo, né, Wendel? A Ponte tem que responder, senão fica difícil. É isso, vamos ver como será a atitude da Ponte Preta no segundo tempo. O Mirassol também mudou, o Camilo foi embora, já o André Luiz confirma, porque agora Carlos Corsato comanda o segundo tempo de Mirassol 0, Ponte Preta 0. Vai que é sua, Corsato! Beleza, esse é o Wendel Coral, comandou o intervalo do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Vai apitar o início do segundo tempo, apita Leandro Pedro Voaden. Tem bola rolando no campo da FI. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, ao lado do Wendel Coral, ao lado do André Luiz, do Frank Francisco, com o Bolacha e também com o nosso Pedro Lino, que tá lá no estádio. Deixa eu ver se eu consigo fazer um contato com ele, antes até das alterações aqui. Pedro, situação de momento aí no estádio, no estádio Maião, em Mirassol, comecinho do segundo tempo, Ponte Mirassol. Pedro. Boa noite, Carlos Corsato, e o pessoal que tá todo mundo que tá vendo a transmissão de Ponte Preta e Mirassol. A torcida da Ponte compareceu como? A torcida do Mirassol mais ou menos, clima bom. E segue 0x0, Corsato. Beleza, a gente vai ajeitar aqui as coisas, vamos ajeitar as coisas. Olá, você precisa fechar o meu aí, mas aí a gente chega lá. Beleza, o nosso Pedro Lino. Pedro, fica com a gente aí, tá? Fica com a gente aí. Ô André, confirma as alterações pra gente aí, por favor. Na Ponte foi embora a camisa número 8, Amaral, para a entrada do 9, Eliel. E no Mirassol foi embora o camisa número 10, Camilo, para a entrada do 20, Danielzinho. Duas alterações, uma de Felipe Moreira, outra de Mozart. Informação para Bebidas Poti. Legal, tá aí o André Luiz trazendo as alterações. Ô Frank, o Eliel entrou na vaga do Amaral. Nosso técnico não é retranqueiro, Frank? Essa alteração foi boa, Carlos. Ele vai recuar um pouquinho Matheus Jesus para vir de trás e tentar auxiliar o Elvis. E olha, parece que vai dar certo, hein? Vem Ponte, bola aqui pela ponta esquerda. Bola na ponta esquerda, bola ali pro Pablo Diego. Vem Pablo Diego, cruzamento, levantamento na boca do gol. Passa por todo mundo. O Jesse jogou na bola. O Eliel tava por ali também, voltando ao time hoje. O Eliel se joga na bola. Ela passa, vai embora. Que perigo, meu Deus. Que perigo. Quase, hein, André? E no bom cruzamento do Pablo Diego pelo setor esquerdo. A bola passou muito perto da cabeça do Jesse. Ele toca. Seria o primeiro gol do jogo, o primeiro da Ponte. Quase a Macaca chega lá. 0x0 Maião. Informação para Pane Alimentos. Deixa eu ver se eu tenho o Pedro. Ô Pedro, que gol que você tá agora? Você tá no gol que defende o Kaique ou o gol que está defendendo o Muralha? Eu ouço, mas ele não nos ouve. Tem problema não, devagar a gente chega lá. Trabalha a bola, o time da Ponte, bola ali pela ponta esquerda, vem o time do Mirassol, sai da ponta, vem pro meio, abre o jogo, trabalha a bola na ponta esquerda, vem jogando ali o time do Mirassol, bola com o Yuri faz o passe na ponta, ele já abriu, já retornou essa bola na ponta esquerda, bola pro Guilherme Biro, vem Luiz Felipe na marcação, o Biro volta essa bola um pouco mais atrás, volta a bola ali pro Negueba pra Danielzinho, sai da ponta, vem pro meio, pede ali na ponta direita o jogador da equipe do Mirassol, trabalhou essa bola pelo meio, vem o time do Mirassol, bola com o Danielzinho vira esse jogo, ele trabalha a bola na ponta direita, trabalha a bola aqui pro time do Mirassol, vem pro cruzamento, Gabriel, levantamento na boca do gol, bola passa, vai embora. Deixa eu ver se eu consigo chamar aqui o nosso repórter. Ô Pedro, que gol que você tá aí? Você tá no gol que tá defendendo o Kaique ou no gol que tá o nosso Muralha? Corsato, eu tô no gol que tá o nosso Muralha. Tá o Muralha, então tá. Então você vai acompanhar, então, você tá acompanhando o ataque da Ponte, beleza. Vamos tentar fazer aqui um trabalho legal, né? Rapaz, só Deus sabe como é que tá sendo feito isso. O Bolacha tá lá, obrigado, Bolacha. Vamos que vamos, 4 minutos passados do segundo tempo de jogo. Tá 0x0 Ponte Preta e Mirassol, canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Construtora Pacari, muito mais alto padrão, muito mais economia. Lojas muito bem, seguimos Santa por aqui. Vamos que vamos, daqui a pouco a gente paga esse de novo, tá? 4 minutos, segundo tempo de jogo. Tá 0x0 Ponte Preta, Mirassol e Ponte. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Participe
Participa, manda mensagem 989-89-3526 no YouTube, também deixa sua mensagem e vem Mirassol na ponta esquerda, trabalha o time do Mirassol, chegou ali a zaga da Ponte. Luiz Felipe joga a bola para lateral para a equipe do Mirassol fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Patriani. Daqui a pouco vamos soltar esse teaser da Patriani já, hein? Quase 5 passados do segundo tempo. Tá 0-0, 0 pra Ponte, 0 pro Mirassol. O árbitro marcou uma falta, hein? Lá na ponta esquerda. É falta para a equipe do Mirassol fazer a cobrança, vem bola na área da Ponte, André. É falta pelo lado esquerdo para o Mirassol, vai levar perigo. A zaga da Ponte e temos lua cheia no Maião. Vem pra bola, levantamento na boca do gol do Chico, sobe a zaga da Ponte para tirar. Elvis traca a bola aqui para Pablo Diego. Pablo Diego tenta fazer o passe, pegou no jogador da equipe do Mirassol, voltou pro Mirassol. Chico, cruzamento do levantamento na boca do gol, ela passa, vai embora. Eu achei que ele ia bater direto pro gol, rapaz. Que coisa, quase. O Mirassol chega lá, André. E o Chico nem cruzou e nem bateu pro gol. Ele não fez nenhuma coisa nem outra. A bola foi embora por sobre a meta de Kaique França. Tiro de meta para Macaca. Continua 0-0 Maião. Informação para Ovo Satoshi. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Eu vou dar uma moral aqui para a zaga da Ponte. Tá saindo aqui no campo de defesa. Será que eu faço isso ou não? Não. Kaique trabalhou bola ali no meio. Bota a bola pro time do Mirassol. Bola pro Edson. Edson toca a bola aqui na ponta. Ele volta o jogo. Trabalhou errado. Bola pro Guilherme Piro. Fez o passe no meio pro Danielzinho. Vai fazer, bateu para fora! A bola, passe, vai embora. O Negueba que bateu. Não era pra dar moral pra zaga da Ponte mesmo, não. Negueba que bateu, diz aí o Pedro Lino. Quase o gol do Mirassol. Quase o gol do Mirassol, hein, André? E do saída errada da zaga da Ponte, a bola acabou sobrando para o camisa número 11, Negueba, que na frente de Kaique França, era só escolher o canto, mandou por cima, pegou muito embaixo de perna direita, tiro de meta para Macaca, o Mirassol perde uma grande chance de abrir o placar no Maião. Informação para Rider Comunicação Integrada. Vamos lá, vamos tentar aqui, canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Tem hora que não dá pra sair jogando, né? Tem hora que tem que penar essa bola. Pena essa bola, pelo amor de Deus. Tira essa bola daí, Kaique. Aí ele jogou bola aqui no campo de ataque. A bola voltou pro time do Mirassol. Bola com Danielzinho. Danielzinho pro Chico. Chico na ponta pro Thales. O Thales tocou na ponta direita. É pro Negueba. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Passa por todo mundo. Vai ficar na ponta esquerda. Voltou pro Gabriel. Gabriel no meio pra Guilherme Biro. Biro na ponta, voltou. Trabalhou, tem o Gabriel pedindo lá na ponta esquerda. O passe vem pra ele. Ele volta essa bola um pouco mais atrás. Bola pro Yuri. Amarelado, o único cartão amarelo do jogo. O Yuri virou. Trabalhou bola pra Guilherme Biro. Guilherme Biro pra Danielzinho. Entrou na vaga do Camilo. Camilo jogou meio tempo só. A bola voltou pro Thalisson. Kelvin fez o passe muito forte. Ela saiu. Linha de fundo, tiro de volta pro Kaique. Pegou o microfone na mão, quer falar alguma coisa, Frank? Fala. O Camilo só teve em campo, né, Carlão? Desculpa, eu vou te corrigir, não jogou nada, não. Carlão, só um pitacozinho aqui, hein? Tinha que ter tirado o Luiz Felipe, não tá bem no jogo, hein? E tô contigo, pô, para com esse negócio, vai matar a gente do coração essa saída de bola aí atrás, pô. Fica saindo aqui atrás, tá dando bola pro inimigo. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Rider Comunicação Integrada. Acesse rider.com. Guilherme Biro na ponta esquerda, vem Mirassol, vinha, falta. O árbitro para marcar a falta, é falta pra Ponte. Campo de defesa, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Quase 9 minutos passados do segundo tempo, 0-0, Ponte, Mirassol e Ponte, você ligado aqui nos canais Futebol Interior e também na Essência FM, 102.5, 98,5, em casa, no carro, no trabalho, onde quer que você esteja. Obrigado pela audiência. Acabou. Trabalha a bola o time do Mirassol, bola aqui no campo de defesa. Vai, Coral. No Castelão, fim de papo para Fortaleza e Bahia, 0-0, e o
Leão chegou a 4 jogos de invencibilidade. Trabalha a bola o time do Mirassol, bola com o Kelvin. Thalisson Kelvin toca a bola ali na ponta, bola pro Christian. Tomás Kaique deu uma mordida forte nele, hein? Voaden olhou pro Tomás Kaique. Acho que vai pintar amarelo já já. Bola ali pelo meio, trabalha a bola o time do Mirassol, bola para Luiz Otávio. Luiz Otávio pro Chico, na ponta esquerda ele abre esse jogo. Trabalha a bola na ponta, Gabriel pro Chico lá na ponta esquerda. Vem cruzamento, levantamento na boca do gol muito forte, ela sai, vai embora. Linha de fundo, tiro de volta pra Ponte fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar tempo e placar do futebol. O Eduardo Rodrigues já meteu o dedo na mesa de som dos canais Futebol Interior e marcou 10 minutos 10. Passado o segundo tempo de jogo, 35 para terminar o jogo. No giro do giro, meu giro que gira o placar do futebol para você. Ah, te contei não. No Maião, Mirassol, Ponte, tudo igual. 10ª rodada da Série B, Campeonato Brasileiro, 0-0, Coral. Campeão do Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain, na despedida de Messi, perdeu em casa para o Clermont Foot pelo placar de 3-2. E o craque argentino foi vaiado durante os 90 minutos e vai jogar em outro clube na próxima temporada. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, 3 jogos daqui a pouco. América Mineiro e Corinthians, Atlético Paranaense e Botafogo e o Clássico Mineiro para Cruzeiro e Atlético Mineiro. Também no mesmo horário de Ponte, já na Série B. ABC e Novo Horizontino começaram há pouco o segundo tempo, 0-0. Essência, a frequência da vida. Essência. Olha o Mirassol, bola pro campo de ataque, vem Chico, vem pro cruzamento, levantamento na boca do gol, era pro Christian. A bola passa e vai embora. Ponte dá muita moleza ali pelo lado direito do campo. O André pintou amarelo aí, né? Pintou amarelo, o segundo no jogo, primeiro para jogadores da Ponte, Leonaldo amarelado. Informação para Rivier Comunicação Integrada. Lateral para Ponte aqui no campo de defesa. Vem Arthur para fazer a cobrança do arremesso. Mano Malma, ele toca a bola pro Elvis. Elvis na ponta. Fez o passe no meio. A zaga da equipe do Mirassol chega para tirar. A bola voltou pro Negueba. Negueba para Gé. Gé disputa a bola ali com o Pablo Diego. Rapaz, hein? Cada enxadada uma minhoca. Bola saiu aqui para lateral para a equipe do Mirassol fazer a cobrança na lado esquerdo do campo de ataque. Deixa eu pegar aqui, situação de momento lá no Maião. Ô, Pedro Lino, situação de momento aí, tem muito torcida da Ponte, tem muito torcedor da Macaca aí no Maião? Pedro Lino. Corsato, tem uns 20, 30 torcedores da Ponte, inclusive o Batata me reconheceu aqui, chamou, deu um abraço, mandou um abraço para vocês aí da transmissão. Legal, tá aí o Pedro Lino. Rapaz, a sua voz tá como se você estivesse aqui do nosso lado. Só precisamos resolver o problema do retorno. Mas tá lindo, hein? Bola pra equipe do Mirassol. Trabalha a bola aqui pela ponta esquerda. Bola pro Kelvin. Thalisson Kelvin. Ele trabalha a bola ali na ponta. Volta um pouco mais atrás. Bola pro Danielzinho. Danielzinho, 12 minutos e meio do primeiro tempo. O Frank, fala do jogo aí. 0 Ponte, 0 Mirassol. Carlos, o Felipe bobeou, né? A gente sabe que ele não gosta de fazer muitas alterações. Mas o Luiz Felipe não tá bem na partida. Já não tinha feito um bom primeiro tempo. Tá marcando muito mal. Olha lá como ele tá puxando pro meio e deixando o Chico aberto lá embaixo sozinho. Já vai dar problema isso aí, Carlão. Não tô gostando. Colocou o Eliel pra tentar a Ponte jogar ali no 4-3-3. Olha os caras. Olha o Mirassol, Yuri pra bola, perna direita, uma bomba, ela passa, vai embora. Linha de fundo, foi o Yuri não, foi o Gabriel, viu, Frank? Quase o gol dos caras. Muito bom jogador, Gabriel, jogou no Flamengo, jogador experiente. Carlos, o problema é o seguinte, não conseguiu ajeitar a meia cancha ainda. O Eliel não teve, a não ser aquela primeira bola cruzada que ele fechou, né? Já quase deixou o dele. Mas precisa solucionar o problema defensivo da Ponte no lado direito, Carlos. O Luiz Felipe não tá bem na partida, não consegue jogar. Celso Fittipaldi tá mandando aqui no WhatsApp. Nossa, o primeiro tempo foi futebol de várzea da Ponte. Triste ver isso. Coloca ele aqui, valeu Celção. Obrigado pela audiência. Você vai participando, vai mandando mensagem pra gente aqui no YouTube. Futebol Interior, no Facebook também Futebol Interior. Obrigado todo mundo pela audiência. Vem o time do Mirassol na ponta direita, Lucas Almon, cruzamento, levantamento na boca do gol. Kaique, pega o Kaique. O Kaique diz que a bola não saiu. O Voaden diz que saiu. E aí, André? No cruzamento do Lucas Ramon, a bola acabou resbalando
no jogador da Ponte, me parece que o Pablo Diego, e o Kaique pegou ela já fora do gramado, é escanteio, lado direito, camisa 20, Danielzinho na bola. Nas minhas anotações é o 5º escanteio do jogo, o primeiro do segundo tempo, 14 minutos, levantamento, Danielzinho pra bola, levantou, tocou na boca do gol, Luiz Otávio, vai fazer, bateu pro gol, Guilherme Biro, Kaique! Sensacional, goleiro da Ponte! Fez a defesa, salva de novo a Ponte, o Kaique. Quase o gol dos caras, o Danielzinho cobrou o escanteio. A bola ficou ali pingando, pererecando na grande área. Último toque ali, eu acho que foi do Guilherme Biro. Quero ouvir aí o André Luiz, foi dele mesmo. O Kaique fez uma defesaça, hein, André? E o detalhe é que no bom escanteio pelo setor direito, cobrado pelo Danielzinho. A bola viajou, ficou no bate-rebate, último toque do Guilherme Biro. Fez um verdadeiro milagre com o pé direito, o goleiro da Ponte, o Kaique França, evitando aquele que seria o primeiro gol do jogo, o primeiro do Mirassol. Quando nesse momento o técnico Felipe Moreira chama o jogador da Ponte na altura do gramado para conversar ali, o jogador Matheus Jesus. E quase o Mirassol chega lá, continua 0-0, informação para Café Canecão. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Vem o time do Mirassol, olha o Danielzinho, tá fazendo uma fumaça danada esse Danielzinho, hein? Chegou ali o Amaral cometendo falta nele, mas o Voaden mandou seguir, troca a bola aqui um pouco mais atrás, bola pro Biro pro Yuri, tudo isso no campo de defesa. Ponte Preta, se estivéssemos no Majestoso, atacando pro gol do portão de entrada, defendendo o gol da linha do trem. Ponte de branco, faixa preta no peito, Mirassol todo de amarelo, 16 minutos passados do segundo tempo, bola pro time do Mirassol na ponta direita, bola pro Negueba, vem o Arthur, o 15 da Ponte contra o 11 dos caras, fez o passe no meio, Gabriel tocou, bola pro Negueba, o Lucas Amon vem cruzamento, levantamento na boca do gol, toque, é pro Christian, chega ali o zagueiro Luiz Felipe, não deixou pegar não o Kaique França, também não podia, né? Aí vem o Luiz Felipe, tira essa bola daí, Luiz. Tira essa bola daí, tocou pro Edson, o Edson não me entendeu, bateu mascado, a bola voltou pro time do Mirassol na ponta esquerda, vem Guilherme Biro, trabalhou no meio, vai queimada ali, bateu pro gol, Kaique, soltou, deu rebote, vem Kaique de novo, espalma o goleiro! Futebol Interior. Espalma o goleiro da Ponte, mas o árbitro tá marcando impedimento. Mas na volta, né? Porque isso aí valeu tudo, hein, André? Valeu sim. O detalhe que o Voaden na volta, como você bem disse, acabou marcando impedimento do jogador do Mirassol, mas o Kaique fez 2 grandes defesas. A primeira no chute forte do Guilherme Biro, ele acabou rebatendo e depois chegava por ali, o jogador do Mirassol acabou dividindo com o goleiro da Ponte, quando nesse momento a Macaca faz sua segunda alteração no jogo. Tá indo embora Pablo Diego com a 11, para a entrada de Cássio Gabriel 21. Cássio Gabriel 21 tá no jogo. 11, Pablo Diego foi embora. Informação para Bebidas Poti. O Frank Francisco, fala da alteração aí, o Cássio Gabriel na vaga do Pablo Diego. Não gostei, Carlos. Tinha que sair o Luiz Felipe. O problema da Ponte é na lateral direita, não tirar o Pablo Diego. Agora ele vai ter quem de velocidade? Vai lançar o Eliel? Não dá pra entender, eu não concordo, eu achei errado a alteração. Ele tirou um jogador de meio campo pra colocar um atacante, agora ele tira um atacante pra colocar um jogador de meio campo. E o Elvis empurrou ali o jogador da equipe do Mirassol, vai tomar cartão. O Elvis, pronto, ó. Capitão da Ponte, tá amarelado. E tá fora do próximo jogo, terça-feira, Moisés Zucarelli, 19 horas, diante do ABC. Pois é. É aquilo que eu falei, né? Tá bom, o Elvis tá jogando, mas podia ter poupado ele hoje e deixado pro jogo do ABC. Mas também, né? É fazer aquele negócio, né? É comentar depois da obra pronta, né? Aí não dá. Bola pro Danielzinho no meio, vem cruzamento, vem levantamento, na boca do gol, sobe a zaga da Ponte, subiu ali, o Cássio Gabriel tirou, toca a bola pra Ponte, bola pra Matheus Jesus, ficou pedindo falta, o árbitro não deu, quase 19 do segundo tempo, tá 0-0, o time do Mirassol tem a bola o Mirassol, o Enio Coral falou no intervalo, 68% de posse de bola pro Mirassol, bola pro time do Mirassol, no meio, chegou a zaga da equipe da Macaca, pra tirar, põe bola aqui pro campo de ataque, não tinha ninguém da Ponte, o Eliel briga ali com o Luiz Otávio, a bola vai ficar na direita com o Thalisson Kelvin.
Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. E vem o time do Mirassol, olha o Negueba, perna esquerda, uma bomba pra fora, vai embora. Vai embora, o árbitro tá marcando escanteio pro Mirassol, sexto no jogo, vai André. Lado direito e mais uma alteração da Ponte. Foi embora o 14 Luiz Felipe para a entrada do 2 Mailton. 2 Mailton tá no jogo, 14 Luiz Felipe foi embora. Informação para Jump Esportes. Essa aí foi junto com a do Pablo Diego, né? Então, a Ponte mexeu 3 vezes e para a primeira vez no jogo. A Ponte mexe 3 vezes e para a primeira vez no jogo. Tem escanteio o time do Mirassol. Depois, tirou o Luiz Felipe, colocou o Mailton. Tem gente aqui no YouTube falando que o Luiz Felipe estava cansado. Felipe cansou, tá dizendo aqui o Matozinho. Coloca o Mailton, ele fez isso. Colocou o Mailton. Mudou. Colocou o Mailton, tem escanteio. Escanteio para a equipe do Mirassol. Vai, André, tem que ser rapidinho, André. Alteração no Mirassol, foi embora 5 Yuri para a entrada do 19, Cauã. Cauã tá no jogo. Cruzamento do Danielzinho, levantamento na boca do gol, Luiz Otávio de cabeça para fora. Pra fora, a bola passa, vai embora, linha de fundo. Só confirma aí o número do Cauã, por favor. 19, né? Na vaga do Yuri. A segunda alteração do técnico Mozart Santos. A Ponte mexeu 3 vezes. O Mailton entrou, o Francisco. Todo mundo queria o Mailton, ele tá no jogo. Aí ele acertou, mas ele podia ter tirado o Elvis e ter posto o Cássio Gabriel, né, Carlos? Deixou o Elvis em campo, tomou o amarelo. Bola aqui pro time da Macaca, olha ali o Eliel na ponta esquerda, o Eliel vai jogar agora aqui na esquerda, fez o passe, pela direita, Matheus Jesus, falta. O árbitro para marcar a falta. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. Chegamos a 21 minutos, 21 passados do segundo tempo, 24 para terminar o jogo. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo, aproveite porque o tempo passa. Te contei não, Série B, Campeonato Brasileiro, 10ª rodada. No Maião, em Mirassol, Ponte, Mirassol e Ponte, tudo igual, 0-0, daqui a pouco o Wendel vem porque o Mirassol desce na ponta esquerda, bola pro Guilherme Biro, Mailton vem na marcação pra cima dele e já deixou o Mailton pra trás, vem cruzamento, voltou, trabalhou, vai queimar dali, bateu pro gol, golaço! Gol do Mirassol! Jogada lá na ponta direita, bolinha cantada, em cima do Mailton, que não deu nem pro cheiro pro Guilherme Biro. Ele tocou pro Negueba, perna direita bateu no canto esquerdo do Kaique França, que nada pôde fazer. Negueba 11, a camisa dele, 22 passados do segundo tempo. O primeiro do jogo, Negueba faz, Mirassol 1, Ponte 0. Goleirão Kaique França, você só pega lá no fundo na rede. Me conta, me dá o detalhe do primeiro gol do jogo, gol do Mirassol. Printa a tela aí, André Luiz. E tudo começou pelo setor esquerdo. Na diagonal entrou o Guilherme Bira e serviu a Negueba, que olhou, telegrafou e mandou de perna direita, meia altura, no canto esquerdo da meta de Kaique França, que nada pôde fazer. Aberto o placar no estádio do Maião, no Mirassol. Agora... 1 para o Mirassol, camisa número 11, Negueba, 0 para a Ponte. Eu comecei girando o placar, tava 0-0 o jogo, né? E vem de novo, olha o Negueba, ganhou essa bola, a zaga da Ponte tá perdidaça, hein? O Tomás Kaique vem em briga, daqui a pouco o Wendel vai completar aqui o giro do placar. Bola pelo meio, trabalha a bola. Vou pedir pro Bolacha dar uma diminuída nesse ambiente aí da Ponte, que a torcida da Ponte não tá tão forte assim. Isso, obrigado, Bolacha, obrigado. Vamos seguir no giro aqui, placar do Campeonato Paulista, do Campeonato Brasileiro agora. Em Mirassol, Negueba foi pra rede. A 22 do segundo tempo, Mirassol 1, Ponte 0, placar ao vivo, Futebol Interior, Essência FM. Vai o Wendel Coral. No Frasqueirão, ABC e Grêmio Novo Horizontino seguem 0-0 e daqui a pouquinho a bola rola para 3 partidas da Série A. Clássico Mineiro entre Cruzeiro e Atlético, e no Paraná, Atlético Paranaense e Botafogo, e o América Mineiro recebe o Corinthians. Portal Futebol Interior, acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Meu momento é agora, meu caminho é feliz, é uma crise lá fora, não foi eu quem fiz. 24 do segundo tempo, o Frank. Lá do lado direito, em cima do Mailton. Gol dos caras, 1-0 pro Mirassol.
E jogada cantada, né, Carlos? Desde o começo do jogo, o Mirassol força a jogada em cima do lado direito da Ponte, mas a questão ali também não era só o lateral, né, Carlos? A Ponte, no sistema de marcação, não estava bem. Agora, algumas coisas a gente precisa questionar, né? O Elvis não está conseguindo jogar. Tomou cartão amarelo, está sem função em campo. Matheus Jesus também, partida apagada, Carlos. Temo por esse resultado. A Ponte não está nada bem e as alterações não surtiram efeito até aqui, Carlos. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Amarelo. Para quem? Para a camisa número 11, Negueba, é o quarto no jogo, o segundo para jogadores do Mirassol. Informação para restaurante do Dadá. E se o Voaden quisesse agora, podia ter dado amarelo pro Leonardo, só que o Leonardo já tem amarelo, né? E tá caído ali o jogador da Ponte, é o Mailton. Rapaz, só faltava ele sair, né? Só faltava ele ter que sair. 25 passados do segundo tempo. A Ponte perde, o Mirassol vence pelo placar de 1-0. A Ponte continua com 10 pontos. O Mirassol vai subindo na tabela de classificação na competição. Não deu outra, rapaz. Mudou. Ah, meu Deus do céu, viu? Vai, André. Tá indo embora, Mailton com a 2 para a entrada do 40, que é o jogador Ramon. Mailton, que entrou agora há pouco, foi embora. A 40, Ramon tá no jogo. Terceira alteração, quarta alteração processada pelo Felipe Moreira na Ponte. E informação para Jump Esportes. Os caras não aquecem, não, cara? Ah, não dá pra saber, viu? Ele entrou pra tomar aquele... De Deus, primeiro que ele entrou pra tomar aquele drible torto lá do Guilherme Biro, né? Danielzinho pra bola, vem levantamento na boca do gol, sobe a zaga da Ponte com o Edson pra tirar. Bola voltou ali com o japonesinho, que é o Chico. Vem cruzamento de novo, o Danielzinho levantou, tocou pro Christian, na grande área, na boca do gol. Chega a zaga da Ponte, tira a bola, voltou. Lucas Ramon vai queimar dali, bateu pro gol, pegou ali no jogador da Ponte. Aí vem, bola pro Gé, ganha essa bola pra Ponte, todo torto. O Gé vem aqui, ganha essa bola pra Macaca. Opa! Pau nele! O jogo tá parado. Thalisson Kelvin cometeu falta pra cima do Gé. Estão pedindo cartão pro Kelvin. O árbitro não vai dar. Tá dizendo que foi ombro com ombro. Não vai ter cartão pra ele não. O jogo tá parado. Falta pra Ponte no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Ovos Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. A sua vida mais saudável. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Bom, eu entendo que o Cássio Gabriel vai jogar de lateral direito. Só entendo, né? Não sei se é isso que vai acontecer. Bola ali pelo meio, trabalha a bola ali pro Eliel. Eliel fez o passe na ponta. Tem o Arthur pedindo bola, vem o Eliel. Passa por um, passa por dois, voltou. Trabalhou, sobrou pro Arthur, vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Sobe a zaga pra tirar, a bola voltou. Voltou pra Ponte, mas já tem impedimento já. O jogo tá parado. Detalhe. Bola pro Elvis, ficou fácil ali pro goleiro do Mirassol, Muralha. Rapaz, quase não falei o nome dele no jogo. Detalhe no ar. Corsato, no primeiro tempo nós comentávamos aí com o Frank, o número de finalizações do Mirassol em 45 minutos da primeira etapa foram 9. No segundo tempo, com 27, já foram 10. E a Ponte Preta, nenhum chute, posse de bola, 80% contra 20. A Macaca segue sem ter escanteios contra 6 do Mirassol. É um baile do Leão contra a Macaca. Edilson Roberto, Frank, Eliel não passa do meio campo, tá errado, que dificuldade. Matozinho, Felipe já cansou, pode colocar uma Ailton. Colocou, né? Aí, o que deu? Silvana Pereira tá ligada com a gente. A Vivi Vicente, cheguei. Murilo Melo. Só eu ou tem mais alguém incomodado com esse trote do Elvis? Tá dizendo aqui o Murilo Melo. Roberto César Santos, que vergonha esse futebol apresentado. Tá dizendo ele aqui no YouTube. Rapaz, tem um monte de mensagem aqui. O Fábio Bruno tá dando aqui, vamos Mirassol e kkkkkk. Tá dando risada à toa aqui o Fábio Bruno. O Paulo Monteiro tá ligado com a gente também, valeu. Estão pedindo pra mudar o placar. Já mudou. Valeu, aquele abraço, Felipe Gabriel. Eu por mim, vou ser bem sincero, viu, Paulo Monteiro? Eu por mim não mudava não, eu só mudava quando a Ponte fizesse gol. Eu tô que nem os caras do placar eletrônico, do placar da Ponte Preta lá em 1950. Pra que eu vou ficar falando o gol do time adversário, né? Bola aqui na ponta esquerda, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, toque de cabeça, espalma o goleiro. Kaique
Sensacional de novo, fantástico, defesa do goleiro da Ponte. Tem chamado, Pedro Lino. Vai, Pedro. Chamou, falou. Público e renda. Manda pro ar. Público aqui no Maião, 3.000 pessoas. Renda, R$31.770. 3.000 cravado. Ó, há quanto tempo que não tínhamos 3.000 cravados, hein? E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. Quase 30 passados deste segundo tempo. 15 para terminar o jogo. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol pra você. Mirassol 1, Ponte Preta 0. Mirassol tem escanteio, levantamento na boca do gol. Chega, saca da Ponte pra tirar. Placar ao vivo, futebol interior. O Wendel Coral. Mais cedo o Brasil foi eliminado do Mundial Sub-20 para o Israel. 3-2 de virada. A seleção brasileira está eliminada nas quartas de final da competição. Bola rolando para mais 3 partidas da Série A. América e Corinthians, Atlético Paranaense e Botafogo, Cruzeiro e Galo. No momento que no Frasqueirão, o Grêmio Novo Horizontino abre o placar. ABC Lanterna 0, Grêmio Novo Horizontino 1. Essência, a frequência da vida. Essência. Carlos Costa. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Vem Ponte, cruzamento do Arthur, era pro Leonaldi. Chega a zaga da equipe do Mirassol. Chega a zaga do Mirassol pra tirar. Tem o camisa número 19, é o Cauã. Aliás, foi ele que meteu aquela cabeçada ali pra defesa do Kaique França. Melhor jogador em campo do time da Ponte por enquanto. O Celso Fittipaldi. Os conselheiros da Ponte Preta não se manifestam sobre essa vergonha de trabalho do Felipe Moreira. O presidente faz o que quer. Vamos passar vergonha até quando? Conselheiro não pode se meter no futebol, né? Tem que ser quando tem alguma coisa administrativamente falando. Bola ali pelo meio, trabalha a bola o time do Mirassol. Lucas na mão pra bola, uma bomba pra fora. Passa, vai embora. Tava valendo tudo isso aí, né, André? Tava valendo sim. O Lucas Ramon mandou uma paulada de perna direita. A bola por sobre a meta de Kaique França, que vem se destacando o melhor jogador da partida pelas grandes defesas que fez até aqui. Continua 1-0 Mirassol. Informação para restaurante do Dadá. O Felipe Gabriel tá dizendo aqui, o Elvis é um monstro, só que ele não joga sozinho. Tá dizendo aqui, uns criticam e outros elogiam. Faz parte a nossa produção. Tá precisando colocar logo o chat, viu? Vem o time do Mirassol, bola aqui pro campo de ataque. Bola pro Christian, sai na cara do gol do Kaique, pega o Kaique. Mas eu acho que tava impedido, né? Sei lá, estranho, né? O cara achou que estava impedido, mas o árbitro mandou seguir. Bola ali pelo meio. Vai mudar. Bola pelo meio, bola pro Cássio Gabriel na ponta direita. Trabalha a bola pro time da Ponte. Vem no jogo, Leonaldi foi jogar de lateral direito. Cássio Gabriel ficou aqui pelo meio mesmo. Bola pro Matheus Jesus. 32 minutos passados do segundo tempo. A Ponte perde. O Mirassol vence. A Ponte que não perde há 3 jogos, né? Macaca não perde há 3 jogos. Derby, depois venceu. O último jogo a Ponte Preta venceu. 4? Isso, a Ponte, vou pegar aqui, foram 3 empates perdeu pro Londrina. Isso, depois perdeu o Londrina, depois empatou com o Guarani. Isso, exatamente. Depois o Londrina empatou com o Guarani. Sampaio Correia e Vila Nova. E Vila Nova, são 3. É isso. Confundi. 3 jogos sem perder do time da Ponte Preta. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pra você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Aguenta, Bolacha, daqui a pouco a gente solta de novo. Mudou. Tá? 33 do segundo tempo, vai. Foi embora o jogador Christian, camisa 9, para a entrada do 14, Rodrigo San, na equipe do Mirassol. Confirmando a você, 9, Christian foi embora, 14, Rodrigo San está no jogo. Informação para a construtora Patriani. O Moza que tá fechando a casinha, tá colocando o volante, tirando o centroavante. E aí, o Frank Francisco, fala do jogo aí. Carlos, está complicado porque o time da Ponte virou uma bagunça agora, né? O Leonaldi foi deslocado para a lateral direita. Hoje o Léo não faz uma boa partida. O segundo tempo dele está horrível, Carlos. O Matheus Jesus também, me perdoem, mas eu tenho que falar, que tiriça, hein? Tá terrível. E aí virou banzé, Carlão, porque o Ramon também entrou, mas está sozinho no meio. Tô com o torcedor, Elvis joga muito, mas sozinho. Me desculpa o nosso treinador, mas hoje ele bagunçou o coreto. Quase 34 do segundo tempo. Quase 34, você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Aqui, nós torcemos por você.
Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Manuel Manolo tá dizendo aqui, sou torcedor da Ponte, mas mostra o placar, pois isso não vai mudar o resultado. Bola pro time Dominassol lá na ponta esquerda, chega a zaga da Ponte com o Edson. Mete o pezão na bola, joga a bola pra lateral. Viviane Cristina, quanto mais a torcida reclama, o presidente bate no peito e apoia o treinador. Roberto Santos, esse time não treina, não há uma jogada ensaiada, não há uma jogada certa, ele escreveu. Carlos Lemes Matozinho, esse quarto zagueiro da Ponte é fraco, não pode jogar, não sobe, por baixo é fraquinho também. Bola pro time do Mirassol, lá na ponta esquerda. Forçato. Albert Cavalcante, boa noite, amigos, boa noite, Albert, vem Mirassol, bola aqui pro campo de ataque. Chega a zaga da equipe da Ponte, estão pedindo escanteio, hein, camisa número 7, o Chico tá por ali. O árbitro tá marcando escanteio pros caras, escanteio pro Mirassol lá na esquerda. Escanteio, último toque, a bola bateu na zaga da Ponte, no levantamento do Chico, bola pela linha de fundo, é lado esquerdo, o Mirassol desce e vence por 1-0 no Maião, informação para Iga Atacado. Vai bater escanteio com duas bolas ali, o jogador da equipe do Mirassol agora, É o Danielzinho, né? Ele que tá na bola. Ele que está na bola. Camisa número 20, daqui a pouco o Coral vai falar, 35 passados do segundo tempo, tá 1-0 pro Mirassol. Ó, se a Ponte empatar... É uma hecatombe, porque como é que você vai empatar se não ataca, né? Bola pro time do Mirassol lá na ponta esquerda, Danielzinho de novo. Vem Danielzinho pra fazer o passe lá na esquerda. Chegou a zaga da equipe da Ponte, tira. Joga a bola pra lateral, mas o árbitro tá marcando impedimento. Vai, Coral, chamou, no falou. No Facebook conosco, Marcelo Dias mandando um abraço, o Álvaro Wolney. Difícil, ninguém marca, agora tomou gol, Matheus Jesus está andando em campo. E o técnico não fez as alterações corretas. Sérgio Fernandes diz que a Ponte desse jeito está rebaixada. Joaquim de Souza manda o seguinte: a Ponte Preta não tem um sub-17, sub-18 para jogar? Esse time da Ponte é ruim demais. Também conosco Marco Antônio Zaboto. Critica o técnico Felipe Moreira e diz o seguinte: se quiser vencer como treinador, tem que ter no mínimo coragem. Disse que estudou nos Estados Unidos para aprimoramento, é piada. Vem Ponte, bola aqui na esquerda, o Arthur ganha essa bola para a equipe da Macaca, trabalha a bola na ponta esquerda, volta a bola ali pro Tomás Kaique, toca a bola pro Madison, tudo isso no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Proni Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronialimentos.com.br. O Sérgio Pasquini, diretoria cabeça dura, vamos lutar para não cair. Roberto Santos, não dá mais para manter esse retranqueiro. Osmar Dangar não soma 46 pontos desse jeito. Torcida tá pé da vida. Vem o time da Ponte, bola com o Leonardi, jogando lá de lateral direito agora, porque o Luiz Felipe saiu, o Mailton entrou. Teve um ouvinte aqui que mandou que é lesão na coxa. Rapaz, bola aqui pela ponta esquerda, depois deixa eu ver se eu resgato aqui a mensagem. Bola pelo meio, bola para Tomás Kaique. Tomás Kaique toca a bola pro Ramon Carvalho. Ele que entrou no segundo tempo na vaga do Mailton. Que entrou, tomou o drible ali do Biro. Gol saiu ali pelo lado dele e foi embora. Saiu contundido. A bola voltou pro time da Ponte. Eliel também entrou, quase não pegou na bola, né? A bola voltou pelo meio. Bola pro time do Mirassol. Trabalha a bola aqui com o Chico. Chico volta essa bola um pouco mais atrás. Bola para Ramon Carvalho. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Café Canecão. O café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. 38 passados do segundo tempo, tá 1-0 pro Mirassol. Mirassol tá vencendo, vai indo a 19 pontos. A Ponte continua com 10. Não entra na zona do rebaixamento ainda mesmo com a derrota. Bola pro Cássio Gabriel, tocou pro Elvis, deixou passar. Voltou pra Matheus Jesus, pro Elvis na ponta direita. Toca a bola pro Eliel. Chega a zaga da equipe. É do Mirassol. Sai jogando lá a bola com o Guilherme Biro. O Biro trabalha essa bola pelo meio. Ele volta a bola ali pro Cauã, camisa número 19. Falta. Vai mudar. O árbitro para marcar a falta. Falta em cima do Gabriel. Camisa número 8, o jogo tá parado. Falta para a equipe do Mirassol fazer a cobrança. Vai, André. O Moser vai fechar mais a casinha ainda. Daqui a pouco 18. Leandro Vilela na equipe do Mirassol. Leandro Vilela posicionado à beira do gramado. Vamos ver quem vai sair na equipe do Leão da Noroeste, que vence até aqui a Macaca por 1-0, me parece, vamos ver. Vai sair o 8, normalmente sai o Gabriel, mas vamos ver, né? Vamos ver, quem vai sair é o... Agora mandou parar, né? Agora ele mandou parar, né?
É o 3 mesmo. É o 3. É o 3, é o Thalisson Kelvin. Thalisson Kelvin tá indo embora com a 3 para a entrada do 18, Leandro Vilela. Quarta alteração processada pelo técnico Mozart na equipe do Mirassol. Informação para Bebidas Poti. E aí ele coloca o Rodrigo San, né? Camisa número... Que camisa que é o Rodrigo San mesmo? Me ajuda aí, o André. O Rodrigo San é o 14. É o 14. O Rodrigo San, que é zagueiro, né? Foi ali pra jogar de volante, agora vai de zagueiro. O Leandro Vilela, que é volante, vai pra volância. Vem o time do Mirassol. Olha o passe na ponta esquerda. Era pro Gabriel. Chega a zaga pra tirar. O Gabriel deu pinta de que era ele que ia sair, rapaz. E aí o Thalisson Kelvin se contundiu e o Gabriel teve que ficar no jogo. Bola pela direita, trabalha a bola o time do Mirassol. Bola com o Cauã. Cauã trabalha a bola na ponta. Bola para Danielzinho. Quase 40 minutos passados do segundo tempo. O Mirassol vence. A Ponte perde. Vai perdendo uma invencibilidade de 3 jogos. O Mirassol vai vencendo. Vai indo a 19 pontos. Mirassol nesse momento brigando na parte de cima da tabela. A Ponte brigando para não cair. E não ataca. A Ponte não ataca. Chamou, falou. Reportamos aqui o Pedro Lino, direto do estádio. Fala, Pedro. Corsato, vi aqui meio que uma briga, não sei o que foi aqui no banco de reservas da Ponte. Eu vou averiguar certinho e falo pra você. Mas eu achei meio estranho. Legal, tá aí o Pedro Lino. Daqui a pouco ele vai trazer aí essa informação. Pedro que está no gramado. Bola na ponta, trabalha a bola o time do Mirassol. Passamos de 40 minutos, 40 e 30. Olha o Guilherme Biro. Ele pode até bater daí se quiser, virou. Trabalhou na ponta esquerda. É pro Chico, vai pra linha de fundo. Cruzamento. Essa bola não saiu, não. Bola voltou na ponta esquerda. Voltou pro Guilherme Biro. Vem na marcação ali pra cima dele. O Edson sai da grande área. Bola volta pro time do Mirassol. Bola na ponta pra Leandro Vilela. Leandro Vilela volta a bola pra Danielzinho. Danielzinho para Guilherme Biro, 41 minutos passados do segundo tempo, a Ponte perde, o Mirassol vence, vem Danielzinho, sai da ponta, vem pro meio, vai queimar ali, bateu pro gol, pegou na zaga da Ponte, pegou na zaga da Macaca, pegou ali no Leonardo, voltou pro time da Ponte, a Ponte não ataca, né? Como é que vai fazer gol? Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. O certo é que a Ponte terça-feira joga contra o ABC e a Ponte tem que vencer. A Ponte tem que ganhar do ABC. O ABC nesse momento é adversário da Ponte na competição. O Mirassol, infelizmente, né? Não falo isso com felicidade, não, mas não é adversário para a Ponte nesse começo de campeonato. Bola para o Arthur. Arthur volta essa bola aqui no meio, mas dava para conseguir outro melhor. Futebol muito recuado, né? Muito retrancado do time da Ponte. Bola pelo meio, bola para o Elvis. Na cavadinha para o Cássio Gabriel. Quem sabe agora bateu pro gol, pegou na zaga, voltou. Sobrou, sai do gol, goleirão. Pega a Muralha. Pega o Muralha. O Gabriel não acertou o chute, né, o André? E numa das poucas descidas da Ponte, o gênio do time, o Elvis, com uma cavadinha, deixou o Cássio Gabriel na cara do gol. Ele ainda se livrou do marcador em cima do goleiro Alex Muralha, que fez a defesa, abafando. A Macaca perde uma grande chance de chegar ao empate no Maião. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Felipe Gabriel, e tem gente que ainda critica o Elvis. Tá falando aqui desse chute do Gabriel. Anderson José, tá dizendo que a Ponte perdeu. Viviane e Cristina, não falta mais nada. Só falta eles brigarem entre si. É só o que tá faltando. Já brigaram, né? Inclusive foram expulsos. Bola pro time do Mirassol. Bola pro Gabriel na ponta esquerda. Trabalhou, tocou pro Chico. Perna direita, uma bomba. Bateu pro gol, pegou no Edson. Aí o Leonardo sobe pra tirar. A volância da Ponte tá perdida, hein? Bola ali pelo meio, vem o Ramon Carvalho. Vai tocar pra quem ali? Não tem pra quem tocar. Vai ter que tirar essa bola. Ele vira o jogo, trabalha a bola pro Leonardo, mas numa fogueira danada. Chegou a zaga da equipe do Mirassol, tira, joga a bola pra fora. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol.
43 minutos, 30 segundos passados, segundo tempo de jogo, 1,5. Mais os acréscimos para terminar o jogo. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Te contei não. No Maião, em Mirassol. 10ª rodada Série B, Campeonato Brasileiro, Ponte. Perde, o Mirassol vence. Negueba marcou. Mirassol 1, Ponte 0. Placar ao vivo, Futebol Interior. Essência FM. Vai, o Wendel Coral. No Frasqueirão segue Grêmio Novo Horizontino 1-0 contra o ABC. Com esse resultado, o Tigre vai assumindo a vice-liderança da competição com 20 pontos na tabela. Já com relação à Série A, os 3 jogos das 18h30, Atlético Paranaense e Botafogo, Cruzeiro, Atlético, América e Corinthians, seguem 0-0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Eu espero que a alegria te convença que a tristeza não compensa. Agora a tristeza mesmo é ver a Ponte jogando, hein? Jesus! Que tristeza. Falta pros caras, vai, André. Falta para o Mirassol, tá ali caído, camisa número 11. Não, 11 foi embora. Não, é ele mesmo. É o 11 mesmo. É o Negueba que tomou amarelo no primeiro tempo. Negueba tá ali caído, falta cometida pelo zagueiro da Ponte. Me parece que o Kaique, mais 8 minutos de sofrimento para o torcedor pontepretano, Carlos Corsato. Bola, você ligado aqui nos canais Futebol no Interior. A televisão tá mostrando diferente ali, viu? É isso que falta para a equipe do Mirassol. Levanta. É que a placa, ela é tão... a luz da placa, ela bate e acabou ofuscando, 8 se confundindo com meia dúzia, então... Meia dúzia, vamos até 51 nesta 50 etapa. Ô, Carlos, segunda etapa. É a pior partida da Ponte da Série B? Não. Qual foi pior? Londrina jogou mal, Vitória jogou péssimo. O Sampaio Correia foi horrível. São tantas atuações que... já dá, daqui a pouco vai ser uma mão cheia, né? Mas não dá pra colocar entre as piores ainda não. Né? Mesmo porque também a qualidade do adversário é um pouco melhor, né? Tirando Vitória, né? Mas era o primeiro jogo. Nos outros, os adversários são bem piores do que este aqui. Bola pro time da Ponte. Quem sabe, bola aqui na ponta esquerda pro Beliel. Chegou a zaga da equipe do Mirassol para tirar. Canais Futebol no Interior. Aqui nós torcemos por você. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Para você ligado aqui nos canais Futebol no Interior, segue participando com a gente, mandando mensagem 989-89-3526. Amarelo. Para você ligado também na Essência, em 102,5, 98,5. Amanhã tem Guarani CRB aqui nos canais Futebol no Interior e também na Essência FM. Vai, André. Camisa 40, Ramon Carvalho amarelado, mais um pelo lado da Ponte. É o 7º amarelo no jogo, é o 3º amarelo para jogadores da Macaca. Tem aqui o Celso Fittipaldi. O time tem até bons jogadores. Não temos treinador. É nítido que o time está mal treinado. Não vê isto quem não quer. Carlos Lemos Matozinho. Mais fácil o Mira fazer o segundo gol. Empate só se for gol espirrado ou falha do Mirassol. Felipe Gabriel. As alterações da Ponte foram iguais ao futebol que o time tem apresentado. Tá dizendo ele aqui. O Carlos Lemos Matozinho tá votando no melhor em campo. Por enquanto, viu, Matozinho? A gente não vai eleger o melhor em campo, porque quando o time perde, não tem melhor em campo. Canais Futebol no Interior, aqui nós torcemos por você. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Vamos até 51, 47 e 30, você ligado aqui nos canais Futebol no Interior. Deixa eu ver daqui a pouco se o Pedro já conseguiu descobrir o que aconteceu lá. O que aconteceu aí, Pedro? Já conseguiu descobrir aí? O povo tá curioso, hein, Pedro Lino? Corsato, nada demais, segue o jogo, 1-0 pro Mirassol. Só fumaça, né, Pedro? Só fumaça. 48 minutos passados do segundo tempo. Oi, falou. Fala, Pedro. Já tô aqui a postos, esperando quando acabar o jogo, o Leonardo para fazer a entrevista. Beleza, a gente vai com você. Assim que acabar aqui, eu vou vou te acionar aí com a saída dos jogadores. O Roberto César Santos, Felipe Moura tem que fazer Senai. Tem sempre uns bobão aqui na live, né? A nossa live não é... Ainda não tem aquele chat pago, viu, Wendel Coral? Quando tiver, a gente manda, né? Tem sempre uns bobão. Filtrar, né?
Não, e outra, tem sempre uns tontos, né? Tem gente que gosta de Tem desaparecer, sempre uns né? tontos, né? A gente tá trabalhando aqui, ganhando o pão de cada dia, e vem um tonto aqui pra tentar pegar a gente. Larga de ser tonto, idiota. O Osmar Dangar, Edson Boaro já, tá dizendo ele aqui. Meu time tá perdendo, eu vou te xingar até a 5ª geração, viu, ô tontão? Calma, cara. Vai procurar o que fazer. O Pedro também escuta? Não vou falar, não vou dar moral pra nego tonto. Não, só o mostra aqui pra mim. Wilson Correia dos Santos, Matheus Jesus, mande embora. Nossa senhora! Não, Wilson! Não! Alguém que é lúcido, você quer mandar embora? Bola aqui pelo meio, trabalha a bola, escanteio para a equipe do Mirassol que vai tocando bola pelo meio, trabalhando bola, mais um escanteio para o Mirassol, bola no campo de ataque forte. Bola passe, vai embora. Linha de fundo, tiro de volta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. E os caras são tão tontos que não colocam nem o nome deles, né? Que se colocasse o nome dele ficava fácil, né? Ficava fácil, mas não tem coragem, né? Seja homem, rapaz. Coloca seu nome. Rapaz, seu tonto. Bola pra Ponte, vem Elvis, pra bola. Fez o toque pro Eliel na marcação. Cheguei. Eu tô aqui com o meu nome. Você tá com o seu, o André também, o Frank também, o Bolacha também. E esses tontos aqui não colocam o nome. Vai, babaca, tonto, trouxa. Roberto César Santos, tá ligado com a gente. O José Maduro também, o Carlos Lemos Matozinho, Anderson José de Lucena. Também tá ligado aqui, valeu. Obrigado pela audiência, vai terminar o jogo. Derrota da Ponte. Aliás, a Ponte tem que se preocupar com o jogo contra o ABC. Esse é o jogo que vale pra gente, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Vai participando, vai mandando mensagem pra gente. Lembrando que a Ponte não entra na zona do rebaixamento nessa rodada, viu? Tem gente que é tão mal informado que precisava ver primeiro a tabela de classificação, né? Olha o Mirassol, vai fazer o segundo gol, levantamento na boca do gol, tá impedido. Não vale mais nada. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Muito bem, vai terminar o jogo. Leandro Pedro Voaden. Apita o árbitro. Fim de jogo no Maião. A torcida, 3 mil torcedores, né? Tirando ali os 30, 40 da Ponte. 2.970 torcedores do Mirassol fazem a festa no Maião. A Ponte perdeu depois de 3 jogos. Vinha de 2 empates, uma vitória. Perde pro Mirassol pelo placar de 1-0. 1 pro Mirassol, 0 pra Ponte. Ponte vai ficar na 16ª colocação da competição. O Mirassol sobe na tabela, daqui a pouco o Wendel vai falar. Eu vou passar pro Wendel só lá no fim do jogo, porque tem aqui o Pedro Lino, né, que vai trazer a palavra dos jogadores na saída do gramado. O Pedro, quando tiver condições, pode chamar, viu, Pedro? Pode chamar que o canal tá aberto pra você, todo seu. Se é que alguém vai falar também, né? Porque quando perde é uma beleza, né? Ninguém quer falar, será que vai não fala? embora. Vamos aguardar. Você pode chamar, viu, Pedro? Pode abrir o microfone e já trazer quando tiver aí as suas informações, que o canal tá aberto pra você, tá bom? Bom, saída dos jogadores no gramado, a Ponte perde o jogo 1-0, André Luiz. Dá pra ver que o Muralhas é muito feliz, sorridente, que nem o uniforme ele sujou. Eu confirmo a você o placar final de jogo no estádio José Maria de Campos Maia, o famoso Maião na cidade de Mirassol, com um gol de Negueba aos 22 da segunda etapa. O Mirassol venceu a Ponte Preta, que após 4 jogos volta a perder na Série B. Jogadores da Ponte se dirigindo ao vestiário número 2, assim como os do Mirassol ao vestiário número 1. Eu volto o comando para você, Carlos Corsato. Legal, deixa eu aguardar aqui o Pedro Lino, lá no estádio José Maria de Campos Maia, o estádio municipal O Maião,
para trazer aqui a palavra dos jogadores na saída do gramado. E eu quero saber do Frank. Resultado justo, né, Frank? A Ponte não ameaçou. Eu quase não falei o nome do Muralha no jogo. Carlos, não há o que reclamarmos, né? Você resumiu bem a segunda etapa. Não teve ataque da Ponte, a não ser a primeira jogada do Pablo Diego, do lado esquerdo, quando cruza, e o Eliel fecha no primeiro lance dele. Fora isso, mais esse nada. é no segundo tempo, teve uma no primeiro tempo. Não, é na segunda etapa. Nada a reclamar, Carlão. Resultado, na verdade, para ser sincero, injusto. O Mirassol merecia mais gols. É que tem Kaique e França no gol da Ponte. Partida péssima da Ponte. O Kaique França falando lá. Será que dá para pegar a bolacha? O Kaique França? Um pouco, mas depois as coisas se ajeitaram e eu acho que é o mesmo caso aqui. Acho que as coisas vão se ajeitar. Acho que o trabalho vai dar certo e a gente vai trabalhar para isso, como eu falei. Agora a gente tem 2 jogos em casa e vamos tentar buscar 2 resultados positivos. Tá aí o Kaique França aí falando ao canal Premier. O Pedro Lino tá chamando. Chamou, falou, Pedro Lino. Tô com o Leonardo aqui, Corsato. Pode mandar, vai. Manda pro ar. Leonardo, a opção do Felipe de você jogar pela lateral hoje. E contra o Ceará, você jogou como um terceiro homem perto do ataque. Me diz um pouco de você mudar. Você é um volante, né, de origem. Me diz essas opções do Felipe Moreira de você jogar em outras posições do time. Não, essa de hoje de entrar, fazer a lateral foi porque o Maieto, na hora que ele entrou, ele sentiu o adutor. E daí eu fiz a lateral ali para poder ajudar o time, que é um grupo. Quando ganha todo mundo, quando perde todo mundo. E foi parte da equipe. E o que faltou para a Ponte empatar ou ganhar hoje contra o Mirassol? Bom, faltou mais paciência, nossa paciência para botar a bola no chão, para a gente sair jogando. Mas é coisa que a gente vai trabalhar nesses 2-3 dias que é próximo do jogo, para poder fazer um jogo melhor terça-feira. Valeu, Leonardo. Valeu, Corsato. Tá aí então o Pedro Lino falando com o Leonardo na saída do jogador no gramado. Parece que o único jogador da Ponte que falou, o Pedro tá lá ainda com o nosso microfone para trazer mais personagens desse jogo. A Ponte Preta perdeu pro Mirassol pelo placar de 1-0. Daqui a pouco o Wendel Coral vai comandar o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior e também na Essência FM. São 18 horas mais 58 minutos. 18h58. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Ponte Preta que volta a campo na terça-feira, 7 da noite, para encarar a equipe do ABC. E é esse jogo, né, que vale para a Ponte. A Ponte não pode nem sonhar em perder pro ABC. O ABC perdeu, né, pro Novo Horizontino em casa por 1-0. Tá nos acréscimos, 1-0 pro Novo Horizontino, assumindo a vice-liderança. O Novo Horizontino, né? Que campanha do Novo Horizontino, hein? Novo Horizontino que, contratou 5 jogadores, mas o único que tá jogando é o goleiro. É o único que tá jogando. Seu microfone tá desligado. E praticamente com o mesmo time que foi vice-campeão da Série 2. Exatamente. E só o goleiro que foi contratado que entrou, que é o Jordi. Né? O resto é o mesmo time que foi vice-campeão da Série A2, perdendo pra Ponte Preta. Jordi, inclusive, saiu lesionado do jogo, entrou o goleiro reserva, só pegaram o Georgimi. Isso, ele que foi titular na Série A2, né? O Georgimi, inclusive pegou pênalti no último jogo. Jordi machucou 17 minutos ainda do primeiro tempo. Pois é. Bom, e a Ponte perde o jogo para a equipe do Mirassol pelo placar de 1-0. Bom, são 18 horas e mais 59 minutos. 18h59. Deixa eu só ver aqui, eu confesso que eu tô perdido, viu, gente? Deixa eu só dar uma olhada aqui para ver o que eu tenho que fazer lá na Essência FM. Tô perdidaço. Deixa eu ver aqui o que eu tenho que fazer lá na Essência FM. Tá vendo aí, né, Ponte Preta? O que causa? Não é fácil não, viu? 24 de maio, não, esse já foi, né? Já ficou muito perdido aí, André Luiz, ou não? Vai fechar 7h30. Não. Então tá bom. Então, Wendel Coral, nós vamos abrir o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. E atenção, hein? Atenção, rede. Nós vamos até às 7h30 da noite na Essência FM. Então, às 7h30 da noite, às 7h29, o senhor tem que pegar destaque final de André Luiz. Certo. Mas tem que ser, bem rápido, tá? Né? Destaque final do Frank Francisco, mas tem que ser bem rápido, viu, Frank Francisco? Destaque final do Carlos Corsato, mas tem que ser bem rápido. Então eu vou começar a 25, pedir destaque final. Tem que ser rápido. É isso que eu tô falando, viu, Carlos Corsato? Tem que ser bem rápido o seu destaque final. Tá certo? Bom, é isso, gente. A Ponte perdeu pro Mirassol pelo placar de 1-0. Gente, eu entendo, né, que quando perde a gente fica pé da vida. Normal, né? Normal.
Mas quando ganha também não tá tudo certo. E quando perde também não quer dizer que tá tudo errado. Mas que o futebol da Ponte hoje foi um futebol, digamos, bem covarde. Foi, né, Frank? Não tem a menor Covardaço, dúvida. né? Menor dúvida, Carlos. Dá pra contar nos dedos aí, né? Eu falei de uma chance na segunda etapa. Você falou de uma no primeiro tempo. Vamos fechar em 2 ataques no jogo? Um em cada tempo da partida? Escanteio, acho que a Ponte teve um, né? Ridículo. Vou confirmar aqui, mas até a reta final, pelo que eu lembro, não tinha nenhum. Deixa eu achar aqui, ó. Vou dizer que o Mirassol parece que teve 8 nas nenhum. 9 do Mirassol. 9 do Foram Mirassol. 4 no primeiro tempo, 5 no segundo e a Ponte nenhum. Pedro Lino tá chamando o nosso repórter, o Pedro Lino tá chamando. Fala, Pedro. Corsato, eu conversei com o Kiko aqui, ele achou melhor o Felipe Moreira não fazer entrevista. Que legal, né? Tá certinho, Você diga pra ele que tem assessoria, né? que tem imprensa, É. tem repórter aí, nós mandamos um repórter aí pra fazer o trabalho. Mas é engraçado, Diga Corsato. isso ao Kiko. Agora é a hora, porque antes a assessoria sempre pestanejava, né? Por exemplo, porque não tem repórter fora de casa, não tem coletivo. Agora o Pedro Lino tá lá e é melhor não aparecer. Ou seja, o repórter viaja quase 400 quilômetros junto com o torcedor pra ser feito de bobo, pra ser feito de palhaço. Parabéns, ó. Ô Pedro, certinho. Avisa o Kiko aí, fala que nós estamos aí com você. E nem assessor ele é. Então, mas é ele que tá tomando, ele que tá mandando lá, né? Então, ele deve ser o chefe da delegação lá. Se a assessoria não foi, né? O jogo é fora, vamos respeitar ele, né? Então, não vai ter, ele tá dando, né? Ele acha, né? Tá muito cômodo. Foi né? assim que ele falou, ele acha, mas Pedro, muito cômodo. por favor, coloque a ele, fala, olha, você saiu de Campinas, foi até Mirassol para prestar um serviço pro torcedor da Ponte Preta. Né? Então, por favor, pega pelo menos uma palavra aí do treinador da Ponte Preta, tenta pegar a palavra e diga isso a ele, mas com todo carinho, com todo o respeito que merece aí o Kiko hoje, que tá chefiando a delegação. Pode ser, Pedro Lino? Pode, claro. Corsato, eu pedi pra ele antes, ele falou dá uns 10, 20 minutos pra esfriar a cabeça. Aí depois veio o rapaz da federação e falou assim, o Kiko falou pra mim que é melhor o Felipe Moreira não dar entrevista. Não, mas aí você vai falar com o Kiko, você vai pegar a palavra dele, ó, eu quero falar com o Felipe Moreira. Vai lá e fala, eu tô aqui pra pegar a palavra do treinador. Nós somos imprensa de Campinas, né? E quando não vai ninguém, eu entendo que não foi ninguém. Mas tá você e mais quem aí, Pedro? Só eu e Só ele. ele. Então faça você, às vezes, da imprensa campineira. Né? O Felipe Moreira tem que falar. Tem que falar com a imprensa. Isso é um ato de respeito a quem da imprensa foi até o estádio para pegar a palavra do treinador. Ora, bolas, já que a Ponte Preta não faz o que todo mundo faz, que é pegar perguntas de Campinas, e aí a assessoria de imprensa faz a pergunta pro treinador, e o treinador responde, e tô falando isso aqui com ganho de causa, o Botafogo faz isso, o Novo Horizontino faz isso, Corsato, é mais fácil falar quem não faz. O Atlético Goianiense, verdade. É mais fácil falar quem não faz. Verdade. Eu tô em diversos clubes de assessoria por aí do Brasil, cara, não são todos, é verdade, mas 90%. Independente se o jogo é fora, se é no sul, se é no norte, se é nordeste, leste, oeste. Era feito isso na pandemia, por que agora não pode? E, inclusive, que quando coloca alguma coisa nas redes sociais não gostam. Aí vão tentar se justificar. Mas e aí, o repórter tá lá. Ele achou melhor. Com todo respeito, dane-se o que ele acha. Não, é o que eu vou falar a agora. função dele, cara, ele tem que falar. É que eu vou falar agora, Pedro, faz o seguinte, encosta ao lado do vestiário da Ponte, assim que o Felipe sair, você pega ele, cara, independente de quem achar que ele deve falar ou não deve falar, ou na saída, no caminho para o vestiário, eu não sei porque eu não conheço o estádio José Maria de Campos Maia, mas entre a saída do vestiário da Ponte, que é o vestiário número 2 aí no Maião, e a delegação se dirigindo ao ônibus da Ponte, você pega o Felipe Moreira e fala, Felipe, estamos ao vivo, vamos pegar aqui uma palavra para o futebol interior. Eu tenho certeza que o Felipe Moreira não vai negar uma palavra para você, viu, meu caro Pedro Lino? Claro que não. Claro que não vai. Ele é muito educado. O Roberto Santos está dizendo, ele vai falar o que na entrevista? Ô, Roberto, o que ele vai falar é o que a gente está curioso para saber, né? É o técnico da Ponte Preta, né? Nós estamos para fazer o nosso trabalho jornalisticamente.
né? Jornalisticamente estamos lá para fazer o nosso trabalho. O Akira Miyamoto, Felipe Moreira, 21 anos no meio, seja como auxiliar, adjunto e técnico e o repertório paupérrimo. Vamos orar. Tá dizendo ele aqui, Osmar Dangar. Mas então, como fica? Ninguém quer o Felipe Moreira, mas ninguém bate de frente com o Eberlin. Não tem liderança de organizadas, imprensa. Osmar, a gente da imprensa aqui é uma luta para pegar uma Você tá vendo aí, né, Osmar, como é que funciona? Quem somos nós, cara? Quem somos nós? E imprensa, não é função da imprensa também ficar derrubando o técnico ou colocando o técnico. Mas aí também a diretoria tem que parar de tratar o torcedor como idiota, porque o torcedor não é. Porque passou a semana inteira aqui vindo em diversas rádios da cidade, bater no peito e falar que o time vai brigar pelo acesso. Só o acesso da Série C. Que acesso? Torcedor não é tonto, cara. Torcedor não é tonto. O Osmar Dangar, mas então como fica? Reclamar só não está bastando. O Eberlin não está nem aí com reclamações. Tem que bater de frente. O Grigoleto está dizendo aqui, meus amigos, nosso time só ganha de equipe invicta. Ganhou do Botafogo e do Vila Nova. Como acabaram os invictos? Que situação. Não, gente. O jogo da Ponte, a Ponte vai jogar contra o ABC. O ABC vem de derrota. Não é a Ponte é favoritaça contra o ABC, não. Não. Mas o campeonato da Ponte, a Ponte tem que ficar na frente de 4 times. Né? E daqui a pouco vai ter gente na live aqui. Ô, Corsato, como você pensa pequeno? Com esse time aí, você quer que eu pense o quê? Você quer que eu fale o que o presidente falou na entrevista? ABC em 10 jogos, 1 vitória, 1 empate e 8 derrotas. Mas vocês querem que eu fale o que o presidente falou na entrevista? Que vai brigar pelo acesso? Eu não sou balconista de padaria, não, velho. Eu não tô aqui pra vender sonho, não. 19 horas mais 7 minutos. Vou fazer o seguinte, enquanto o Pedro Lino tá lá, vou esperar aqui para ver se tem entrevista ou não. Vou fazer o seguinte, eu vou pro intervalo, peço para que você fique com a gente, porque somos o único veículo de Campinas hoje que tem, e eu não falo isso com alegria não, mas que tem repórter lá para tentar falar com o treinador, e se der, pelo menos uma palavrinha do técnico Felipe Moreira, né? A pergunta é simples, Felipe, você pode explicar por que a derrota e por que a Ponte atacou pouco? Pergunta, tem que ser essa pergunta, 2 perguntas numa, ele vai falar do time e pronto, tá resolvido o problema. Bom, vamos fazer o seguinte então, vamos pro intervalo, na volta, depois do intervalo, o Wendel, Coral, você tá mais calmo, Coral? Carmo? Cara, essas coisas é difícil de engolir, viu? Não tá Vou falar mais pra calmo? você, covardia é um negócio difícil, cara. Você não tá mais calmo. Covardia e preguiça, porque isso é preguiça pra mim. Não tá mais calmo ele. Vamos lá. Vamos que vamos. Técnico não quer dar entrevista? Só quando ganha, né? Tá dizendo aqui o JM Brasil. Eu prefiro... mas eu não vou ler essa aqui, não. Não, dá pra ler sim. Ele colocou aqui. Sim. Eu prefiro um ogro que resolva, quer dizer, um mal educado, né? Do que um educadinho que não faz nada. Osmar Dangar, mas o João Brigatti mandaram embora na 3ª colocação da Série B do Campeonato Brasileiro. E com esse discurso, né, de que ele era muito pilhado, que ele era muito bravo, que ele perdia o grupo, etc e tal, né? Eu não vou engolir nunca a demissão do Brigatti, viu, gente? Me perdoem, tá? Carlos, dá pra fazer uma comparação entre Felipe Moreira e João Brigatti? Não. João Brigatti era muito pilhado Nenhum. e o Felipe Moreira, sem pilha? Nenhuma, até resultado não dá, né? O João Brigatti foi, depois do Hélio dos Anjos, o João Brigatti foi o que teve mais aproveitamento. Detalhe, o João Brigatti não enfrentou nenhum time de Série A2 de Campeonato Paulista. Ô, Corsato, só aproveitar o assunto, tô no grupo do Mirassol aqui, ó. O jogo foi lá em Mirassol. Quem não tá no campo, tá mandando pergunta do mesmo jeito. Aprende aí, ó. A gente, na verdade é o seguinte, eu como diretor da CEISP, né, é que a nossa classe ela é muito desunida, né? Nossa classe ela é muito desunida, mas como diretor da CEISP, eu vou ver se eu consigo, né, mandar lá pro pessoal da Ponte Preta. Poxa, por que não fazer isso? Fazer a pergunta daqui, a manda lá pra justificativa, pessoa. eu escutei recentemente, até um abraço ao Thiago Toledo, pessoa que eu admiro muito, tanto como profissional como pessoa. Sei que a culpa, porque ele não viaja, tudo bem. Eu sei que a culpa não é dele porque vem de cima. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E ele não é o chefe de E ele tudo não ali. é o chefe. Ele, ali como todo mundo, ele tem um chefe. A gente não precisa ficar elencando o nome de ninguém aqui, até porque isso dá BO. Sim. Então, assim, o Thiago, ele faz aquilo que mandam. Então ele fala, Wendel, eu não viajo, não tem como fazer. Já conversei com o Thiago, falei, Thiago, vamos tentar voltar, igual era na pandemia. O repórter mandava a pergunta. Mas como eu disse, é ordem de cima. Falar quando ganha é fácil, até o papagaio fala. Aí quando perde, acha melhor não falar, depois vai fazer promoção de ingresso. Torcedor, precisamos de você.
Precisa pra quê? Mas precisa. Precisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O torcedor da Ponte tem que entrar em campo contra o ABC. Com respeito. Tem que entrar em campo contra o ABC, tem que ajudar o time sim. Nós temos que ganhar do ABC, porque querendo ou não, estamos disputando um Campeonato Brasileiro de Série B. E o próximo jogo é importante demais para a vida da Ponte Preta na competição. Bom, são 19 horas mais 10 minutos. A gente fecha aqui a jornada, depois do intervalo tem o fim de jogo nos canais Futebol Interior e também na Essência FM em 102,5 na Essência. Nós vamos até às 19h30 no YouTube, no Facebook e no canal de áudio do Futebol Interior até às 8 horas da noite com a jornada esportiva. E o fim de jogo nos canais Futebol Interior com o Wendel Coral, tem as notas do jogo com o Frank Francisco e as informações, todos os detalhes de Mirassol 1, Ponte Preta 0, canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Wendel Coral. Vamos lá, em Campinas, 7 horas mais 14 minutos após o jogo aí sofrível da Ponte Preta, hein? Que jogo horroroso, a Macaca saiu derrotada do Maião, 1-0 para o Mirassol, com o resultado, como o Corsato disse, a Ponte Preta termina a décima rodada, independente dos placares, fora da zona de rebaixamento. A Ponte tem 10 pontos em 10 jogos, a Chapecoense é a 16ª, a Ponte é a 15ª, a Chape tem 9, o Avaí tem 8, abrindo o Z4. Por sua vez, o Mirassol consegue, pelo menos temporariamente, uma vaga na 4ª colocação, foi a 19 pontos. O Vila Nova começou já há 16 minutos, começou às 7 horas contra o Sampaio Correia no Oba,
0-0. Com relação à Série A do Campeonato Brasileiro, Fortaleza e Bahia empataram sem gols, América e Corinthians aos 42 minutos 0-0, Atlético Paranaense vai ganhando do Botafogo, hein? Reedição aí da última fase da Copa do Brasil, Alex Santana fez gol com assistência do Vitor Roque, o jogo tá 1-0 ao Furacão, e no Clássico Mineiro, Cruzeiro e Atlético, o Galo vai ganhando, Hulk fez 1-0 aos 27 minutos, Cruzeiro então que após ser eliminado da Copa do Brasil para o Grêmio, agora vai perdendo também o Clássico Mineiro, e dá se complicando um pouco aí para a Raposa, mas com relação aqui à Ponte Preta, que o jogo que fizemos, Carlos Corsato narrou de forma brilhante a derrota da Macaca, eu quero saber se do comentarista Franco Francisco, as notas do jogo já estão ali todas anotadas. Imagino hoje que a média será muito baixa, porque a Ponte Preta sequer deu um chute no gol no segundo tempo. Foi completamente dominada, não teve escanteio, não teve nada. Você entendeu, né, Frank? Você entendeu, né? Eu acho que estão dando nota por mim aí. Não, eu só tô imaginando. Você entendeu. A nota é do Franco Francisco. Você entendeu, né, Frank? Mas eu imagino. É que não vai ter eleição de melhor em campo. Se Não, tivesse, seria o Kaique Franz. Sem chance. Louco, Mas, Franco, tá tudo ok aí, né? Tá prontinho, Wender. Brincadeiras à parte, tudo em ordem. Então vamos lá. Mais calma agora, tentando pelo menos ficar um pouco. Injustiça é um negócio complicado, mas vamos lá. Parece que não teremos mesmo palavra, né? Do Pedro, né? Não dá pra dizer que é coletiva, né? É exclusiva. Seria uma exclusiva, mas porque a Ponte Preta não faz essas perguntas, não pega as perguntas de quem tá aqui em Campinas, né? Mas, ó, é no mínimo estranho, né? E eu não quero levar pelo lado de você não dar importância pro veículo de imprensa que está lá. Eu não vou levar por esse lado, tá? Não vou levar por esse lado. Não quero nem colocar isso aqui. Eu acho que respeito é bom e a gente gosta. Respeite para ser respeitado, né? Mas como assim não vai falar? Né? Se fosse em outros tempos, né, nós poderíamos dizer, o treinador não vai falar porque vai ser demitido. Não é o caso. Todo mundo sabe aqui que ele não vai ser demitido. Todo mundo sabe aqui que o Felipe Moreira não vai cair, né? Pode até perder pro ABC que fica. Não, aí eu acho que não. Aí eu acho que não, aí não, né, Wendel? Aí não. Aí se perder pro ABC, aí eu entendo que pode ter uma mudança assim. O majestoso vem abaixo, você pode ter certeza. Se perder pro ABC, não sei, viu? Não, se perder pro ABC, eu acho que complica sim. Mas eu nem acho que isso vai acontecer, viu? Eu acho que a Ponte vai ganhar. Eu acho que a Ponte ganha do ABC. Ganha do ABC. E é o jogo, porque depois a Ponte, se eu não me engano, joga contra o Sport. É isso mesmo. Em Campinas. A Ponte joga contra em Campinas, mas é o Sport. 11 horas da manhã, domingo. É o Sport, lutando pra resolver os problemas e não cair, entendeu? Então, jogo com transmissão aqui dos canais de futebol interior. Estarei nessa transmissão, na transmissão desse jogo no domingo às 11 horas da manhã. Mas não quero levar pelo lado, a imprensa tá lá. Tem alguém representando a imprensa e é dever do treinador falar com o seu torcedor, que não está lá. Agora não tem mais nenhuma televisão, não tem mais imagem nenhuma lá de Mirassol. É nós e os outros colegas de imprensa de Campinas falando na Ponte Preta e falando no jogo, né? Mas me parece que não vai ter mesmo palavra do treinador, o Felipe Moreira. Vamos aguardar para ver. O nosso repórter, o Pedro Lino, está lá. É isso, Corsato. Já então o Pedro Lino volta com mais informações. Então daqui 30 segundinhos, as notas do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Maravilha, vamos lá, Frank. Hoje eu tô animado para saber as notas dos jogadores da Ponte contra o Mirassol. Vamos começar então, número 12, Kaique França. 8. Nossa, o Frank tá diretaço hoje, hein? Quer comentar um pouco do 8 ou não? Não. Também ficou bravo, né? Hoje eu não quero fazer comentário de jogador nenhum. Carlos, amanhã, segunda-feira, o senhor nos permitiu, eu vou fazer Hora da Macaca com você. E aí prometo, torcedor, que vou fazer comentário, além da nota, eu vou comentar. Isso, mas hoje eu quero só que você comente do técnico depois, tá? Só atualizando aqui, o Pedro Lino disse que vai entrar ao vivo. Não sei se com o treinador ou não, mas que vai entrar ao vivo. Tá? Beleza. Felipe Moreira? Continuando então, Luiz Felipe, número 14, Frank. 4 ao Luiz Felipe. Entrou o Mailton, vou até pegar aqui rapidamente, Frank, eu já imagino a sua resposta. Quanto tempo o Mailton ficou em campo? Pera aí, deixa eu localizar aqui. Mas dá pra dar nota porque ele tomou Dá pra dar nota. Mailton ficou 8 minutos em campo.
8 minutos? Isso. Olha, vocês vão me perdoar, eu não vou dar nota, ele não conseguiu jogar. A única coisa que ele conseguiu fazer é tomar um drible desconcertante. Então, pra mim, vai ficar sem nota. Sem nota? Tá bom. Sem nota. Depois entrou Ramon Carvalho, levou o cartão amarelo. Não vou comentar, eu prometi. Nota 4. 4. Edson. 5. Tomás Kaique estreando no time titular. 4. 4. Fechando o sistema defensivo, Arthur. 5. O Frank tá bonzinho. Felipe Amaral, número 8. 4. Entrou o Eliel, Frank. Eliel, dei nota 4 também. 4 pro Eliel. Não viu a bola. Léo Naldi, que depois teve que jogar de lateral. Léo já jogou de lateral, volante, atacante. Só não jogou de goleiro ainda na ponte. É o único que eu vou comentar. Tá certo? É o único. Eu vou abrir E o técnico aqui. Depois. Eu ia dar uma nota baixa pro Léo. Mas é um leão, é um monstro. Nota 5. E o único que teve a hombridade de falar também. Então, parabéns, viu, Léo? Mais uma vez pra você. O Kaique falou também. O Kaique falou, verdade, né? Mas eu fiquei com o Léo aqui porque gentilmente atendeu o repórter Pedro Lino. É 5, né, Frank? Isso, 5. Matheus Jesus. 4. Elvis. 5. Elvis, 5? Opa! É a nota do comentarista. Amigo, a única chance que a Ponte teve, a Ponte teve 3 chances no jogo. A mais clara, quem deu o passe pro Cássio Gabriel que errou o chute? O Elvis, amigo. Se chegar no pé dele, ele faz. Nota 5. Pablo Diego. É isso aí, Frank. Nota 4. 4 pro Pablo Diego. Cássio Gabriel entrou no lugar do Pablo? 4. 4 pro Cássio. Gé. 4. 4. E agora, em especial, esse eu quero que você comente, por favor. O torcedor também quer ouvir o desempenho aí, as mudanças, o time titular. Vale lembrar que ele não teve o Fábio Sanches e o Matheus Silva por suspensão. Voltam na próxima rodada. Então, o time da Ponte Preta, que uma das piores atuações da Série B até aqui, perdeu 1-0. A nota do técnico Felipe Moreira, que não vai falar, Frank. Felipe Moreira, nota 1. O treinador tem a semana inteira para treinar. Olha, é inadmissível o time chegar em campo e não conseguir. Gente, nós estamos falando de futebol profissional. Série B do Campeonato Brasileiro. Senhor Eberlin, o senhor está de brincadeira com a nação pontepretana. O senhor não sabe o que é planejamento, o senhor não sabia que isso ia acontecer. Por que o Hélio dos Anjos foi embora? A gente é trouxa, né? A gente é trouxa. Tenha santa paciência. Treinou a semana inteira para apresentar isso aí em campo hoje. Ô, Felipe, você se perde nas substituições. Você é cego, meu brother. Não é possível. Wendel, parei por aqui hoje, deixa pra segunda que eu não tô legal. Só pra finalizar, o 1 dele é porque ele manteve o Kaique França no gol, né? Porque só faltou tirar o Kaique França. Eu vou ter que entrar no meio dessa conversa aí. Entra. Tá bom. Cês dá 1 pro técnico, ok, mas tá bom. Eu entendo. A nota é do comentarista. Ok, não. Não tô criticando não. E não é só o Frank que tá criticando o treinador. Não é só o Frank, não é só você, não é só o André, não é só a torcida, não é só... Muita gente tá criticando, ok, tudo bem, tá? O time foi covarde, e o time covarde, quem que coloca o time em campo é o treinador. Ok, mas tá bom, o que vocês querem do técnico? E olha que você falou que as notas foram altas do nosso comentarista, certo? Sim. Tem um monte de 4 aqui, ô Wendel. O que vocês querem que o técnico faça? Porque eles apresentaram hoje, 4 é muito. Mas a culpa é do técnico? Lógico. A culpa não é só dele, porque não é ele que monta o time. A culpa do Cássio Gabriel não ter feito aquele gol que ele furou lá é do técnico? Não. A culpa do Tomás Kaique não ter jogado nada na zaga também é só do técnico? Carlos, do Edson não ter falhado um monte de vez é só do técnico? Então eu vou ter que colocar um adendo na conversa. Do Pablo Diego não fazer porcaria nenhuma no jogo? Se o treinador dá treinamento durante a semana, escolhe os melhores 11 e coloca em campo. E a gente vê as notas aqui agora. O jogador não rendeu, então vai ter que vir o diretor de futebol, que, aliás, a Ponte não tem. É o Eberlin. Não tem. Né? Então vem o Eberlin aqui e falar o porquê. Não, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Traz uns cones ali que não serve pra nada. A verdade é uma só, gente. Por que os caras não querem jogar? Alguma coisa está acontecendo. Ou o salário está atrasado, ou tem briga dentro do elenco. Gente, o futebol não mudou. O futebol é o mesmo. Se não rende é porque alguma coisa aconteceu. Antes da gente continuar a conversa, só pagar o último break aqui. Daqui a pouco a gente volta em definitivo para encerrar de vez a jornada aqui. Mirassol 1, Ponte Preta 0, rápido intervalo.
Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Gusmão, 103 Vila Nogueira, ou peça pelo delivery. O WhatsApp 982813399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Tem novidade da Patriane na Norte Sul em Campinas. O apartamento tem 3 suítes e é o único da região com ventilação cruzada e 2 varandas na área social. Uma com vista para o Cambuí e outra para Nova Campinas. A área de lazer é completa. Tem até casa de campo com piscina privativa. O prédio ainda conta com vaga para carro elétrico e fazenda solar. Visite o nosso estande numa paralela Norte Sul. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos, Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia, e Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Estamos de volta. Pode ir? Vamos lá então. Estamos de volta aqui nos canais Futebol Interior para trazer os destaques finais aqui da nossa bancada, André Luiz, Carlos Corsato e Franco Francisco, porque na Rádio Essência, a frequência da vida, nós vamos nos despedir daqui a pouquinho, daqui 2 minutinhos, 7h30. André, seu destaque final rapidinho para Mirassol 1, Ponte Preta 0. Destaque final da Macaca, que após a derrota de hoje à tarde por 1-0 para o Mirassol, o próximo compromisso da Ponte é na próxima terça-feira, às 19 horas, no Moisés Lucarelli, diante do ABC. Para essa partida, Elvis tomou o terceiro cartão amarelo, está fora, e o Mailton, com uma lesão no adutor, ainda vai passar aí pelo departamento médico para ver se poderá ser liberado ou não. E a Macaca terá o retorno dos zagueiros que não jogaram hoje, que estavam de fora, o Fábio Sanches e o Matheus Silva, meu caro Coral. Já pelo lado do Mirassol, seu próximo compromisso será na próxima quarta-feira, 21h30, Estádio Rei Pelé, Maceió, diante do CRB, o Wendel Coral. Tá certo, André, bom descanso. Frank, destaque final. Merecida derrota da Ponte Preta. Aos amigos que estiveram conosco aí, um abraço, até a próxima. Beijo do gordo, fui! Carlos Corsato. Tchau, Wendel. A gente continua no Facebook e no YouTube, pessoal da Essência FM. Um abraço, amanhã tem mais futebol, Guarani e CRB. Tchau. Lembrando então que a coordenação geral na Rádio Essência é de Gil Kleber, a coordenação técnica Lucas Pessoa, na direção geral é o pastor Josimar Fonseca. Obrigado a quem nos acompanhou pelo FM. Fique agora conosco no Facebook, YouTube e também no Rumble. Até a próxima. Essência, a frequência da vida. Essência. Wendel Coral. Eduardo Bolacha sempre aqui no comando técnico da nave.
Dedos Brilhantes, de Eduardo Bolacha. Diga lá, Corsato. Vamos chamar o Pedro Lino? Vamos Pedro lá. Lino vai trazer o seu destaque final aqui na jornada esportiva, né? E ele vai contar pra gente, ô Pedro, o que aconteceu. Acho que você tem que colocar eu na coisa, ele não me ouve, viu? Pronto, aí vai dar um ecozinho aí, mas é isso. O Pedro Lino conseguiu? Você tem que clicar lá onde tá Carlos Corsato, lá embaixo, lá. Clique em adicionar a live. Aí, pronto. É isso. Pedro Lino, agora traga aí o seu destaque final, você vai contar pra gente, né? O que aconteceu aí, por que o Felipe não falou, e o seu destaque final aí, direto do Maião, com as informações de Ponte Preta e Mirassol. Caiu. Vai, Pedro. Ele tá fora? Não, tá aqui, ó. Tá me ouvindo, Corsato? Tô sim. Pode falar, Pedro. Eu até tentei pegar uma entrevista coletiva com o Felipe Moreira, mas sem sucesso. O rapaz da federação, fui tentar falar com o Kiko, o rapaz da federação me disse que o Felipe Moreira, o Kiko falou que o Felipe Moreira não ia falar, que era melhor não falar, mas tudo certo, né? 5 horas de viagem, a imprensa de Campinas vem aqui para Mirassol e fica a ver navios. Tá, rapidinho aí, o que você viu aí na saída dos jogadores? Vamos seguindo, né? Tá, e aí, o que você viu aí na saída dos jogadores? O que você viu aí na saída dos jogadores, Pedro? Você viu alguma coisa de diferente que você possa contar aí pro torcedor? Alguma movimentação? Você chegou a dizer que tinha percebido lá uma certa confusão, depois disse que não era confusão. O que você tem para contar pra gente aí? Não era confusão, não era nada. A única coisa que eu notei foi na vista dos jogadores um semblante bem baixo. Não sei se por conta da vitória, não sei se tá acontecendo alguma coisa, mas sabe aquele semblante de tristeza na cara de alguns? Eu notei isso bastante. Bom, perdeu, né? Perdeu. Não vamos esperar os caras contentes. E o Mailton, procede a informação de que é adutor da coxa? Ô, Corsato, eu perguntei aqui e ainda não procede. Não sei se agora... Eu perguntei antes na saída do gramado, né? Eles não confirmaram, mas... Se você tá falando aí, já deve ter... Eu vou agora no ônibus que tá saindo, eu vou tentar colher alguma informação e qualquer coisa eu te chamo. Beleza. Tá combinado. Seu destaque final, então, grande abraço pra você, viu, Pedro? Segunda-feira, você aqui no Meio Campo FI, agora como produtor da bagaça, hein? Sim. Agora eu vou comandar o Meio Campo FI, agora vai estar tudo redondinho. E ô Corsato, deixa eu te falar uma coisa. Vale. Mandar um abraço pro nosso amigo Oscar Silva, ele tava aqui comigo no Maião e mandou um abraço pra todo o pessoal aí do futebol interior. Grande abraço, Pedro. Obrigado, um abraço. Até a próxima, boa viagem, viu? Abraço. Tá, então, Pedro Lino, nosso repórter, mandamos o repórter lá para pegar a palavra do técnico da Ponte Preta, o Felipe Moreira, né? Mas o que ele conseguiu lá foi trazer uma exclusiva com o Leonaldi na saída do gramado. O Felipe Moreira não falou, Wendel Coral. Não falou, tá certo. Bom, esse assunto já deu, né? A gente já se exaltou demais aqui, mas é sempre bom lembrar que quem perde não é a imprensa, né? Mas sim o torcedor, porque o torcedor paga o seu sócio torcedor, a torcida paga o ingresso para acompanhar o time em campo, sempre quando precisa, quando não precisa também apoia sempre. Enfim, quem perde é o torcedor. Eu só fico chateado, viu, Corsato, André, Frank, também os nossos ouvintes por aqui, é que pregaram muito, né, na época de eleição, da chapa lá DNA, MRP, também aqui não tô aqui para falar quem que era certo, quem é errado, porque quem sou eu para julgar alguma coisa? Mas os torcedores também, os conselheiros, porque votaram sua imensa maioria para a chapa eleita vencer, depositaram muita confiança em cima, né, do novo movimento. O movimento Renascer Ponte Pretano acabou ali colocando o Marco Antônio Eberlin como presidente, e uma das palavras que mais foi usada foi transparência. E digo não só no quesito aqui de você vir pro torcedor, falar de dinheiro, quanto que vai receber em venda de Moisés que foi pra fora, ou de qualquer outro jogador que sai do clube, caso o Alisson também, mas digo com relação a entrevistas, né? Como nós vimos hoje aqui, foi um exemplo triste. Quem perde, claro, a imprensa também, mas principalmente o torcedor. O canal aqui do Futebol Interior se resguardou, enviou o repórter para Mirassol, justamente para ter esse trabalho diretamente entregue ao ouvinte, né? Do torcedor saber o que o técnico tem para falar. Eu entendo o torcedor, como aqui no Facebook também, aliás, um abraço
ao Renato Bueno, o Marcelo, que diz o seguinte, era melhor nem entrevistar, ele vai falar o quê? O que o time precisa de tempo. Mas eu acho que o torcedor, ele sempre merece ouvir isso. Então, mas se a gente for nesse caso aí, do torcedor que falou isso, eu entendo, né? Sim, mas eu aí, entendo, aí você tá dando razão pro Felipe Moreira. Sim, então. mas é o que eu tô falando. Não, eu tô falando assim, que eu entendo não, eu que tô ele falando tá falando. torcedor. Ah, sim. Assim. Torcedor, você fala, vai falar o quê? Não importa o que ele vai falar. Exato, ele tem que falar. Enfim, é mais um exemplo triste. Infelizmente, aqui é a minha opinião e tenho certeza que muita gente concorda. Transparência é o que menos está tendo na Ponte Preta nos últimos anos, infelizmente. E eu, como chefe de esportes aqui da equipe, eu não fico feliz com isso. Porque se fosse outra empresa, se fosse outra rádio, outro veículo de comunicação, eu estaria defendendo do mesmo jeito. Porque, com todas as dificuldades, né, nós mandamos um repórter credenciado, senão ele não poderia estar lá no campo. Cara, são quase 400 quilômetros. Quase 400 quilômetros. Tivemos problemas técnicos no primeiro tempo, sim, para colocar o cara para falar, porque hoje não tem mais linha de telefônica, viu, o Wendel? Inclusive tem até uma rádio na região aqui que tá fora do ar por causa disso, porque não tem mais LP. A Vivo não fornece mais aquele trabalho. Tem que ser pela internet. E a gente, com todas as dificuldades técnicas, né, o profissional sai daqui, um profissional devidamente habilitado, com credencial, capacitado para fazer o trabalho, vai lá para pegar a palavra. Você não quer responder pergunta? Não tem problema, né? Faça como os caras aí, vou fazer um pronunciamento. Pronto! Só tem você aqui, nós iríamos entender. Nós iríamos entender, só tem você aqui, então por respeito às outras, e por que estou dizendo isso? Porque a gente sabe a dificuldade que eu como chefe de esportes aqui, sei a dificuldade que é de você mandar gente para estádio, de você mandar repórter fora, a gente sabe disso, né? Então ninguém aqui está querendo ser maior do que ninguém, pelo contrário, né? Então, mas faça, né, do nosso repórter, né, e das suas redes sociais, porque você tem o WhatsApp de todo mundo, tem um grupo, inclusive, que está toda a imprensa de Campinas lá no grupo, né? Faça do nosso repórter uma ponte para que o cara desse pelo menos um pronunciamento. Só isso. Isso é uma falta de respeito, mas não só com a imprensa, também com a imprensa, né? Também com a imprensa, porque ninguém sai de casa aqui para se divertir. Né? Ninguém sai de casa aqui também para se divertir. Eu sou Ponte Pretano, o Wendel o Frank o André o Bolacha não sei se mas tá todo mundo aqui ganhando o seu pão de cada dia. Tá todo mundo aqui defendendo o leitinho das crianças lá em casa. Então ninguém tá de brincadeira aqui. Como também o seu Felipe Moreira também não tá de brincadeira, né? Mas, por exemplo, eu não narrei o gol do Mirassol? Eu narrei o gol do Mirassol, não narrei? Narrei o gol do Mirassol, fiz o meu papel. Contra a vontade, mas fiz. Né? Então o Felipe Moreira, contra a vontade, ele deveria pelo menos fazer um pronunciamento pro torcedor da Ponte, falar o que ele achou da partida, só isso. Posso citar um outro ponto? Mais nada. Por exemplo, igual aqui o Roberto Santos, né? Entendo vocês, mas foi melhor não falar mesmo. Então, você tá dando razão pra ele. Exato, mas aí, eu vou mais além. Tudo bem, o Felipe não vai falar, algum responsável fale, seja alguém da diretoria, seja o presidente. Alguém tem que falar. Tudo bem, o técnico não acha melhor não falar. Então quem vai falar no lugar dele? O auxiliar, o Nenê Santana. Aliás, o Nenê Santana tá lá de braço cruzado no banco, né? É verdade. O Nenê foi expulso, né? Acho que o Nenê não tava hoje. Não tava? Ele foi expulso no último jogo. Ele foi expulso. Agora me diz uma coisa, será que o Eberlin viajou com a delegação? Não, o Berlim, quem viajou foi o Kiko. Foi o Kiko, né? O Kiko era o chefe da Aliás, vou fazer um negócio ao vivo aqui, se o Corsato não me autorizar, tudo bem. Se você me autorizar, eu ligo pro presidente agora pra ver se ele consegue falar ao vivo conosco. Até pra explicar essa situação também. Você que sabe, a gente tem Vamos lá. A gente tem ali a gente tem o telefone, a híbrida lá, tem o telefone. Você que sabe. Então se quiser ir fora do ar lá tentar conseguir, Wendel, eu sigo aqui, pode ser? Então vamos lá, me dá uns minutinhos. Vai lá, então. Eu sigo aqui, Bolacha. Pro telespectador, viu? Pro torcedor da Ponte, porque o torcedor merece. 19 horas mais 39 minutos, 19h39. Então vamos lá, ô André, só pra confirmar aqui, o Elvis não joga, né? Tomou o terceiro cartão amarelo, certo? Certo, o Elvis não joga e o Mailton deverá ser avaliado pelo departamento médico, como o espaço de tempo é muito curto e me parece que a condição no adutor, dificilmente Mailton também terá condições para a próxima terça-feira.
Terça-feira. Terça-feira, 19 horas. Amanhã, com certeza, Amanhã os caras folga. vão descansar e tem que descansar mesmo, né? Porque a viagem é longa. Segunda-feira faz aquele trabalho básico e joga contra o time do ABC. Bom, o Elvis não joga, não tem também informação do Filipinho, que não ficou nem no banco de reserva. Não, né? nenhuma até agora. Não tem informação a respeito E dele. retornam Fábio Santos e Matheus Silva. Tá, o Elvis não joga. O Cássio Gabriel não entrou na vaga do Elvis. Aliás, o Elvis não saiu, né? Nem o Elvis, nem o Matheus Jesus. Ô Frank, você entende que há a possibilidade do Pablo Diego e o Gé formarem um ataque com o Eliel? Porque ele entra no segundo tempo com o Eliel na vaga do Amaral. Você entende que pode ser usado esse esquema com o Eliel jogando à frente junto com o Pablo Diego e o Gé e o meio campo com o Amaral, Leonardo e Matheus Jesus, ou você acha que não? Carlos, o grande problema hoje, em termos de Ponte Preta, é que tudo que nós possamos tentar imaginar, Carlos, de função tática da equipe, ela vai por terra. Eu vou tornar a insistir, Carlos, alguma coisa na Ponte Preta é errada. Tá, eu acho que essa opção seria até excelente. O problema é que nós vamos jogar com quem? O mesmo meio campo de hoje? Tá, deixa eu fazer uma pergunta aqui, até pro André também que tá com a gente, pra você, Frank, começar com você que é o comentarista e do André também. Vamos lá, quando nós fomos fechar aqui a jornada, para passar para a essência, eu tive que cortar meu comentário. Estamos metendo pau aqui no Felipe Moreira. Para mim foi covarde. Para mim hoje a Ponte foi covarde. A Ponte foi covarde. Seu treinador covarde, jogadores... Porque pro jogador Zara também é fácil. O técnico pede pra gente não atacar, então tá bom. Não vou levar a bola pra frente. Se torna fácil. Fácil. Mas, cara, com essas notas aqui... E, ó, Frank, eu não vou cornetar suas notas. Mas as minhas serão muito mais baixas do que essa. Mas com essas notas aqui, ó, eu tive o prazer de anotar, você deu 4 para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu só não tenho a nota do Cássio Gabriel aqui. Foi 4 também? 4 também. Então, você deu nota 4 para 8 jogadores. Com 8 jogadores em campo, nota 4, dá para colocar só a culpa no técnico? Não, Carlos. Em qualquer empresa, em qualquer situação, num elenco de futebol... É conjunto, é um conjunto de fatores. Os jogadores não jogaram. Treinador não montou o time certo. Ele entrou com a escalação correta? Isso, vamos deixar claro. A escalação correta era essa. Era essa. Pra mim, hoje, seria. Eu só não teria entrado com o Luiz Felipe. Então, nesse ponto ele não errou. Eu também entraria com o Mailton. Mas o Mailton também só entrou pra tomar o drible lá do Guilherme Biro. Outro detalhe aqui, Carlos, eu queria fazer uma pergunta. Eu gostaria muito que a Ponte Preta se posicionasse, Carlos, durante a semana, para esclarecer o seu torcedor, tá bom? O que acontece com o Mailton? Essa contusão também, Carlos, estava no banco, entrou sem aquecer. O que foi? Estranho, gente. O rapaz vive se machucando. Então, assim, a gente torce por ele, Carlos. Ele estava tão bem. Estava bem. E aí, novamente contundido, a gente não sabe quanto tempo fica fora. E aí, André? 8 jogadores com nota 4 aqui do nosso comentarista. E a gente metendo o pau no treinador. Tá certo isso? Olha, para mim existe responsabilidade de ambos os lados, tá? Primeiro, tem jogadores na Ponte que estão andando em campo, e não é de hoje, tá? Não é de hoje. Tem jogadores que não vêm bem, caíram de produção, tá? Se você quiser aqui que eu dê nome aos bois odeiam, eu dou um deles, é Matheus Jesus, que vem aí há vários jogos, não vem jogando bem. Outros jogadores também caíram de produção. Agora, o Felipe Moreira, eu não vou negar aquilo que o Frank falou. Ele treinou o time a semana toda, mas também, se ele treina o time a semana inteira e ele pede pro time fazer uma coisa, os jogadores, tem jogador que anda em campo, o Felipe Moreira vai fazer também o quê? Então, para mim, a responsabilidade é de todos. O Felipe Moreira tem a parcela dele, principalmente no erro das substituições que fez errada hoje. Ele tirou um cara de meio campo, botou um atacante e depois ele voltou para trás. Parecia caranguejo, você entendeu? Aí já esculhambou, já acabou com o sistema tático técnico da Ponte. E jogadores que estão muito abaixo da média agora. A pergunta é, o que está acontecendo? O presidente vem a público essa semana e diz que o salário está em dia. Tudo bem. O presidente vem a público essa semana e diz que está tudo certo na Ponte, está acertando, só falta o acerto do Hélio dos Anjos, etc, etc, etc. Tá. Então, aonde está o problema? Se o salário está em dia, jogadores apoiam o técnico Felipe Moreira aqui,
segundo palavras do presidente Marco Antônio Eberlin, ele é um treinador efetivo. Então, o que está acontecendo com esse elenco da Ponte Preta? Será que o elenco está rachado? Tá, vamos lá. Pra gente ficar fazendo coisa aqui, eu quero fazer uma outra colocação. Vai, Wendel, tá de volta na bancada aqui. Acabei de falar com o presidente da Ponte Preta, Marco Antônio Eberlin, por telefone. Obrigado. Ele não viajou para Mirassol, desde já agradeço, foi super atencioso, inclusive, na ligação. Sim. Expliquei o que aconteceu, ele disse que vai checar com o pessoal da Ponte e usou a seguinte frase: Felipe Moreira não se curva a falar. Se o repórter estava lá, como você me disse, ele teria que falar. Então ele vai checar e vai nos dar um retorno. Daqui a pouquinho, inclusive, ele já deve me ligar para falar. Mas, aparentemente, segundo o Pedro Lino nos confirmou aqui, era sim pro Felipe Moreira ter falado. Enfim, é uma pena, mas a gente vai aguardar aqui o feedback definitivo do Eberlin. Pelo menos da ligação que ele teve comigo, repito. Ele falou que o Felipe Moreira não se curva e realmente era para ter falado. Ele não viajou, tá? Como a gente já tinha falado, porque o Kiko era o que estava lá chefiando a delegação pelo jeito. Mas tá bom. O André puxou uma história aí para falar que o salário tá certo, ok. Mas vamos lá, eu entendo, Frank, que nesse negócio de salário é legal, a diretoria não faz mais do que a obrigação, mas aí vamos colocar dentro do campo, né? Eu entendo que o time da Ponte, por exemplo, se você colocar vamos lá, montar um time, você, o André, e o Wendel Coral e o Bolacha pra jogar lá contra o Mirassol, você pode dar todo o dinheiro do mundo pra gente, nós vamos perder pro Mirassol, a gente não sabe jogar bola, né? Nós somos mais fracos. Agora, o que a minha colocação é, quando eu usei a palavra covarde, gente, a covardia no futebol. Ponte Preta foi um time covarde, a Ponte não passou do meio campo. E me parece, Frank, que, por exemplo, vamos puxar os jogos fora, contra o Londrina. Foi a mesma coisa. Parece que a Ponte entra em campo esperando o jogo acabar 0-0. Contra o Sampaio Correia, a mesma coisa. A Ponte entra em campo esperando o jogo acabar 0-0. Os jogos fora, parece que a Ponte não quer ganhar. E isso que incomoda. Isso me incomoda de montão. Porque me parece que hoje, apesar do Mirassol hoje ir a 19 pontos, né? Tá bem à frente da Ponte Preta na tabela, mas me parece que hoje era um jogo que dava para confrontar. Essa é a minha rusga, essa é a minha mágoa. Ô Carlos, a gente fala, aliás, eu abri a transmissão dizendo que aguardava uma partida dura, difícil, mas que a Ponte vencesse por 1-0, pelo menos. A Ponte, Carlos, se joga só um pouquinho de futebol. Vamos voltar nas minhas notas? Eu dei 4 para 8 jogadores. Sim. Se esses 8 jogadores tivessem tirado 6, a Ponte poderia ter ganho o jogo. Tá, mas e aí a Ponte não atacou. Carlos, é culpa do treinador. Eu vou entrar no assunto do André. Há quantos jogos você, torcedor pontepretano, e vou dar nome aos bois, tá? Eu não tenho medo, não. Aliás, eu estou aqui com a função de comentarista. Então eu vou comentar o que eu vejo, não estou inventando nada. Mostrem para mim, desde o jogo de Ponte Preta com 15 de Piracicaba na Série A2, quando que Matheus Jesus fez uma partida agradável. Não tem, né? Outra coisa, muitos jogadores caíram rendimento, gente. Luiz Felipe está totalmente perdido em campo. O Carlos, futebol tem um detalhe. Eu não quero falar, não é implicância com a pessoa do nosso treinador. A questão é uma só. O time da Ponte está totalmente descompactado. Ele está sobrando espaço na frente da nossa zaga, ele está sobrando espaço do meio de campo para ataque. Ou seja, pelo amor de Deus, treinar a semana inteira. Carlos, futebol não é feito assim. Aquela frase que a gente ouve muito, que o medo de perder tira a vontade de ganhar, às vezes eu tenho medo de aplicar no time da Ponte. Porque a gente não vê o time da Ponte nem com vontade de ganhar. Os jogos em casa, parece que a Ponte Preta se transforma, né, cara? É incrível, uma coisa maluca. Se jogar agora, 50% que joga em casa. Ô, Carlos, vamos falar sério. Você acha que os jogadores que estão na Ponte desaprenderam de jogar futebol? E o interessante é que e o que dá mais, que a gente fica, que eu fico um pouco mais triste ainda, é que eu pego o Novo Horizontino, cara. Que a gente podia falar, não, né? A minha tese é de que a Série A2 não é parâmetro para a Série B. Mas eu vou falar o quê do Novo Horizontino? Vice-campeão, trocou só o goleiro no time titular,
e é vice Santo, colocado. Carlos, na Série 2 a Ponte joga com alegria. Hoje você não vê alegria no time da Ponte. Não tem um time pra frente quando joga em casa e quando joga fora joga lá atrás. Em casa também não é tão pra frente assim. O time da Ponte com o Hélio dos Anjos, às vezes eu até falava um pouco, dava pra dar uma segurada, né? Porque a marcação era muito alta, a gente ficou mal acostumado, né? Era bem alta a Ponte não defendia contra ninguém, né? Contra ninguém a Ponte não defendia, né? A gente era feliz e não sabia. Mas agora a Ponte parece que entra em campo, principalmente nos jogos fora. Entra pra empatar. A Ponte entra esperando o jogo acabar. Por uma bola, joga por uma bola. Carlos, e o Hélio, me lembro bem. Não, mas até por essa bola, André, precisa fazer alguma coisa por ela. E parece que eles não fazem nada. Eu me lembro de uma entrevista do Hélio, em que o Hélio criticou um pensamento dentro da Ponte Preta, tá? E isso pra mim é muito sério. Que a Ponte pensa pequeno. Você deve se lembrar disso. Ele falou, mas e se for lá, aí perder? Ele falava, ele batia e sempre falava. A Ponte é um time grande, tem que entrar para vencer. É que não dá pra gente comparar, né? A moral E assim, eu não tô falando por mal, tá? Não tô falando por mal. Mas não dá pra gente comparar, até pelo currículo, a experiência. E é o currículo, né? Por exemplo, você tá lá o Hélio dos Anjos, é uma coisa, né? O Felipe Moreira, né? É outra coisa totalmente diferente. Mas, assim, as críticas pro Felipe, na minha opinião, ele é o técnico, né? Então elas são justas porque ele monta o time covarde demais, né? Ele monta o time covarde demais. Eu até entendo que às vezes o torcedor, né, quando o time perde, mas perde, por exemplo, a Ponte perdeu pro Vitória de 3-0, né? No segundo tempo pode perder um caminhão de gol. A gente ficou fui um dos que não critiquei, né? A gente ficou um pouco chateado, eu fiquei um pouco chateado, mas tentou, né? Aí é ruindade dos caras mesmo, que não conseguiu fazer o gol. Não fez gol, não fez o gol. Isso. Né? Agora, poxa, hoje qual foi a chance que a Ponte teve? Teve uma com o Pablo Diego que estava impedido, né? Então, assim, o meu senão aqui é a covardia do time em campo. O time parece que entra em campo no jogo fora, esperando o jogo acabar. E isso não é legal. Isso não é bom. Isso não é bom para ninguém. Não é bom pro time. Agora, o Felipe Moreira vai continuar desse jeito, né? O Eberlin, até na entrevista que ele deu, tanto para Central como para Band, ele fala que isso é inerente do treinador. O treinador tem que saber conviver com isso, né? Senão não dá para ficar no futebol, se não souber lidar com pressão. Mas a pressão é muito forte. É muito forte mesmo. Para cima do Felipe Moreira. Não sei, da torcida, né? Da torcida a pressão é muito forte. Bom, são 19 horas e mais 52 minutos, 19h52. O Wendel tá voltando aqui da bancada. Eu vou pedir pro Bolacha para soltar aqui o spot da Prone Alimentos, porque eu vou fazer a ficha técnica e aí passo o comando de novo aqui pro Wendel Coral para pegar os destaques finais do Frank, também do André Luiz e também para falar o que ele falou aí com o presidente da Ponte Preta. Vamos lá, ficha técnica do jogo. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Carlos Cossato. Sempre, pra sempre, de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. A Ponte perdeu com Kaique França no gol, Luiz Felipe, depois Mailton, depois Ramon. Mailton saiu contundido. Edson, Tomás, Kaique e Arthur. Amaral, depois Eliel, Leonardo, Matheus Jesus e Elvis. Pablo Diego, depois o Cássio Gabriel e o Gé. O Mirassol de Muralha no gol. Eu quase não falei o nome dele. Teve uma hora que eu esqueci o nome dele, de tanto que eu pouco falei. Lucas Ramon, Thalisson Kelvin. Depois entrou o Cauã. Não, o Leandro. Entrou o Leandro, né? Leandro Vilela, isso, no lugar dele. Luiz Otávio Guilherme Biro, Yuri depois Cauã, Gabriel Camilo depois Danielzinho, substituído o Camilo no primeiro tempo ainda. Chico, jogou muita bola hoje, hein? Christian, depois o Rodrigo San, Negueba, Mozart Santos, o treinador do Mirassol. O árbitro, Leandro Pedro Voaden, 47 anos, ele é agente de esportes, já havia apitado Ponte 1, Criciúma 2, ou seja,
Com ele no apito, a Ponte não tá levando sorte, não. Auxiliar o Michael Stanislau, 34 anos. O auxiliar número 2, Henrique Neu Ribeiro, de Santa Catarina, 35 anos, ele é autônomo. Quarto árbitro, Tiago Lourenço de Matos, professor, 37 anos. E o VAR, o Paulo Renato Moreira, 34 anos, também professor. Gol, Negueba, 22 minutos, segundo tempo, 1-0 para a equipe do Mirassol. O Leonaldo tomou o cartão amarelo, o Elvis também foi amarelado no time da Ponte Preta e o Ramon Carvalho, 3 cartões amarelos para o time da Macaca no jogo. Público 3.000 para uma renda de 31.770 pagantes no José Maria de Campos Maia, o Maião, Mirassol 1, Ponte Preta 0. Lembrando que Ponte Preta e Mirassol fizeram o primeiro confronto pela Série B de Brasileiro na história. Até aqui eram 14 jogos na história, mas todos esses jogos pela Série A1 do Campeonato Paulista. E em nenhum jogo dos 14 e agora dos 15 jogos, em nenhum o jogo terminou 0-0. Pelo contrário, o resultado mais comum em 15 jogos agora são esse resultado de hoje. 4 jogos, 1-0, 2 vitórias para cada lado. Portanto, a Ponte perde no confronto entre Ponte Preta e Mirassol agora. 6 vitórias da Ponte, 4 empates, 5 derrotas, 22 gols para a Ponte, 18 para o Mirassol. Fim de jogo, Mirassol 1, Ponte Preta 0, a ficha técnica do jogo. Wendel Coral. Muito bem, Carlos Corsato com a ficha técnica final de Mirassol 1, Ponte Preta 0. Pessoal, o presidente da Ponte Preta, Marco Antônio Ebelim, sim, acabou me retornando. Aliás, mais uma vez, obrigado ao presidente por me atender e retornar, inclusive. Ele até passou o telefone de um dos responsáveis que estão lá em Mirassol. Só que o repórter Pedro Lino acabou já vindo embora, já com o seu automóvel, tá vindo pra cá. A versão do presidente é a seguinte: o Felipe, se tivesse chego o convite até o Felipe diretamente, o Felipe teria falado sem problema nenhum. O presidente me garantiu que o Felipe não é de se curvar à entrevista, que ele falaria sem problemas nenhum. Pediu desculpas pelo que aconteceu, que a entrevista realmente deveria ter acontecido, já que tinha um repórter credenciado lá. Inclusive, até daria certo da gente pegar a sonora do Felipe se o Pedro Lino ainda estivesse em Mirassol. Mas ele já vem embora, vem um pouquinho mais cedo. A Ponte ainda tá com o ônibus lá, deve sair nos próximos minutos. Se o Pedro Lino estivesse lá, o Pedro ligaria, até passei o telefone aqui do responsável, para essa pessoa que é muito ligada à diretoria executiva da Ponte Preta. Vou até resguardar um pouco o nome aqui. E que ligaria com o Felipe diretamente. Como o Pedro já vem embora, isso não vai acontecer, mas de forma gentil e educada, o presidente da Ponte Preta, Marco Antônio Ebelim, acabou nos atendendo, retornou até a ligação depois de checar o que tinha acontecido, pediu desculpas, enfim, vidas, água passada, né, Corsato? Na verdade, então, o erro foi na comunicação desse intermeio aí, né? Exato. No meio, Exato. de quem deveria chegar pro Felipe Moreira, porque o repórter não tem acesso ao treinador. Exato. Acaba o jogo, o treinador vai pro vestiário. O repórter não tem acesso, né? Inclusive eu vou falar o nome dele aqui, porque o Pedro falou o nome na transmissão, né? Que ele chegou a falar com o Kiko. Mas o telefone que eu peguei é de outra pessoa. É de outra pessoa. É de outra que tá lá em Mirassol, que é bem ligada à diretoria também. Tá, mas o Kiko não tá lá. Vou falar aqui, é o Ricardo Koyama. Tá, o presidente já falou o nome dele várias vezes. É o Koyama. Tá, mas o Kiko não tá lá. O Kiko não é o chefe da delegação, então? Pelo menos o telefone que o presidente me passou como responsável para fazer esse elo até o Felipe com a imprensa é o Ricardo Koyama. Então, então esse elo, porque não tô defendendo aqui o meu repórter, também não vou atacar o meu repórter, né? Porque ele não ia sair aqui de Campinas, 500 quilômetros de língua preta, né? Pra chegar lá e falar, eu não vou entrevistar o técnico, não, vou jogar uma borracha no ar aí e não vou entrevistar o treinador. Então, né? Qual foi o erro aí? Então o erro foi essa ponte que é feita até o treinador. Porque, André, você pode ajudar a gente. O repórter fica ali no campo, mas ele não tem acesso ao treinador, né? Não, ele não tem acesso. Normalmente isso quando acontece, o repórter ele tem que, no caso, tá? Vamos partir por Campinas, não jogo fora. Vou explicar já jogo fora. Em Campinas, o assessor de imprensa, ou quem está ali como normalmente na ponte é o Thiago, solicitar a entrevista. Jogo fora, o chefe da delegação da imprensa, como o Thiago não viaja, o chefe da delegação da imprensa, que é no caso, acabamos de descobrir por acaso, que é o Ricardo Koyama, se não me falha a memória, é vice-presidente de futebol, correto? Sim. Ricardo Koyama. Então teria que pedir para o Ricardo Koyama, falar, nós estamos aqui,
somos a imprensa de Campinas. O Ricardo Koyama não é vice-presidente, não. Os vice-presidentes são... Desculpe, é o... O Ricardo Koyama é o quê? Não sei te falar. O vice-presidente... Os vice-presidentes, um é o Marcos Garcia Costa... E o outro é o que agora é presidente da Liga Campineira de Futebol. Fugiu o nome dele. É o Tonholo. Nenê Tonholo. São os dois vice-presidentes. É Nenê Tonholo ou não? Nenê Tonholo, exatamente. Tá. Exatamente. Então, o que acontece? O que importa é o chefe da delegação, jogo fora. O chefe da delegação chega nele e fala, nós somos a Rádio Futebol Interior, canais de Futebol Interior, porque queremos uma entrevista com o presidente, com o técnico Felipe Moreira, com o treinador. Ele pode nos falar? Aí, beleza. Aí o Felipe... Então é assim que funciona, Carlos Corsato. E beleza, me parece aí que vamos ter alguma novidade. Vamos tentar, né? Vamos tentar. O presidente Marco Antônio Eberlin autorizou, né, a gente pegar uma palavra aqui do técnico Felipe Moreira. Mas é isso. Então, só para explicar aqui, né? A ponte, então, e olha que é jogo da Ponte Preta, né? Essa ponte entre o nosso repórter e o treinador, o Felipe Moreira, é que não ficou muito justa, não ficou muito legal aí. Mas tudo bem, né? A resposta foi dada e nós colocamos aqui a resposta da Ponte Preta. São 8 horas em ponto, 8 em ponto. Vamos tentar aqui o contato, o Wendel Coral, você que está aqui no Facebook e no YouTube, tá vendo que ele não está aqui na cadeira, né? Vamos tentar aqui o contato, então, para tentar falar com o técnico da Ponte Preta. Pegar uma palavra dele, né? Explicar a respeito do jogo, falar da partida, o que ele tentou nas alterações, enfim, explicar por que a Ponte Preta quase não atacou o time do Mirassol no jogo. Ô Frank, bom, 1 pro Mirassol, 0 pra Ponte, agora focar o ABC, né? A Ponte não pode nem sonhar em perder ponto pro ABC, né? A verdade é uma só, Carlos, a Ponte não tem espaço para pensar em outro resultado que não seja vitória. É isso. Não tem outro jeito. É o nosso... Felipe Moreira. É um. Então, Carlos, não tem nada diferente. A Ponte tem que vencer em casa, Carlos, e buscar empates fora. A gente está falando de uma permanência de Série B hoje. A realidade é essa. Hoje a Ponte Preta não entra nessa rodada, a Ponte não vai entrar na zona do rebaixamento, saiu na rodada anterior, né, com a vitória para cima do Vila Nova, e não entra na zona do rebaixamento nesse momento o time da Ponte Preta. Mas é importante, né, ouvir a palavra do técnico Felipe Moreira. Nós mandamos a nossa reportagem para lá, né, houve uma pequena confusão ali da reportagem com o Felipe Moreira, mas que, como eu sempre digo aqui, é uma pessoa muito educada, né? E sempre atende à imprensa. Então, vamos ver se a gente consegue pegar uma resposta aqui do Felipe Moreira. 8 da noite, Moreira. Mais 2 minutos. Ao vivo. 8 da noite, mais 2 minutos. Estamos com o Felipe? Felipe Moreira, treinador da Ponte Preta, macaca que perdeu para o Mirassol pelo placar de 1-0, canais de Futebol Interior, Rádio Essência FM, treinador da Ponte. Felipe, você me ouve bem aí de Mirassol, Felipe? Cadê o Felipe? Vamos lá? Felipe Moreira, você me ouve, Felipe? Alô? Felipe, como é que tá? Tudo bem? Grande abraço pra você, boa noite. Carlos Corsato aqui dos canais Futebol Interior. Ô Felipe, o que você tem pra dizer dessa derrota? A Ponte perdeu pro Mirassol pelo placar de 1-0. Como é que você analisa a atuação da Macaca hoje, Felipe? Grande abraço, obrigado por atender a nossa reportagem. Abraço, Carlos. Boa noite. Primeiro desculpa, porque depois do jogo eu queria estar à disposição da entrevista, quem me perguntasse, como é de praxe, mas infelizmente teve algum erro de comunicação e aí atrasou um pouco essa entrevista, mas é um prazer estar falando com vocês agora. É um jogo muito difícil, o Mirassol em casa é uma equipe muito difícil, a gente não fez um bom jogo, eles conseguiram empurrar a gente para trás e a gente ficou sem essa transição, sem essa saída de bola. Eu com as substituições, a primeira com o Eliel, tentei colocar a velocidade dos dois lados, mais o Gé por dentro, para facilitar o passe para o Elvis, quando a gente tivesse essa retomada de bola, empurrar, conseguisse achar o Elvis entre as linhas deles, e aí sim a gente acelerar o jogo pelos dois lados ou pela frente, né? Tentar empurrar um pouco a equipe do Mirassol para trás, para a gente também ter o controle do jogo, mas infelizmente não surgiu efeito nesse primeiro momento. Aí troquei o Mailton pelo Luiz Felipe, o Cassinho aqui pelo Pablo, o Cássio mais para tentar ficar com a bola, para a gente organizar um pouco melhor.
e o Mailton para também dar velocidade daquele lado. Mas infelizmente numa situação que aconteceu com o Mailton de ter sentido o adutor, eu tive que fazer uma troca, improvisar o Léo lá, e aí a gente não conseguiu evoluir com a equipe, não conseguimos ter uma transição, não conseguimos ficar com a bola, mas a gente sabia que é um jogo muito difícil, né? Jogar fora de casa com o Mirassol foi um jogo muito difícil. Importante agora a gente se preparar, passou essa derrota, cobrar muitos atletas no treino de amanhã e de segunda-feira para a gente entrar forte na terça-feira, que é um jogo dentro de casa contra o ABC, onde a gente tem que conseguir o resultado. Ô Felipe, só pra tirar contigo, que é Felipe, você tá me ouvindo, Felipe? Tá me ouvindo, Felipe? Estamos na escuta? Tamo. Tá me ouvindo, Felipe? Tô te ouvindo, agora tô te ouvindo. Então beleza. Ô Felipe, como treinador, né, eu usei a palavra aqui, eu queria que, por favor, você que é uma pessoa muito educada vai entender o que eu tô dizendo no futebol. Eu achei o time da Ponte muito covarde. A Ponte quase não atacou. Isso aí, e eu até fiz aqui uma defesa pra você, porque os caras também, né, dentro do campo tem que atacar pra fazer gol. É um pedido seu pros caras, não vai pro ataque não. Não, jamais, é uma palavra muito forte mesmo, mas jamais. Eu sou um treinador que gosta de jogar com a bola, da gente ter velocidade dos lados, da gente tentar empurrar o time adversário para trás, mas infelizmente a gente tem um adversário. Nesse quesito, o adversário foi melhor hoje. Você pega todas as substituições que a gente fez, foi tudo para frente, né? A gente teve uma parte do jogo que a gente tinha Eliel de um lado, Pablo do outro, Gé por dentro, Elvis, Matheus Jesus como um segundo volante, o Naldi, que também é um segundo volante, que tem saída, né? O Luiz Felipe aqui é um cara que consegue atacar o espaço com a bola em profundidade, o Arthur do outro lado. Então, a gente propôs, tentou colocar o time para frente, tentou ter essa velocidade, tentou ficar com a bola, mas infelizmente hoje a gente não conseguiu. O jogo do Vila Nova a gente conseguiu inúmeras oportunidades de chance de gol, o jogo e os outros jogos que a gente fez muito bem contra o Ceará, criamos muita oportunidade de gol. Então o que eu gosto é um time equilibrado, que saiba marcar, mas com a bola que saiba jogar, que seja agressivo nas duas situações, tanto com a bola e sem a bola. Tá certo. Felipe, você perdeu o Mailton, né? Pelo menos no jogo, e o Elvis pelo terceiro cartão amarelo. O Mailton, é grave a contusão dele? Já tem essa informação ou não? Não, a gente tem que esperar, né? Para a situação do jogo, ele tem que apresentar amanhã no departamento médico e ser encaminhado pela rotina do departamento médico para a gente ver a gravidade da... A gente perde alguns jogadores, como está acontecendo sempre, está sendo corriqueiro isso aqui na Ponte Preta, quando a gente perde por cartão ou perde por algum outro motivo médico, porque o campeonato ele é muito difícil, mas a gente também na anotecer também a volta do Fábio, do Matheus, olhar ver como é que está o Filipinho, que é um jogador que faz muita falta. Então a gente tem retorno de atletas muito, muito importantes e é preparado da melhor maneira possível para enfrentar o ABC. Tá bom, Felipe, muito obrigado. O acordado foi fazer uma pergunta, você respondeu 3 aqui da nossa equipe. Muito obrigado por nos atender. Um grande abraço e terça-feira, boa sorte para nossa macaca. Tomara que a gente consiga a reabilitação contra o ABC. Esse é o jogo da Ponte no campeonato. Um abraço, obrigado, viu, Felipe? Abraço. Abraço a todos aí. Tá, então, o técnico Felipe Moreira, gentilmente, eu venho falando isso há muito tempo aqui, né? Felipe é muito gentil, houve ali um problema de comunicação com a assessoria até chegar lá pro Felipe Moreira, pois não. E é sempre bom também aqui, a gente critica às vezes quando precisa, mas é bom enaltecer também, né? Repito aqui mais uma vez, o presidente acabou ligando, foi o presidente que fez esse L, inclusive. Obrigado, Eberlin. Eu não liguei nem para o telefone do Felipe, liguei para o telefone do Ricardo Koyama, que passou ali pro Felipe, então muito obrigado. Houve esse ruído de comunicação, infelizmente, mas nós conseguimos ali colocar no ar a palavra do Felipe Moreira. Obrigado, então, diretoria, por meio do presidente Marco Antônio Belém, Felipe Moreira e também o Ricardo Koyama. Beleza. E a palavra covarde, acho que todo mundo entendeu o que eu quis colocar. Sim. Inclusive, você vê, o Felipe é um cara muito educado, eu venho falando isso há muito tempo. Ele achou forte. E o futebol é isso, porque, por exemplo, pra mim seria cômodo, né? Eu falar isso pra nossa audiência, que ela é grande, né? E quando vou falar com o treinador, vou passar pano, vou alisar o treinador aqui. Mas eu entendi, e ele entendeu também a pergunta, entendeu? E a minha defesa pro treinador é você que manda os caras ficar lá? Ele respondeu, ele foi claro, não é esse o futebol que eu quero. Então, o Frank, vai mais ou menos daquilo que eu falei pra você. Como é que um time com um monte de nota 4 aqui, a gente vai criticar só o técnico, né? O que me deixou feliz, Carlos, por incrível que possa parecer, é o fato dele dizer, vamos começar a treinar amanhã
segunda, para jogar na terça-feira, vamos cobrar os jogadores. Então, Carlos, cai naquilo que eu estava falando antes. Algum problema dentro do elenco tem, gente, não é possível. Os jogadores não desaprendem de jogar. Como o Carlos falou, em Campinas a Ponte tem uma postura, uma atitude diferente. Vai jogar para fora, meu Deus do céu, parece que os caras comeram uma feijoada. E assim, não dá para entender. Isso são coisas que... Tô com o Carlos. Todo mundo, nesse processo, todo mundo tem sua porcentagem. Mas não dá para tirar do Felipe, não dá para tirar dos jogadores. Agora alguém tem que vir e dar a cara para bater. Tá acontecendo isso por isso. Porque não é possível, ninguém desaprendeu, né? E futebol é simples, gente. Entrar em campo, jogar e não ter medo. Só fazendo só explicando aqui, né? Porque o Wendel que conseguiu essa entrevista, aliás, parabéns, Wendel. Parabéns pelo trabalho, né? Repórter um dia, repórter eternamente. Muito obrigado. Mas eu recebi aqui, pode ver que o Wendel nem entrou para fazer pergunta e eu não abri para os amigos, porque o acordado era uma pergunta. Eles já estão voltando, já estão na estrada. Já. Eu abri, né, pedindo para que ele fizesse uma análise do jogo e depois ainda fiz mais 2 perguntas. Né? Então o acordado era uma, é claro, né? É claro, né, Wendel, que a gente sempre tenta. O não eu tenho, né? Vou fazer mais uma, né? O não a gente já tem. Mas é por isso que eu não abri aqui pro Frank, não abri pro André e até pro Wendel, que foi quem conseguiu a entrevista, porque o acordado era uma pergunta pro técnico Felipe Moreira, que é o que nós temos direito de fazer na coletiva. Agora, se eu tivesse a oportunidade de perguntar a ele, eu ia perguntar para ele se hoje ele sente que ele tem um elenco nas mãos. Se ele tem um elenco sob o comando dele, se o elenco faz aquilo ou entrou dentro do planejamento tático da comissão técnica dele. Era essa a minha pergunta, que seria o Felipe Moreira. Tem muitas perguntas, né? Tinha muita eu coisa, né? Eu conto para vocês o que eu queria perguntar. O Frank mandou aqui, mas não tinha jeito. Não tinha. Imagino. Peço desculpas, mas o acordado era uma pergunta e eu fiz 2. Né? Saí até da casinha. Carlão, eu queria me juntar a todos vocês aqui e aproveitar a oportunidade, Carlos. O Wendel falou de um fato ali interessante. Quando a coisa está errada, a gente vai descer o bambu. Quando está certa, a gente agradece. Lógico. Vamos agradecer o presidente Eberlin. Marco Antônio Eberlin. A atitude dele foi extremamente sensacional. Tudo tem os dois lados, né? Mas que houve uma comunicação falha ali nesse meio. E vamos agradecer ao Felipe. Entre a reportagem e o Felipe Moreira. Isso houve. Isso aconteceu. O Felipe foi também muito educado, gentil. Temos que agradecer. Maravilha, gente. Só vamos fazer a Ponte jogar bola. A gente não aguenta mais isso, gente. Pelo amor de Deus. Tá osso. Wendel, vamos lá. Vamos lá, vamos encerrar. Vamos. Agora volto a ancorar. Obrigado. Aliás, obrigado. Eu que agradeço pela força aí. Vamos lá. André Luiz, agora sim, seu destaque final. 8 horas mais 12 minutos. Já até estouramos, né? E após esse... você vai ficar bravo conosco. Ô, meu caro Mas seu destaque final, vai. Mirassol 1.0, Macaca volta a campo só na terça-feira. Após as palavras do técnico Felipe Moreira, ao vivo aqui na Rádio Fica na Futebol Interior, eu vou falar o quê? Repetir aquilo que ele disse simplesmente, que o Mailton sentiu adutor, amanhã a Ponte volta a treinar, como o treinador acabou de falar aqui, ao vivo nos canais do Futebol Interior, já avisando o compromisso da próxima terça-feira, 19 horas, Moisés Lucarelli diante do ABC. Também o Felipe nos adiantou aqui que Fábio Sanches e Matheus Silva muito provavelmente serão titulares nessa partida. E a Ponte tem o desfalque certo do Elvis, que tomou o 3º amarelo, não joga diante do ABC, o time do Rio Grande do Norte. E será aí o Mailton melhor avaliado para ver se tem condições ou não nesta partida diante do ABC. Já passando para o destaque final do Mirassol, o Mirassol que volta a campo na próxima quarta-feira, 21h30, estádio Rei Pelé, Maceió, diante do CRB. O Clube de Regatas Brasil, com essa derrota, a Macaca agora é 16ª colocada no Brasileirão da Série B, com apenas 10 pontos ganhos. Forte abraço a você, Coral, ao Carlos Corsato, Frank Francisco. Fui muito bem assessorado esta tarde e noite aqui nos estúdios da Rádio FI pelo nosso querido Eduardo Rodrigues, o Bolacha, que faz chover aqui nos botões da Rádio FI Canais Futebol Interior. E até a próxima, até terça-feira, com a Macaca diante do ABC. Até lá!
Valeu, André, bom descanso pra você, boa semana também, aliás, bom final de semana primeiro, né? Semana começa só depois, tem o domingão inteiro pela frente. E agora já emendando com o destaque final do nosso comentarista Frank Francisco. Macaca perdeu mais uma, tá fora da zona de rebaixamento, mas foca totalmente no jogo de terça-feira, como disse o Corsato para o técnico Felipe Moreira, é o jogo da vida, o jogo que mais importa, pelo menos até o presente momento, para Macaca. Suas considerações finais, FF. Gente, vou passar com a Macaca até terça-feira, a bola rolar. Gente, vocês estragam o final de semana da gente, não é possível, né? Puxa, galera, mas vamos lá. A Ponte não tinha nada, hoje nós não temos nada. Tô com o Carlos a requerer dessa partida. A Ponte não jogou nada e pode erguer a mão pro céu, sair com 1-0 só. Tanto que eu dei nota 8 pro Kaique. Kaique foi fantástico. Kaique fez 3 defesas ali no mínimo, que era pra Viola ter ido embora, né? A Vaca, Bezerro, até o Brejo era pra ter ido embora. Mas é o seguinte, gente, precisa ser tomada uma atitude. Não é possível que jogadores que sabem jogar desaprendam. Joga bem em Campinas e fora de Campinas, é que nem o Carlos falou, parece que todo mundo some, tá bom? Então isso aí não é possível. Isso a gente não vai aceitar, isso a gente não vai mais engolir. Nação, falei bastante. Gordo falou muito. Então é o seguinte, beijo do Gordo. Fui! Esse Frank Francisco mais uma vez aqui nos canais Futebol Interior. Corsato, agora o seu destaque final, vambora, tá na hora já, né? Vamos sim, Valeu. Parabéns aí pelo trabalho, parabéns por conseguir a entrevista, falou com o Marco Antônio Berlim, falamos com o Felipe Moreira, e é isso, gente, muito obrigado a todo mundo aí pela participação. Segunda-feira tem Hora da Macaca, a gente vai falar muito desse jogo da Ponte contra o Mirassol e já prospectar a Ponte Preta contra o ABC, não tem esse negócio de ficar chorando, tá? Lamentando o que foi, o que passou, já era, né? Como diria o meu mano, o Marcelo Corsato. O negócio agora é pensar no jogo contra o ABC, e não tem conversa. O jogo contra o ABC, nesse momento, é o jogo da vida da Ponte Preta. A Ponte precisa vencer o ABC. Por quê? A Ponte vencendo o ABC, a Ponte vai ter uma folga, né, na parte de baixo da tabela e, no mínimo, vai conseguir se manter aí a 2 pontos novamente da zona do rebaixamento. Então, é o jogo contra o ABC. Não tem conversa. A Ponte não pode nem sonhar em perder ponto pro ABC no estádio Moisés Lucarelli. O torcedor da Ponte está chateado. Gente, vamos lá, vamos comprar o ingresso, vamos apoiar, vamos ajudar o nosso time. Os jogadores precisam da nossa ajuda, que você apoie lá nas arquibancadas. E aí depois do jogo, com toda certeza, se o resultado não for o que a gente espera, aí sim a crítica tem que vir, a crítica tem que ser colocada. Mas a torcida da Ponte não pode jamais deixar de apoiar o seu time, deixar jamais de empurrar a Ponte Preta para o gol. E se Deus quiser, na terça-feira a vitória vai vir sim. O ABC está mal no campeonato também, tem os problemas deles, como também nós temos aqui. Mas, com todo respeito ao time do ABC, a Ponte Preta vai precisar da vitória, vai precisar vencer sim, para seguir aí a sua vida na Série B do Campeonato Brasileiro. É isso, gente. Apesar do Marco Berlim falar em entrevista que a Ponte, para ele, ia brigar para uma das 4 vagas, né, a gente sabe que o nosso papel, né, que nesse momento, o nosso papel é para fugir do rebaixamento. Vamos brigar aí até as últimas rodadas para não ser rebaixados. É isso que sobrou para a Ponte Preta, gente. Um grande abraço, valeu Coral, parabéns pelo trabalho, um abraço para todos que participaram da transmissão e até segunda-feira na Hora da Macaca, 8 da noite, no YouTube oficial Hora da Macaca. Só um toque, Coral, depois da nossa transmissão aqui nós vamos engatar com a Guaíba, porque tem Internacional de Porto Alegre e Santos, o Luiz Magno, toda a equipe da Guaíba, dá um recado aqui nos canais Futebol Interior. Falou Coral, um abraço do tamanho do majestoso para todo mundo e até a próxima. Maravilha, Carlos Corsato, bom descanso para você, aliás o parabéns não é individual, mas sim a todos aqui da bancada. Afinal de contas é clichê falar, mas a união faz a força, né? Sem a sua cooperação aqui também para assumir a ancoragem, o André Luiz também segurando alguns comentários, enfim, o Eduardo Bolacha ali na técnica para colocar o Felipe Moreira no ar, nada disso seria possível. Então, Corsato, bom descanso para você, até uma próxima. Passando aqui alguns resultados, encerrado aí do primeiro jogo da 9ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, Fortaleza e Bahia 0-0, América Mineiro vai vencendo o Corinthians em jogo já na reta final, passamos dos 40 minutos do segundo tempo, 1-0 para o Coelho. No Paraná, o Atlético Paranaense vai batendo o Botafogo 1-0 e no Clássico Mineiro, Cruzeiro 0, Atlético Mineiro 1, o gol de Hulk.
Amanhã, mais alguns jogos também para complementar a 9ª rodada. Com relação à Série B, 10ª rodada, os jogos até aqui dessa 10ª rodada da competição. Botafogo e Tombense 0-0, Ceará bateu a Chape 2-0, Criciúma 3-0 no Atlético Goianiense, outro 3-0, o Vitória em cima do Ituano, Juventude de Thiago Carpini tirou o time da zona de rebaixamento, levou para a 9ª colocação ao vencer 3-2 o Avaí, 4ª vitória consecutiva. Jogo que fizemos no Municipal de Mirassol, Maião, 1-0 para o Mirassol contra a Ponte Preta. Frasqueirão Novo Horizontino bateu o ABC 1-0, Vila Nova vai ganhando do Sampaio Correia 2-0 no Oba e o Vila assumindo ali a 2ª colocação, a vice-liderança. Vitória é o líder com 22, o Vila é o vice-líder com 20. Amanhã, complemento da rodada, tem Londrina Esporte no Estádio do Café e jogo aqui dos canais Futebol Interior a partir das 2h30 da tarde. Guarani e CRB no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Com o resultado, a Ponte fica então na 15ª posição, são com 10 pontos, 2 a mais com relação ao Avaí, que abre a zona de rebaixamento da competição. Lembrando sempre que aqui nos canais Futebol Interior, a coordenação de esportes é de Carlos Corsato, a direção executiva é de Elcio Paiola, direção comercial do grande Claudinei Corse e a direção geral é do Dr. Arthur Eugênio Matias. Hoje na mesa de áudio e vídeo, o Eduardo Rodrigues, carinhosamente chamado de Eduardo Bolacha, também muito obrigado. Lembrando aqui mais uma vez os nossos patrocinadores, nossos parceiros, Mistral Norte Sul Patriani, o mais novo lançamento da construtora Patriani. Acesse www.construtorapatriani.com.br. Iga Atacado, maior variedade e os menores preços, uma loja em Campinas, outra em Santa Bárbara do Oeste e uma também em Sorocaba. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, uma no Maria Antônia e outra no Parque Bandeirantes. Shimozono Mega Sorte Loterias, mega sorte pra você. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Pizzeria Papagaios, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Ridger Comunicação Integrada, Jump Sports, é muito mais que torcer, é jogar junto. E Restaurante Pizzaria do Dadá, na Avenida Padre Manuel Bernardes, número 1085, ali pertinho da Lagoa do Taquaral. Ou também pode pedir pelo delivery 3744-2121. Em Campinas, 8 horas mais 21 minutos. É o Wendel Coral quem agradece mais uma vez o carinho da sua audiência. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua prestatividade em nos acompanhar aqui mais uma vez nas jornadas esportivas dos canais Futebol Interior. Como o Corsato disse, fica agora com a Rádio Guaíba, cobertura completa de Santos e Internacional na Vila Belmiro. Amanhã, Futebol Interior volta a falar dos clubes campineiros a partir das 2h30 da tarde, com Claudinei Corse, Lucas de Souza, Wagner Ferreira e Albert Cavalcante. A cobertura completa também de Guarani e CRB, tá certo? Uma ótima noite de sábado, bom domingo e também já aproveitando uma ótima semana a todos. E até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.